Wow. Hello and welcome to the Abroad Japan podcast, probably the best way of learning about life in Japan without actually being in Japan. And it is 2022, the year of our Lord, and we're joined by the late, great Pete Donaldson. He's not dead yet. He's still great, but he's not late. How you doing, Pete? Welcome to a brand new year. Ready to go again. Still kicking. 2022. I remember when it was 1990. I remember I was conscious of when the clock struck 12. I was up late and I was watching the clock tick over to 1990. And I thought, this is the most futuristic thing I could possibly envisage. And now we're in 2022. What is that? Too many twos, Chris. I know, right? I saw The Matrix the other day, Matrix Resurrections, right? And as I was watching it, I love the original Matrix. The other two, The Matrix Reloaded is quite good. The third one, yeah. But The Matrix is such an amazing film, a solid 10 out of 10. As I was sitting there watching Matrix Resurrections in the IMAX theatre, I thought, this is the first time I've ever seen a Matrix film in the cinema. Because when the first one came out, I was 9 years old, right? And the other two films, I was like 12 and 14 respectively. But it was quite a cool moment. Shame the film was rubbish, but it was quite a powerful moment. It was a powerful thing. That's the thing. Everyone was clearly under embargo when they said, they do these things where a lot of people who work in film, television or video games, they've got, they're obviously bound by embargoes, the old umbongos, they're bound by them until a certain date and time. And it's really, really funny. Like, they all race to get there. Yeah, they all say, I'll be to see it, but I can't tell you what it's about. Keep listening and I'll let you know what it's like. And I think at like 12 o'clock on a certain day, everyone just went, oh, God, that sucked so hard. That was so terrible. I mean, I saw that. I saw a lot of people who were trying to give off mixed messages. The bottom line is it was kind of entertaining, and I don't think it was a cash grab. I don't think they did it just for money. I think the director, Lana Wachowski, was actually invested in their idea, and it was an interesting idea, but the story was a little bit underwhelming. A lot of the side characters are very forgettable, and the stakes just felt like they weren't really there. But I'm still kind of glad they did it because it was a fun experience to watch and it was entertaining. You generally, Chris, walk around Sendai in like a floor-length leather jacket and with little sunglasses. So you're very much into the aesthetic. I listen to Rage Against the Machine as I walk through the streets. You think that's air you're breathing? I love the original Matrix. The one thing as I was watching, I did think, good God, the original Matrix was brilliant, and I want to go back and watch it now and relive the magic of the first film and kind of the second one, but not really the third one. But there you go, The Matrix. Kick off 2022 watching that. I want to see the Spider-Man movie, but annoyingly, while Matrix Resurrections came out in Japan, almost like a week before any other country in the world, Spider-Man comes out a month after it's come out everywhere else. So, God damn it, I hate myself. I really want to watch Spider-Man. I love Spider-Man 2, Alfred Molina, who apparently I look like Doc Ock. I'm not sure I see it myself. Yeah, I love Spider-Man 2. It's probably my favourite superhero film of all time, actually. And I'm not someone who's like, I've got to see every Marvel thing. I've got to do it. I've got to see Marvel. I love Spider-Man 2, and I'm looking forward to this one. Are you a fan? You don't like Marvel that much, do you? No, and in fact, I really don't watch that many superhero sort of things. I enjoyed the animated one, whatever that is, the Spider-Man. The multiverse. That was beautifully put together, but I've not watched the Spider-Man since. Was Spider-Man 3 was when Andrew Garfield went emo? Was that the third or the second one? Either way, right, okay. I think I might watch the one with Tobey Maguire where he goes full emo, and it's very, very bad. Right, sorry, terrible yes, film. not Andrew Garfield. Yeah, I meant Tobey Maguire. Yeah, I think I may. I don't think I've even watched 3. I think I watched 2. That's the one where he fights Macho Man Randy Savage in a ring, and Macho Man Randy Savage is called Bonesaw, and it was one of his last roles before he died sadly. Or great if you didn't like the man. It depends on us. I'm not a big superhero guy. I did start to watch. I did fancy the second crack at the Suicide Squad, and I ordered it on Prime, a couple of quid, and I sat down. I said to my partner, I said, let's watch this. Let's watch this. It's supposed to be good. I know you don't like superhero films. I don't like superhero films. And within like 30 seconds, there was like a fucking mongoose or a weasel on the screen. and she looked at me and I looked at her and I went, we're not going to get past the first 5 minutes because you will not accept that there's a talking weasel in this fucking thing. And so we turned it off and we watched something else instead. What did you watch? But her face was more entertaining than any superhero film, sort of going, why are you making me watch this? It's supposed to be good, the second Suicide Squad. It's supposed to be better. I didn't overly enjoy it. It was all right. Quite forgettable. Right. I've seen a lot of bad films this last year. I'm hoping 2022 will be a year of good films. But you're in a situation, Chris, where your fan base is so much younger than any people who listen to my kind of like football shows, stuff like that. So you have a responsibility to be part of that conversation. You have a responsibility to watch those films. Nobody needs my opinion on, Transformers or superhero films. Nobody needs it. With great power comes great responsibility, Pete. Exactly. No, I to be honest, I don't like being critical of films because one day I'd like to make a film. And with every movie, the team that made it have made it with passion and love, unless it's a simple cash grab. I'm trying to think of a film that is a simple cash grab. What's a cash grab example, Pete? What's a film that was made solely for money? A lot of sequels. Probably all the Transformers ones. Yeah, and the Terminator ones. The last 3 Terminator films. Dreadful. Yeah. Absolutely. Any of the dreadful. remakes, really. Yeah. But I think The Matrix was made with passion and love, and it's not, it's a shame it's just a bit boring. But there you go. Go check it out. I'm looking forward to Spider-Man, though. We've got a story this week to kick off 2022 from Ryan, from a great country known only as the US. And he says, hi, Chris Chan and Pete Kun. My first trip to Japan was for 3 weeks in December 2019, during my Christmas break before my senior year of college. I went by myself, hoping to meet as many people and experience as much of the local culture as possible.
I got a lot of ideas for my trip from your videos, but the one that stood out to me the most was Kagaya Izakaya in Tokyo. Oh, good God. Not the frog bar, not the crazy bar, the worst bar in Tokyo. So I stayed up super late to call Kagaya-san on the phone and make a dinner reservation for the 5th day of my trip. I got to Japan, and on the night of my reservation, I showed up. There were no customers, and Kagaya-san sat me down at a tiny one-person kneeling table in the corner. Just to give some exposition to this story, Kagaya Bar is a bar that I've made a video on called Tokyo's Craziest Bar. And that's an understatement. It's basically a one-man band, a one-man masterclass of mindfuckery. This guy, he must be in his mid-40s, and he comes out and just does the craziest shit you will ever see. With puppets, with toys. It's pretty messed up. I'm amazed my video's not been demonetized or my entire channel's been delisted for what happens in that video, especially with that puppet frog and the girl's face. But anyway, go and watch that video and make sure there's no kids nearby. Anyway, in the story, Ryan continues. A few minutes later, 2 young women, who I assume are Japanese, came in and sat down at a 2-person kneeling table in the corner of the room. Since it was just the 3 of us in the dining room, and I wanted to break the awkwardness, and also because I was very social and outgoing during this trip, I started to make conversation with them. It turned out one of them was Japanese and the other was from Singapore, and they lived in Japan for the past several years and spoke fluent Japanese. They lived in the mountains in Takayama. We were visiting Tokyo for just one day and had to head back home early the next morning. I love Takayama, beautiful city. That's where we did the Dr. Jelly commercial with Joey, the second one. The 3 of us talked throughout the dinner, and Kagaya-san did not disappoint. Then I asked if they wanted to hang out after dinner, and they agreed. For a couple of hours, we wandered around Tokyo, talking and exploring convenience stores, electronic stores, and more. And then we split up since they had to go back to the hotel and head back to Takayama the next morning. But we exchanged line contacts to stay in touch. I'd hit it off especially well with the Singaporean girl, and we started texting throughout the rest of my trip. And eventually she invited me to visit her in Takayama City. I shifted my entire itinerary around so I could come to visit her on Christmas Eve, but I had to go back to Osaka a couple of days later for a cooking class that I'd booked. Over the couple of days that I visited her in Takayama, we started to realise we were kind of into each other. I left for Osaka the day after Christmas, but we planned for me to return to New Year's Eve to celebrate with her Japanese friends. I came back on New Year's Eve, helped coordinate her New Year's Eve dinner, which ended up being one of the highlights of the trip, and I count myself incredibly lucky to have been able to experience Japanese New Year's in a way that very few tourists are able to do. After dinner, we confessed our feelings for each other, and she decided to come with me to Tokyo for the last few days of my trip before I flew home. We eventually broke up due to the immense difficulty of international long-distance relationship imposed by the pandemic, but we had some amazing experiences along the way, which I both you as well as Kagaya-san to thank for. All the best, guys. Ryan from the US with it felt like reading 500 Days of Summer, that film where it almost works out but it doesn't, and it's about the couple that didn't. A good romantic story, you want the last paragraph to read, and now we're married and we live in Singapore and we lived happily ever after. That didn't happen. This is a more grounded, more realistic story. But I am amazed you met this girl in the craziest, most traumatic bar in Tokyo. I could never imagine like a love story kicking off there. Like we went there for Charlotte's birthday about 2 years ago. And you can go watch the video on her channel and how horrific it is watching them. Like, to give some more exposition, this is a place where the man literally, he draws a picture of you and then he licks the easel that he drew the image on. He'll lick it and he'll lick that. And then he'll put the drawing he does of you, he sticks it down his trousers after licking the easel. And that's one of the better things, one of the nicer, more family-friendly things that he does. Any thoughts on this romance, Pete? Any thoughts on the best story of 2022? International love affairs are difficult at the best of times, and I would say that one that is in where was it, Indonesia, was it? And via Singapore. Japan and Singapore via Japan and the US. I mean, it's just a bloody nightmare, to be honest. And also the pandemic. I mean, you were at a loss before you even started, Ryan. But good on you for trying. I think this is all about hope. This is about trying things. This is all about trying to make things good out of a crappy situation. So Ryan, good on you, mate. Good on you. Certainly a few stories to tell there. To be honest, like a lot of my favourite travels, there's like a romantic involvement somewhere along the line. You remember your trip a lot more if there's romance. So come to Japan single and have romance. And no cheating. Don't come here married or dating. Yeah. Write down your wall. Goal for 2022. What's your New Year's resolution then, Pete? We do it every year. It never happens. Although, to be fair, it never happens. To be fair, though, I think my resolution did come true last year. I think I did it on Trash Taste. I said something like, I want to do something big, crazy, and bold. And I think the Abroad Japan studio and meeting Ken Watanabe, a long-held dream, they're two things that happened. So I guess I kind of did. That is big, crazy, and bold, I would say. Yeah, I mean, fine, but you did give yourself a rather nebulous general, because you could apply that to anything. Oh yes, well, I bought some new shoes and these are bold and exciting. You could apply that to anything, Chris. Sharp. If you say something so generic, for crying out loud, I want you to I'm going to grow 3 inches. Like do something like that we can actually measure. Boring. No, don't do that because it'll end in disappointment. Because every New Year's resolution before that, I'm like, I'm going to get fit and lose weight, which never ever happens. And so that's the aim for this year. Make a resolution that's broad enough that you can shift the parameters of success, and thus you end your year feeling happy about yourself and good about yourself. Yeah. So with that in mind, what are you going to do this year, Pete? What are you going to do? Meet abroad in Japan in person, in the flesh, in the face. Yeah. Resolution. Yeah, but I mean, it'll be the boring version of that, aka you coming over here rather than me going over there. So Not necessarily. Probably yes. I am hoping to come back to the UK sometime in the next 4 to 5 months. So yeah, but I don't. Yeah, my resolution this year is to make I don't know,
To do something really good. There you go. Do something really good. I'm glad you didn't need to fire yourself back into that. We could have moved on, but you went, all right, well, what is my New Year's resolution? Oh, I can't be bothered to even think of one. That's how you'll start the new year. Not even bothering to think of one. We've had this shit kicked out of us the last couple of years, haven't we? We all have. None of us wants to make any bloody plans because we can't fucking live up to them because of bloody the box. Oh, lordy. It's true. No, I want to, this year, don't worry about it. Is to make a short film. There you go, make a short film. Okay. And that's I can do it tomorrow. It'll be shit. But I want to do a short film. Who didn't have to enter into some kind of film festival. And not the Pete Dodson Hartlepool Festival. We're talking a good festival, a real Why are you festival. going to Hartlepool? Why are you lashing out because you can't do your little film? Unbelievable. Does your town of Hartlepool have a film festival? Probably. I mean, they probably don't get that many entries, but I imagine there's a Teesside Film Festival every now and again. Go make it happen. But before that, what's the first story of the year, Pete? What's the news? Cheer me up. Oh, it's Tell a me big something good. It's a big one, Chris. Oh God. There's an open-air riverside hot spring facility in Gifu, and because of some sexy naked visitors in this kind of onsen, basically people have been running around in the nude, taking baths naked, quarrelling, fighting over buckets of hot water, about cleansing the body for it in the bathtubs. Like, we're in a situation where this place in Funsenchi, along the Hidagawa River, running through the Gero Spa area, this big place where there's a lot of spas, to be quite frank. There's just been big nude fights all over it. So they basically banned nude bathing. You're only allowed to go in there and wash your feet. You're only allowed to wash your feet. You're not allowed to wash anything else. You're not allowed to run around because people cannot abide by the regulations, according to Hideo Koike, 84. He basically he helped build this onsen around 30 years ago. And he would voluntarily clean the facilities because he loved it so much. And he would visit 4 times a week to bathe for 30 minutes or so to rejuvenate from his work farming. He's still working at 84 for crying out loud. And he understands why the city have banned people from coming in and washing themselves in the nude because people cannot play nice. And we're not talking about tourists here. We're talking about your common or gone Japanese guys and gals getting in there, stripping off and kicking off. I don't really understand the issue though. It's an outdoor bath, a popular open-air riverside. Yeah, it's free. It's an outdoor bath, and it's just basically getting too busy, and people are just getting a bit too unruly. So basically, you have to wear a swimsuit, and you're only allowed to bathe your feet from now on because nudie bathers have taken over, and they're just getting a bit too quarrelsome. A little bit too quarrelsome, Chris. To be fair, though, one point is this outdoor river bath, right? It looks like it's not protected. There's no fence around it, right? So, but then again, at the same time, the whole bathing naked culture is a thing in Japan that exists. But what I will say is that the baths that do exist outdoors, even the ones that are in a public space and not in like a ryokan or whatever, they do have like a fence around it. So you don't just see lots of naked people everywhere, like a European nudist beach. But that's sad. That's sad they've gone like from one extreme to the other, and now you have to just put your feet in it. That sucks. Damn you, Gero. Gero's a nice town. I went there on Journey Across Japan too. That's the place. Do you remember the video where Joey and I went in a 1,000-year-old log and had a hot spring in a log? Yes. God, that was cool. I'll do that again. A big log bath. It was amazing. That log, I felt something special on that log. And it wasn't Joey. It was just a log, right? They got a 1,000-year-old log. They've hollowed it out and they pump hot water into it. And you can sit in there. And just feeling this log, it was just amazing. It was magic. And that's better than the onsen that you can't go in naked now. So go there instead. Even though the hotel was very worn down, actually quite rubbish. It was just the log was good. With this woman who was like our butler woman, and she was about 85 years old, and she pissed off Joey because she came in at 7 o'clock in the morning. Right? If you ever stay in a Japanese inn, right, make sure you're awake for the breakfast, or you will get fucked up. Right? So they have breakfast very early in Japan. Well, I'm thinking breakfast. I'm thinking 10 o'clock. Anything earlier than that, that's a crime. But in the Japanese inn, it's usually between the hours of 7 and 9 at the latest. Right. We got to like 9 o'clock, and the woman came in with all the breakfast in our room, and Joey just wouldn't get out of bed in his room, and she was like, the woman was just like banging on the door like, "Hi, Hacker, dinner, breakfast is here. Oh, come on, breakfast." And Joey was like, "Yeah, I'm fucking coming, mate. I'm trying to fucking sleep. I'm fucking tired, mate. I'm trying to have some sleep." He came out and looked like he was about to rip her head off, but don't wake Joey up. That's the moral of the story. Whenever I'm in a hotel, I get up, I have the breakfast, and I go back to bed for a couple of hours because it's just great. Sleeping's great. Well, this was Journey Across Japan, Pete, and sleep seldom happens on Journey Across Japan. But that's a shame, though. Gifu, beautiful prefecture. Gero, nice town. Gero is also the Japanese word for sick, a.k.a. to vomit. Gero. Oh. But different kanji, thankfully. It's not just the town of sick. Thank God. The town of sick. The town of sick. Go there, bathe in the sick. We'll be back with your questions and comments in just a moment, guys. The first questions comments in the fax machine in 2022, which means they're going to be good. And we're back with the fax machine. What do we got for the first question of 2022, Mr. Dawson? Begin. Oh, press me. Hello to, who is this here? Leah from the UK. I love a Leah. I know a mate who's got twitter.com/Leah. She knows what she was on that. She was behind the curve, or in front of the curve, rather. Either way, hello, Leah. Hi, Cherubic, Chris, and preeminent Pete. I'm absolutely spoiled here in the UK because, luckily for me, Pete happens to host 2 of my favourite podcasts. Yes, and I do host these podcasts: the Abroad Japan podcast and Wrestle Me. If anyone listens to either of those podcasts, I'm very much just a side dish on that particular show. But given that Japan has such an iconic professional wrestling culture, I want to know how popular pro wrestling is with everyday people in Japan. Is it mainstream or a bit under the radar like it is in the West? And Pete, aside from Asuka, do you have any favourite Japanese professional wrestlers? If so, who and why?
I mean, it is under the radar, but it is very popular. I do know a lot of people that are into it. But I've never been to a match myself. I would quite like to go this year. Certainly, if Pete comes over, I think it'd be really fun to go together to like a match in Osaka. But no, this is very much your question, Mr. Donaldson. You're very much my question. I like. Is it Kimura? I think he was stabbed by a Yakuza guy or someone who he owed money to or something. He's stabbed after a match. He was stabbed by this guy, but he'd weed on the knife. Okay. This is the bit of story. He'd weed on the knife and he got stabbed. And because he was such a hard knock, he just went out drinking afterwards because he wasn't arsed. And he died of sepsis, I think. But people sort of go, oh, when he weed on the knife. Like, a knife is dirty anyway, so he could have got sepsis anyway, to be quite bloody hell. It doesn't need to be weed on. So I like Kimura. But yeah, Asuka's, if you've never seen Asuka, she's just fucking. She does YouTube actually, where she just she lives on this kind of like it looks like a compound in America. This massive American house. She's a professional wrestler, one of the very best wrestlers in WWE. She's Japanese. I think she's from Osaka, I think maybe Kyoto. And she's just this fucking hard knock. Fucking maniac. She's fucking brilliant. And as a joke, Mark from the podcast Wrestle Me, he for Christmas, we've always sort of said that it's weird that you can buy ring-worn clothes from wrestlers. So you see it quite a lot in Japan. I've been to a couple of pro wrestling places in Japan, and you can buy like clothing that people have wrestled in. Now, a lot of wrestlers, they blade and they cut themselves, so this stuff is just blood-stained clothing. And we sort of said that's better than buying ring-worn stuff from women wrestlers, because it's a bit fucking creepy. People who are really into women wrestlers are a bit creepy, I find. And if you own any of their ring-worn clothes, it's a bit like buying used pants for me. It's a bit wrong. And so Mark very amusingly bought me this official WWE card with some of Asuka's, some of her robe or something that they cut up at the end of a legendary match, which is very funny. So now I own a piece of women's wrestlers' clothes, and I'm going to hell. Excellent. Unfortunately. Excellent. But Mark another Mark keeps on inviting you to wrestling matches you can't attend because it's literally in 2 days' time. If anyone invites me to anything, and it's very short notice, it ain't going to happen, given my maniacal schedule, unfortunately. We got one here from James from Fresno, California. He says, hello, Chris and Pete. I was wondering if package stealing is any kind of problem in Japan. Here in my area, we call them porch pirates, which is why I have my packages delivered to a safe locker. Keep up the good work, guys. James from Fresno. I'd say, I think I've got a locker. I use a locker as well for my packages, and a lot of people do here in apartments. But it's not as common here. Like, theft of that nature is not as common. Petty crime in Japan is pretty low, just because of the society. The sort of ramifications of breaking the law in Japan is that it'll screw over your entire family and ruin your life forever in a way that's above and beyond what it would do in the US or whatever overseas. I love the videos on YouTube with Mark Rober where he has a glitter bomb device and it like blows up when the people steal it. I think it's really sad that packages are being stolen on that scale. Though it does make me depressed, and it also makes me very grateful to live in Japan where it doesn't really happen. But have you ever had that happen to you, Pete? No, never. I've watched the videos. Like, I've watched the Porch Pirate glitter bomb, and he's kind of added new things to it. So fart spray is a big thing. He does the glitter, then it sprays out a lot of fart spray, and then it stinks. Going through outside, it's spaffing bloody confetti all over the place. I don't think it happens quite so much. I mean, it obviously happens because it's it really sort of steals stuff. But generally, the more valuable stuff, like mobile phones and electronics, they insist on giving it to someone. Beat your neighbour or whatever. They don't necessarily leave stuff on porches that's worth a huge amount of monetary value. So I don't think it's really worth people sort of doing it over here. But I've seen the videos in America, and the best ones are the ones where people run in, steal a box, trip over and smash their knee, and they break their ankle and they sort of hobble back to the car. It's like, yes, instant karma. I saw one today where someone had cleverly just put a pile of bricks in a box and left it out their front, and someone walked past, saw the box and grabbed it, struggled to sort of haul it off. As they were going, the homeowner who was watching through his window opened the door and chased them down the street. They then dropped the box of bricks, and the getaway continued. But like, God, it's sad. It is sad. That's very unfortunate. It is. Lockers for everyone. Get a locker this year. That's the get a locker. 2022. Get a locker. Got one here from Phil, who says, God Emperor Chris, and exalted Elder Pete. I hope this finds you well. I'm learning Japanese and would like, when the current plague allows, to visit Japan. How hard, judgmental, do you think it'll be for a 6'3", 24-stone individual with long hair and a long beard to traverse Japan's prefectures? I understand space is paramount and wouldn't wish to inconvenience my hosts, nor draw much attention to myself that my build would otherwise potentially create. I look forward to your advice. All the best, Phil from Manchester. I don't think it'll be a problem. Phil. Just don't go in a capsule hotel, for the love of God, Phil. That wouldn't end well. Whenever I sort of hear of men and women, I guess, of 6'3", 24 stone, like, you just think you could be a wrestler. You ever see like really tall, broad men? You say, why aren't you a wrestler? I know why I'm not a wrestler. Why don't you become a wrestler? Do it, Phil. Come Japan. Join the Japan Wrestling League and kick some ass. Put a mask on. Just put like a dirty old wrestler's mask on. And people go, we've got a wrestler staying with us and he wants to hide his identity. I think what you will notice, though, Phil, is when you're on public transport, people will make an extra special effort to avoid going near you, just because they'll probably be like, holy crap, that's a tall person. And we don't see that much here. Yeah, I think, as a foreigner in Japan, people already avoid you a little bit on public transport, but you're going to get it to an extra special degree. Just don't take it too personally. It just happens, unfortunately. But other than that, that will happen. And if you use a capsule hotel, you will get stuck and you will regret ordering and booking one. So for the love of God, don't do that. Other than that, have a great trip. Do it. Come over. Make it happen. And now, 2022, hopefully Japan will finally open. I've been saying that for 2 years now. Oh, God. But for the love of God, please, Japan, please fucking open.
Please go away, virus. Let's make it happen. 2022, Pete Donaldson, coming to Japan again. It's going to be magical. But for now, guys, let's make 2022 a good one. Keep the stories, questions, comments coming in to Abroad in Japan podcast at gmail.com. And now, let 2022 begin. And I'm going to start 2022 by going off and eating some ham and some brie. Yeah. Right now. I'm glad that you finally gave us the go-ahead for 2022 to start a day late. I mean, it's very good of you, Chris. Thank you. It can be good. Have a good one, guys, and we'll see you later in the week. See you later again, right back here on the Abroad Japan podcast. Have a good one. Goodbye for now. Ta-ta! Happy New Year! Abroad in Japan is a Stack production and part of the Acast Creator Network. Wow. Hello and welcome to the Abroad Japan podcast, probably the best way of learning about life in Japan without actually being in Japan. I'm your host, Chris Broad, and I've just eaten some very unpleasant chocolate. And we're joined by England's top Japan enthusiast, Mr. Pete Donaldson. Pete, how you doing? Do you like chocolate? I'm good. Oh. I'm in my Christmas pajamas that my sister-in-law bought me, which is very kind. And I'm currently watching a man about to vomit because he just opened a packet of is it Liberia chocolate or Liberian? It's called Libera, but for the longest time I thought it was called Liberia because the other brand of chocolate see. is, of course, Ghana, isn't it? Ghana. Yeah, exactly. That's probably what Easy they were mistake sort to of make. aiming for. And you're not impressed with the mouthfeel, the texture, and the taste of the disgusting chocolate. It just tasted like plastic meets socks. Like I put it in my mouth, it just tastes like socks. I don't know why. What's going on? It's been sitting in the studio for about 3 months, to be fair, but it's still. It says the expiration date is May 2022. Yeah. That's bollocks. Something's gone off in that chocolate because that is really bad. And I'm glad we don't film these podcasts because I don't want to see people. Just me sitting here. I don't want people to see that. Just sitting here eating Liberia chocolate, being sick everywhere. No one deserves to see that. I record them. The Pete. footage is up there somewhere. It's on an Amazon server somewhere, unloved and undiscovered, never to be seen again. I think with is it because you've been to the gym a few times recently and doing your chest workouts that your body's now rejecting chocolate? Maybe it's that. It's that. I have been going to the gym. I am going to be the fittest man in the world this year. 2022 happens every year. I start off well, and then after about 1 week, it all goes down the pan. But I go to the gym. I've been doing a chest press. I've been running around. I even listened to a few Abroad Japan podcasts as well to just check how the audio is while I'm on the treadmill. And Were you impressed? Impressed with my post-production? No, I wasn't. I don't like listening to myself back doing anything. Watching myself's hard enough, let alone listening to my voice. So it was a hard thing. But the sound of my ferocious running on the treadmill drowned it out. It was brilliant. I'm so fast and speedy. Bragging about my running. To be fair, I was the fastest runner in my school in like 1996, and I can still run. I ran at least 12 to 13 kilometres per hour on that treadmill. I was quite impressed. I didn't know how to do how that. long do you run for? That's the question, isn't it? I don't think that's important at this stage. It sounds important to me, mate. It sounds a little bit important. What's important is I'm a fast runner, fastest in my school. Put it on my LinkedIn. Put it on my Wikipedia. Let's go. Write it. Do it. Yeah. Are you getting fit for 2022? Well, you say it every year, don't you? And then you just, I've got a little weights bench there, and it just sits there and it just taunts me. I'm struggling. I don't know what happened with 2021, but I just never have time for anything. And we're doing less than ever before. I'm taking fewer holidays. I'm away less, and yet I just can't find the time to bloody do a bit of working out. I'm a very lazy/busy man. There's always time, Pete. There's always time. I want to write a book this year somehow for my 10-year anniversary, and I need to find time somehow for that. But I don't know how that's going to happen. You've already written one in Japanese, apparently. That's what I've been seeing on social media, Sunshine. I have. We'll talk about that in the next episode, though. We'll talk about that next episode. All right. Don't want to get ahead of myself. I mean, I need to have a flick through the book. I only got a copy of it today. But we'll talk about my Japanese book in the next episode. After I've had a look through it. We've got a story this week, guys, from Crystal. Crystal from Vancouver. Hi, Crystal. I like Vancouver. It's nice. I've got family there. Hi, Crystal Pete. I'm writing to you from Vancouver, Canada. Long-time listener, but my first time sending in an email. I spent 6 months on a working holiday visa in Japan between September 2019 to March 2020. Being a freshly graduated student, I was running around Japan on a shoestring budget during my last 2 weeks there. One day, while I was in Hiroshima, after climbing a horrendous hill to access an art museum, I found out the ticket price was nearly 10 times what I'd expected it to be, checking the fare price online. Needless to say, with my low budget, I decided against the museum and took a seat outside since the hill offered a great view of Hiroshima next to the river. After a few minutes, a middle-aged Japanese man, came out to also appreciate the view and asked me in Japanese if I could take a photo of him with his phone. Because I'm Asian and I could speak Japanese at a decent level at the time, at first glance, I often get mistaken for a genuine Japanese person. So he was surprised to find out that I wasn't from there. We ended up talking for a while, and out of nowhere, he asked to see my hand. Oh, God. Hesitantly, I obliged, and it turns out he was trying to do a palm reading. However, it didn't end there. After the reading, from his bag, he pulled out a big, worn-looking binder and a notebook. He began asking me a ton of questions, like how many letters were in my name, my birthday, etc., all while writing down numbers 1 to 9 in multiple 3x3 grids in various patterns, based on my answers, in combination with references to the old book. To this day,
I still have no idea what was going on with those numbers. Through this, he was apparently able to discern many things about my past and future. The most interesting fact being that apparently I was meant to meet the love of my life last year, and I can confirm that this did not happen. Before we parted ways, I asked to take a photo of him with my film camera next to the view of Hiroshima. So now I've got a picture of some random Japanese man doing double peace signs in my photo album. Have you ever had your future told while in Japan? What are some common fortune-telling practices there? Keep up the good work. I'm wishing you a great holiday season. All the best, guys. Crystal from Vancouver. I mean, that's nice, isn't it? I don't know. I don't like palm reading. I'm not. Hands, what do you make of it? Hakabucha can. There's a lot of action happening on this side of the hill. To be quite frank, it's fantastic. I really want to see this picture of this old man from Crystal. So give us a tweet. If you email it, Chris won't find it in the email box, but give us a tweet of it. But I just very much like the fact that it's almost, the thing is, it's difficult, isn't it? If you do that and you are in the West or anywhere apart from I don't know, there's this kind of infantilization of all Japanese men that it's not as creepy when all Japanese men do it. You know what I mean? If I was like hanging out on a hill with me book of runes, chatting up lasses, it'd be like, you fucking creep. But when an old Japanese man does it, you sort of go, oh, so solemn, so clever. So wise. It's Mr. Miyagi out of Karate Kid, isn't it? It's that old wisdom. Wise man. I want to try that. I want to go up to people in Hiroshima and be like, let me touch your hand. Show me your hand. Oh yeah, you're gonna get married. Pick a number between 1 and 8. Yeah. Well, I do wonder what he was doing. Was he? I think he secretly worked for a magazine in Hiroshima and he makes Sudoku, and he was just getting some numbers or something to make a Sudoku. Yeah. Celestial numbers that mean things to people. I think with maybe his kind of projections, his kind of Nostradamus style projections on Crystal's life, it may be a kind of it may be delayed by the pandemic. So maybe it's going to happen next year, Crystal. If your man or woman is to see you in the future, they may have been delayed somehow. That's a good point. Good point. Keep an eye out for 2022, Crystal. See what comes your way. What I love about that story is it's a pretty unremarkable sort of event, isn't it? A man just touching your hand and writing some numbers down in a book. But because it's on a holiday, you just remember these moments when you bump into strangers. You just remember them so clearly. Like I still remember the time I went to like a hot spring in Yamagata, and I came out and I was just sitting on a bench, really tired and worn out and relaxed, like you are. You know, when you're sort of dehydrated like a prune after going in onsen. And some man just came out. An old man, he was wise because he's Japanese. Wise old man. He came out, wise old man, Mr. Miyagi, innit? And he came out with some cherries and just went, "This is cherries, very famous." And I was like, "Yes." And he gave me the cherries and walked off. And I remember that clear as day, even though it was 8.5 years ago, just because it was an interaction with a stranger. Munch them down. Exactly. I made short work of those cherries. But you remember those things, don't you? You remember those interactions with strangers. That's what defines a trip or a holiday or like just travels, just meeting people, having those wonderful moments, having your palms read. Wonderful. I've said it before. There was a guy in Golden Guy who basically he's a bit of local colour. He'll go into a couple of the bars and he'll pick up a guitar and he'll start playing "All My Loving" by the Beatles, and which is very nice, and it certainly sticks in the mind. But if you can watch any video on YouTube of someone going to Golden Guy, this tit is in the background with his guitar playing "All My Loving," and it was all magical to us when we saw it. But you can see the tiredness of the manager who keeps his guitar behind the bar, the tiredness in his soul of hearing "All My Loving" every couple of hours, every single night by this guy, who probably does it for free booze. I mean, I get that. Whenever I go to Kyoto, there's the path of the philosopher. It's a little stream that runs down the side of Kyoto, and it's a lovely place for a walk. And there's always a man that'll approach you randomly, and you're like, "Oh God, am I going to get my palm read? Am I going to get told I'm going to get married?" And it's just a man who picks up flowers from beside the river. It makes it into like a little boat, what can be described as a boat made of flowers, and then he gives it to you, and you drop it in the river. And if it's upright and it sort of lands upright and floats off down the river, you get good fortune. And every time I get to Kyoto, I bump into him, and he acts as though it's the first time we've met. And it's just like having this like Groundhog Day style interaction every 1 to 2 years. Every time I'm walking along Philosopher's Path, because he's just there, he's just doing it. Is it more satisfying than talking to a bloke from the northeast of England, though, every week for no good reason or profit? Every time I drop that flower boat in, Pete, and I don't know if it's going to land up right or not, I get a little rush of excitement. It's like taking a drug. Not that I've ever taken drugs. Never done that. Lead us into the story of the week then, Pete. What have we got this week? What's going on in the world, the land of the rising sun? First things first, coffee's a drug, mate. You're sipping a Boss Coffee Black right now. Coffee's a drug, mate. Did you not even know that? Coffee's a drug, mate. Coffee's a drug. Chris, now this new story tickled my emotional ivories because we all know how difficult it is to do anything in Japan, thanks to your friend and mine, bureaucracy and admin. When you've got like an office job, when you've got a job that kind of relies on different working parts of different people, to end your employment with a company, you have to fill in like a million forms. You've got to talk to your employer. You've got stuff like unpaid overtime to clear out. You've got unused vacation days because the Japanese work so hard. They are constantly, the company constantly owes them time and money. But to make all of this easier, to kind of help you kind of tidy up the admin a little bit, there's a company, and we've spoken about this company before, but the changes they've made to their operations really made me laugh. It's a Taishoku Daiko, a job quitting proxy service. I forget the name of it, but in Tokyo, basically it just holds your hand and just goes, right, pay us the money, we will
effectively just cease your contract with your company for you. We will talk to them, we'll sort it all out, and you don't have to worry about the emotional or physical hardship it is to actually finish your job. And they've added an extra service, and I don't know whether it's about COVID, I don't know whether it's because of the job market's changed so much, but now they've got like an all-you-can-eat service, like an all-you-can-quit plan. For 3,500 yen a month, you can use the service twice a year. Because if you were like quitting a job, you might want to quit the job like today. You might, I'm done with this, I'm sick, I'm getting out of here, tell my boss to go F himself, thank you, and you clear off. But in the panic, you may join a job that you don't want. You may join up with a company that you're panicking, you just want to get away from your previous company, and you may want to quit that job as well. Get a job with Pete Donaldson. Jump from Chris Broad Enterprises to Pete Donaldson franchises, and you're probably panicking again. You probably want to leave it again. Absolutely. So you could basically, they've added this all-you-can-quit system to the Tashoku Daiko, and you can quit a job twice a year. But someone has pointed out, rather hilariously, that you can only use it twice a year. And the cancellation fee for the all-you-can-quit system is the same as what you'd be paying if you used it for a year anyway. So the cancellation fee doesn't make any sense. And it also has an auto-renewal, and the window of turning that off is 14 days at the end of the year, which means you could find yourself having to get yourself a job-quitting service. Get yourself a subscription-quitting, for a job-quitting service, if that makes any sense. But fundamentally, Chris, would you have found this kind of service useful when you quit your job as a TEFL teacher? When you were in the JET programme, how did you sort of broach the subject that you're going to be leaving the TEFL service and just basically not doing it anymore? First of all, I'm just astonished this exists. Can you imagine this? Does we have this in the UK? Does it exist? I think there's probably something like that. But I mean, how much admin is there really? They send you a P45 at the end of your thing. You get paid out for any holiday. It's all a negotiation. The only thing that remains to be seen is like one of those excruciating exit interviews. They're quite tedious, aren't they? I guess so. I mean, I think it's because maybe in Japan, a lot of employment's very much for life, right? They say it's a lifetime job. So to leave a company like that is a big deal. Yeah, I think it's an expectation. You're just going to be there for 40 years, retire, and then die. And so maybe there's added pressure. Maybe they need these sort of companies. It just seems really dystopian and sinister. You have to hire a company to help you quit your job. There's something very bizarre about that. I mean, no, luckily on the JET program, it's very easy. Like they ask you like an entire year in advance. You have to decide if you're going to stick around or not, right? It's a pretty ridiculous time to quit. Like I think you leave your job in July, and you have to decide by September or October the year before if you're going to quit. So they can like find a new person and just sort of make it all go very smoothly. Every now and then, a very naughty foreign person teaching English will just go anyway and cause a shitstorm of issues and problems and taint all foreigners in Japan. So if you come on the JET program, where you come in to teach English, try to avoid quitting early, unless your company's really bad and treats you badly. Because fuck them. It's a language school. They make profit. They make money. This isn't the education system. Fuck them. That's what I say. Just walk out on them. And that is why you didn't get on the JET program, Pete. They probably could have told by your ruthless streak, your cheekiness, that you would have just walked out the door halfway through the contract and gone and done something unproductive in a bar. But it is sinister. And so you need a job quitting company to quit the job quitting company. Is that the irony of the situation? I'd love to meet some people and interview them who have done this, who've actually done this process. I just can't wrap my head around it. It's just so ridiculous. It's very expensive as well, and the fact that they're quite restrictive with their own contracts, it just makes you sort of go, guys, what are you doing? This isn't a good look for you. So you got to pay about $400, right? 39,000 yen for this special job quitting service. I mean, it could work. Could be a good price. But how do you get out of it then? How are you supposed to get out of it? Well, I mean, at the end of the year, you sort of go, well, I don't want to go forward with this job quitting service. I'm quite happy with my job. But you've only got a 14-day period in which to cancel, unfortunately. So it's actually quite restrictive in itself. That's what I find quite exciting about it. God, exciting or sinister, you decide, guys. But I'm going to dig deeper into this. This is quite an interesting thing. We'll be back with your questions and comments in the fax machine in just a moment, guys. And we're back with the fax machine. What have we got this week from our listeners, Mr. Dawson? We got a message from Ayana. Hi, Chris and Pete. Do you ever get homesick? And do you have comforting things that remind you of England, other than visiting that weird British theme park, of course? If so, what sort of things do you get up to remind yourself of Britain, Chris? Enjoy the end of year celebrations. Fingers crossed for a better year in 2022. Well, we're already there if you're listening to our voices right now, unless I've done something horrific with the upload system. We're there. I mean, I sit down every day and I watch a speech by Boris Johnson, and I get fired up and motivated, and I feel like I could do anything when I hear Boris Johnson speak. Also, I eat British crisps. Somebody sent me, a family member sent me a crate no less, of British crisps, Walker's cheese and onion, McCoy's salt and vinegar, Watsits, Quavers, Skips, Hula Hoops. I got the whole lot, and I've almost eaten them all in the last 10 days. It's pretty worrying, and that is why the gym hasn't done anything necessary, the last 2 weeks. What is the difference? I watch a lot of there's that bloody. It's like it's set in an airport, airport security, Melbourne, and it's just loads of people, massive families coming in from China with so much carry-on and so much checked-in luggage filled with spices and vegetables you could easily buy in Chinatown in Sydney or Melbourne or wherever they're landing, and stuff like that. And they always get in trouble, and they're always told, you can't bring in all of this food. How can you get away with that? Just importing random crisps from any arsehole from the world, any arsehole in the world. I don't know, to be honest. I don't know how they got through. It was quite a lot of crisps,
There must have been some fees to be paid, some taxes to be paid on this importing of British crisps. But I mean, that's pretty much what I do. I do watch a lot of like British sitcoms and shows, but I don't need a reminder of the UK because every day that I live in Japan, you know, people ask where am I from, and I go the UK, and then we end up talking about the UK quite a lot. So I feel like it's never really been an issue. I don't need to be reminded of England, but if I do, of course, I have the podcast every week I honour with Pete Donaldson, and that is all the British culture I could ever need. We got one here from Tari, like Marie, but with a T, from New Orleans. Hello, Punky Pete and Cheeky Chris. I travelled to Japan for the first time in the fall of 2019 for the Rugby World Cup, and I had walked by a not so inviting bar called Lennon, a rock bar. When I opened the door, Lil Walter filled my ears. Walking in, I saw a wall full of albums and a lovely owner, Hiroshi, and his wife Satomi. Once he realised I was from New Orleans, he started to pull NOLA artists' albums, Dr. John, Alan Toussaint, and so many others. There are so many holes in the wall bars in Japan. What are some of your favourites? All the best, Tari from New Orleans. Pete, you like holes in the wall? You like holes in the wall? Give me your best. I do. What have you got? I do. I mean, there's bar in Osaka. There's bar Rock, and also I think Rock Bar Cherry Bomb. I think in Osaka. You've got the classic bar Rockaholic in Tokyo, and there's also one called I think Bar Rock around the corner as well, which is quite fun. They got free dartboard and warm sake and lovely shots of Yogurito. I've not treaded the dirt in my boots in any rock bars in Sendai, but maybe Chris, you could do something. You can do something for the listeners here on the podcast, and right now, what time is it? Where you are? Just get out there, find yourself a rock bar in Sendai. I mean, I've already got a ramen shop. That's more than enough for me, to be honest. I'm still struggling to run this bloody place. There's that the cocktail bar in Shibuya that I always thought was like a tourist trap, but it's supposed to be quite good. It's the one where they make movies after the drinks. And Charlotte went there recently for one of her videos and told me about it. I think it's called the Whales of August, right? The Whales of August. It's cool. That's it. Yeah, so after they name every cocktail after a film, but the good thing about it is that the Japanese don't necessarily, or certainly the owner of this bar doesn't necessarily know what a big Hollywood hit is, so that he will sort of go. So there'll be films. I mean, look, I've got a lot of love for the film Air Bud too, about or Soccer Dog, a dog that plays soccer. Like, it's that kind of era, it's that kind of like caliber of film. He names some of the cocktails after, and you've got the big ones, like I don't know, Avatar. But then there's like films like The Untouchables and stuff. And you're like, why have you named a cocktail after The Untouchables? It's very, very strange indeed, and everything's written in Romaji kind of characters, and it's good. It's a lot of fun. I mean, I haven't really understood the concept. I think you sort of sit down, you say a film like Jurassic Park or Schindler's List. I'm just reeling off Steven Spielberg. You sit down in a bar and say Schindler's. I want the Schindler's List drink, please. That came out because I thought Jurassic Park. What does Steven Spielberg do next? Oh yeah, just working my way through his portfolio. Have a Ready Player One. Let's go for Ready Player One, Chris. Lord. But then they make a drink based on the film. So Jurassic Park, what would they do? Amber. They put little flies in it, little mosquito and amber in there. It's very much. They never explain their process. They never explain their creative process. They just name. But it's interesting because you do see films like just weird films that I want to throw Sherlock Bones, Undercover Dog at them. It's a dreadful film from like the 90s. Exactly. And just see what they do. Will they look it up? Yeah. God knows. We got one here from Jackie from Austin. Over to you, Mr. Donaldson. Hello, Jackie from Austin, Texas, USA. My name is Jackie. I'm a fourth-year university student in Austin, Texas. This morning, I found out that I was offered a job in Japan. Since I've been aiming to work in Japan for years, I've gotten really comfortable with the thought of being on my own and adapting to Japan. However, I've never really got over my fears about earthquakes. I've been in Austin my whole life. It's a really safe area with basically no natural disasters. Since the UK is similarly a pretty safe place, do you guys have any tips for getting used to earthquakes? How did you react during your first earthquake experience? Thank you so much, Jackie from Austin, Texas, the USA. When was your first earthquake experience? Did the earth move for you, Chris? Especially after I've eaten loads of chicken, I'm walking around on the bloody floor. I mean, look, when was the last time I experienced an earthquake that was big? It would have been about 10 months ago when I was in Hokkaido. There was was I in Hokkaido? I can't remember. There was a big one in 2021, the biggest that I've ever felt, actually. And it scared the hell out of me. I was in a building, I think it was like 10, 15 floors up. And I thought I was going to just die. It was really scary. But that was the only one I've had a really big experience of it. The first time would have been probably 6 months into living in Japan when I was in my apartment. I was sitting at my desk on the floor, just in my apartment, and the whole sort of building just sort of swayed. When you're in a big building, often it doesn't shake like in movies and things fall over. You just get more of a swaying feeling. So if you're in a skyscraper or a big building, you'll just feel like a gentle swaying, hopefully. But if you're in a smaller place, you'll feel a lot of shaking. I am worried looking around my studio right now at all the glasses, all the cutlery, all the crockery. God forbid if there's an earthquake, it's all going to come crashing down. It's going to be the messiest ramen shop ever. It's going to be awful. What am I going to do? A lot of it is... I mean, surely a lot of it is kind of polystyrene and plastic and stuff, so you might be all right. Yeah. How dare you? This is real stuff in here. It's a real glass. This is real stuff, for crying out loud. It's a set. It's not real. Have you been to Austin, Chris? There's I think they call it the Colorado River that runs through it. It's a big bridge going over the top of it. A lot of bats. I want to say bats under there. Maybe not. Either way, I love Austin, one of my favourite cities in anywhere really. And they call it the Colorado River, but that
I know the Colorado River is long, but I thought that goes like west to east, down from California up to Colorado. How is the Colorado River heading down to Texas? If someone could let us know, not necessarily Japanese based, but fuck it, we talked about leaving your job about 5 minutes ago, so it's all good. How does the Colorado River work? Why is that so difficult to understand? It's a long, winding river. I don't think it does, though. I think you're getting confused. The Colorado River goes from California up to Colorado, but I'm fairly certain in Austin, Texas, it's called the Colorado River, the big river that goes through Austin. And I'm confused. Is that part of the Colorado River? You got it wrong. We're going to look it up. Oh, yeah, I've got it wrong. Let's make that Go away, look it up. We'll solve this mystery in next week's episode. I'll talk about my book, but for now, guys, no matter where you might be out in the big wide world, thank you for joining us this week on the podcast. We'll be back to do it all over again next time. Send your questions into us at abroadjapanpodcast@gmail.com. And no matter where you might be out in the big wide world, have yourself a great day. Bye for now. Colorado River in Austin. Now I've heard everything. Abroad in Japan is a Stack production and part of the Acast Creator Network. Você acabou de sintonizar na Frequência X, podcast original Spotify e Parcast. Sintonizem baterias de carne, fedorentas e antigas e quase desnecessárias. Vocês estão aqui na Frequência X a serviço não das máquinas 3D, mas sim da verdade. Muito bem, muito Olha bem. aí. Você, muito como eu já bem. falei, é o 3D, mas tem um Afonso na frente. Olha só, eu sou quem então? Você é o Afonso 3D. E você é o Afonso Solano. Exatamente. Queridíssimo 3D, o que anda acontecendo aí com o nosso planetinha, meu querido alienígena? Rapaz, todo dia é uma novidade diferente, Sim. né? O que sempre nos relaciona com o mundo e com o universo são os alienígenas, porque sem eles Sempre. Não estaríamos sequer não aqui. estaríamos sequer aqui. Não. E cientistas fizeram um cálculo muito louco, tá? Que confirmam que a gente conseguiria falar com 36 civilizações alienígenas. É comprovado Temos um número. que conseguiríamos, agora, hoje, em 2021, finalzinho do ano, a gente conseguiria falar com até 36 civilizações espalhadas pelo cosmos. Meu Deus do céu. Essa não é a famosa equação de Fermi. Não. Essa equação tem um outro nome, equação de Drake. Drake. Que isso é sempre um nome legal. Não é? Não tem nenhum que é tipo a equação de Earl. A equação de Epaminondas. Epaminondas, né? Não tem, é sempre um Drake. Então, cara, e a equação de Drake ela é um argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas, olhe bem, Ativas. ativas em Os nossa alienígenas galáxia. também se dividem em ativos e passivos? Passivos, olha aí, fica o Exato. questionamento. Que legal. Então essas são as ativas, ou seja, aquelas que estariam entrando Por cima. Por cima da situação. É, isso aí. Elas que estão chegando aqui, né? Estão interferindo ou observando e tal. Esse número ele te deixa decepcionado ou animado? Então, na verdade, é um mixed feelings. Por favor. Porque, ao mesmo tempo que me deixa super empolgado, puxa, eu vou conseguir falar com 36 Número bom. novas raças, não é tipo países, eu não vou falar uma 36ª língua, eu não vou falar um aramaico, Não. sei lá, não é isso. Ah. É você se comunicar com alguém que vive nas estrelas, Afonso. Então eu fico super empolgado. Ao mesmo tempo, fico um cadinho chateado, por quê? Tem a palavra probabilidade no meio, e eu não gosto de probabilidade, eu gosto de concretização. Agora, Certezas. meu irmão, a gente vai falar ou não, parceiro? É, homem de certezas. É isso aí. Eu fico pensando também que já tem alegria, né? Você falou aí, poxa, 36, né? Novas possibilidades culturais aí, etc. Tecnológicas, mas também são 36 novas possibilidades de morrer de formas horrorosas. Né? Que torturas, que destinos horríveis essas 36 espécies podem ter nos planos aí para nós, incluindo aquelas que não são orgânicas. É verdade, olha aí. No ano de 1999, as irmãs Wachowski lançaram o que viria a ser um fenômeno cinematográfico, The Matrix, com Keanu Reeves, Carrie Ann Moss e Lawrence Fishburne. A obra retratava um futuro onde os seres humanos haviam sido escravizados por máquinas que eles mesmos haviam criado. Mas e se nossos possíveis algozes artificiais não fossem criados por nós, mas sim viessem das estrelas? Então, caro amigo Afonso Solano, Matrix Resurrection, o quarto filme da franquia The Matrix, chegou. Olha, você fez duas referências ao Nazareno aí. Olha, exatamente. Resurrection Exatamente. e Entre Nós, né? Ele está no meio de nós. Ele que talvez esteja numa futura frequência X. Um episódio polêmico. Olha, será muito polêmico, mas polêmico. provavelmente traremos pessoas com garbo e conhecimento para falar sobre, pra gente não ficar aqui só eu e você teorizando, porque afinal de contas a gente tem que trazer a verdade, e a verdade não está só com a gente. Não. Ela está com outras pessoas também. E ele era o caminho e a verdade. Olha aí. Hoje estamos muito religiosos. Olha, isso tem uma coisa que as máquinas não gostam, é a religião. É verdade. Tem um negócio que eles não entendem, né? Porque a gente aqui tá fazendo essa conexão com o Matrix e a frequência X, porque nos fez lembrar, né, 3D, de outras obras da ficção que retratavam seres alienígenas, no entanto, não carne, como nós, mas sim máquinas. A primeira, óbvio, que a gente não podia deixar de falar é Transformers, né, cara? É, o próprio Optimus no filme do Michael Bay, né? Ele fala, we are robotic organisms from the planet Cybertron. Exatamente. É diferente de algumas outras raças que são híbridos ou são micro-organismos, quase um ciborgue. Não, os Transformers eles são full robôs. Full robôs, exatamente. Né? Mas sencientes. Eles, inclusive, têm uma questão de se eles têm alma. É, Tem exatamente. o filme do Michael Bay, tem céu, né? Tem lá o céu dos robôs e tal. Mas, em essência, eles são máquinas, eles têm alma. Depende do referencial. É, o robô já não é, né? Porque o robô, se a gente for retornar aqui na essência da palavra, ele é algo que faz uma ação pré-determinada. Programada, né? uma programação. Repetitiva. Os Transformers não são nada disso. Eles têm consciência, eles têm free will. Exatamente. Né? Não é o filme Free Will. Não é Free Will, não é da baleia. Não é o da baleia. É livre-arbítrio. Isso, exatamente. Eu acho que os Transformers passam por uma questão que, pra mim, é um dos grandes gaps da procura por vida fora da Terra. A gente tende a procurar vida fora da Terra baseada em carbono. É, isso aí. Lógico que a ciência precisa partir de um princípio. É. Mas isso sempre me deixa um pezinho É. atrás, sabe? Uma pulguinha atrás da orelha, por quê? Você tem um pé atrás da sua raça? Não, não é o curupira. Ah, Não, desculpa. não.
Os Transformers, eles podem ser o que são, porque a composição deles é do metal e eles são seres vivos, conscientes, sencientes, com uma constituição diferenciada, com outro tipo de metal nióbio, de repente. A base, né? A base deles não seria carbono. Então sim, ok, são considerados aí na cultura pop uma bela referência de alienígenas robóticos. Sim, robóticos. Mas e por que nós não seríamos robóticos pra eles? Afinal de contas, uma coisa que o ser humano gosta de fazer é ações repetitivas. É verdade. O próprio sexo é um exemplo. É verdade. Você ficar daquele jeito durante muito tempo. Principalmente quando a outra pessoa fala tipo assim, isso, assim. Exatamente, é aí que você não quer errar. Inclusive, uma dica aí pros menos experientes. Você menino, principalmente você menino aí, né? Se a menina falar pra você isso ou assim, simplesmente continue fazendo exatamente o que você está fazendo. Até ela fazer cara de triste. Cara de triste é porque você errou e não conseguiu. Exatamente. A dica rápida da frequência X. É isso aí. Peça pela sua saúde sexual também. 3D já que se abriu com uma obra que, apesar de ser dos anos 80, da nossa infância, né? Ela é nova por conta dos filmes do Michael Bay, então eu vou fazer uma ponte de Buzur. Olha aí. O segundo volume de Parachim de Carvão nas livrarias e Amazon. Não, o terceiro, cara. Mas só o segundo. O terceiro é o Guardião Cego. Sim, a ponte de Buzur. São muitos nomes, não vai ser coisa pulp e tal. Mas faria aqui uma ponte rápida de Buzur para o que é considerado um dos primeiros robôs alienígenas do cinema norte-americano. Olha aí, é o Ro-Man, ou o Monstro Robô, de 1953. Quem era ele? Quem era Ro-Man? Olha, vocês aí que estão nos ouvindo devem lembrar da imagem clássica dos anos 50, do filme preto e branco, onde tem... É tipo como se fosse um gorila, né? É um gorila, peludaço, com um capacete no lugar da cabeça, com duas anteninhas, e ele normalmente carregando uma mulher, gritando, desesperada. Não a culpa. Eu estaria fazendo a mesma coisa se eu estivesse no colo de um bicho desse. E segundo a sinopse do filme, ele é um robô lunar que invadiu a Terra. O plot é simples. De repente ele dá a parte escura da Lua. Você viu que recentemente manteram um quadrado lá? Sim. A China, rapaz. Eu vi a China, mas por que tirou uma foto de longe, né? Eu não quero falar sobre isso não, cara. Essa notícia me irritou. Te irritou? Não, ninguém quer você irritando. Porque alienígena irritado não sabe o que acontece. Agora eu fiquei pensando na reunião criativa pra esse monstro, né? Nos anos 50 já tinha livros de ficção científica melhores. Eu fiquei pensando, cara, tipo, não tinha um design melhor, não contrataram um desenhista. Rapaz, o nome disso é falta de dinheiro. Foi pra ele. Né? Falta de dinheiro. Pegaram uma roupa Vamos fazer. O cara viu o concept design todo, né? O cara desenhista, fez um negócio bonito. Aí o cara viu assim, olha só, tá lindo. Mas eu tenho uma roupa de gorila em casa. Você tá lá em casa, é só passar um aspirador nela. Aí o outro, puta, eu tenho um capacete daqueles que parece de mergulho, dá pra gente dar uma lapidada. Mas... É isso, rapaz. Temos um filme, parece. Exatamente. Uma trivia rápida aqui, dando uma do André Gordillo, nosso homem trivia, amigo do programa. Amigo do programa. O Predador. Hoje em dia, um monstro magnífico, né? Graças a Deus, injetaram dinheiro no raio do filme, que era pra ele ser uma lagosta. É verdade. Era pra ser o Van Damme, de homem lagosta. É verdade. É muita coisa que era pra ser, não foi, né? Outras ao contrário, acabou fundo, né? Exato. Eu vou puxar aqui uma espécie que ela é factual, aqui a gente na frequência vive citando ela, mas que na ficção científica ela também é representada. Porque eu acho que vale aqui a nossa discussão sobre essa possibilidade dos alienígenas Grey serem, na verdade, robôs orgânicos. Né? Sim. Você gosta dessa teoria ou não? Na verdade, eu gosto do desenrolar dela. Porque eles em si, eu acho que eles são os seres mesmo orgânicos. Tá. E eles criaram as versões deles mais altas. Porque na ufologia você sabe, você tem os Greys mais baixinhos, você tem os Greys mais compridões altos. Eu gosto da versão de que os Greys, Zé Linguiça, os Greys compridões são os autômatos dos Greyzinhos. O equivalente aos nossos androides. Exatamente. Eu gosto dessa. Dessa eu acho legal. Dessa eu acho bacana. Eu gosto. Você sabe que um dos testemunhos que reforça essa coisa dos Grey talvez não serem orgânicos, ele vem do Bob Lazar. Bob Lazar, a gente vai fazer um programa sobre ele, mas já citamos ocasionalmente, né? Um whistleblower, né? Uma testemunha aí que alegou ter trabalhado aí fazendo engenharia reversa em discos voadores para o governo norte-americano. E ele disse que quando ele entrava nos discos para fazer o trabalho de engenharia, as aeronaves não tinham banheiro, cozinha, espaço para qualquer tipo de mantimento e tal. Então, na teoria dele, falava, cara, ou essa porra tinha uma nave mãe, que a gente tá vendo só o disquinho, né? O Independence Day mostra isso. Sim, né? sim, A nave mãe, a cozinha fica na nave mãe. Você leva, não trouxe nada, nem uma barra de granola. Vai ter que esperar, né? Porque a comida terra é merda. Ou então eles são robôs orgânicos, que não tem essa necessidade de excretar nada. A teoria não é de todo ruim. A versão estendida dela eu compro melhor por conta da ligação emocional que os Greys tiveram com alguns povos nossos, povos terráqueos. Sim. Mas a própria teoria da Terra Oca, por exemplo, há um povoado Grey dentro da Terra Oca que interagiu com alguns povos. Isso, eu tô falando aí de épocas imemoriais. Diria Paulo Coelho. Outro amigo do programa aí, ó. Gostaríamos muito da presença de Paulo Coelho aqui. Olha aí, que pessoa incrível. Ele é um cara que a gente pode chamar pro bunker. Olha aí. Acho que ele manteria segredo. Pô, com certeza. Não, com certeza. Eu acho, inclusive, que ele investiria, ajudaria a gente, seria um mecenas nosso pra tornar o bunker invisível. Olha aí, fica a sugestão aí para o mago Paulo Rabbit. Eu recentemente, Afonso, comecei a rever Battlestar Galactica. Olha aí, cara. Voltei. Eu vi aqueles dois filmetes que fizeram pré a série. Filmetes não são filme mesmo, de 1h40, que introduziram a série pra depois começar uma série de TV mesmo. Você sabe que eu tenho dois esqueletos no meu armário, né? Como se diz aí, que são Battlestar Galactica e Doctor Who. São duas séries mega nerds que eu nunca assisti. Eu sei a mitologia, sei as histórias, já vi vários textinhos, mas nunca consegui parar e até talvez me interessar. Eu sou assim com o Doctor Who também. Nunca nem vi nada, assim, nem a velha, nem a nova, nunca nem vi nada. E sei mais ou menos a mitologia, eu sou um nerd meio nesse sentido. E o Battlestar Galactica, o plot dele é que os humanos criaram robôs autômatos com o objetivo de ajuda desses robôs ajudarem, tal qual estão fazendo hoje em dia, tal qual hoje em dia fazem, né? Pra ajudar no dia a dia, só que esses robôs criaram consciência. O que eles fizeram? Abandonaram, enfiaram a porrada nos humanos. E resolveram criar uma própria sociedade pra eles. No espaço? Entendi. Então, ou seja, apesar de serem criados por humanos, eles se tornaram uma raça alienígena. Sim. Interessante, eu fiquei na dúvida. Seu juiz, há precedente. Acho que vale. Tá bom, sabe? Eu lembro que o visual deles na série antiga era meio tosquinho, mas não foi de orçamento que ele falou. E aí depois tem eles como humanos, né? Uma coisa quase Blade Runner. Isso aí. Isso aí. Eles tinham um visual meio aqueles robôs de Star Wars das antigas, aqueles mais parrudos, sabe? Eles tinham um visual quase Stormtrooper. Era meio assim. Isso aí. Entendi. Mas o objetivo deles era destruir os humanos, porque eles se sentiram escravizados. Eles assumiram consciência e sentimentos ainda, porque se sentiam depreciados e escravizados pelos humanos e queriam se vingar. Esse é o problema da vingança. Ela tem sentimento. Então fica a dica aí, quando inventar um robô, não invente um consentimento. Em 1999, não foi só The Matrix que apresentou máquinas ameaçadoras, não. Um filme que eu acho muito bacana. É um filme fraco, tá? Mas pra quem é nerd, ficção científica, né, e tal, monstro, ele é um filme muito bom. Chama-se Vírus, de 1999, com a Jamie Lee Curtis, a Final Girl de Halloween aí, né, pra quem gosta de filme de terror também. Cara, a ideia desse robô alienígena é a seguinte. Na verdade, a força alienígena, a consciência extraterrena, ela vem do céu como uma descarga elétrica. Ou pelo menos é assim que o olho dos protagonistas interpreta. Vem do céu como se fosse um sinal. Sacou? Lembra no filme do Tom Cruise aqui dos alienígenas, o Guerra dos Mundos? Sim, quando a gente vê aquele raio descendo, dá a entender que ele tá mandando o alienígena ali, a navezinha ali, mas na verdade não. Na verdade ele tá despertando dessa coisa aí. Mas no Vírus, você falou sobre
sobre a busca por vida alienígena, que a gente fica procurando coisa de carbono, o que o vírus ele dá a entender é de que essa vida alienígena, ela é elétrica ou energética. Ela não tinha forma física. Ela entra no computador lá do navio e tal, e as máquinas começam a fabricar outras maquininhas, pra dar forma física a essa energia. Então eles pegam os marinheiros e transformam os marinheiros em ciborgues, todos conectados a essa energia, essa consciência coletiva. Tipo o do Ultron, que vai se multiplicando e aí... Sim, mas assim, o Ultron, ele é um robô, ele é uma CPU, digamos. O legal que eu achei do vírus é que é uma força alienígena que, pra ter forma, ela usa da nossa carne junto com o metal do navio e faz ciborgues nojentos, meio zumbis, assim, sacou? Mas isso é muito maneiro, cara. Eu nunca vi esse filme, É legal, só que eu acho que ele ficou apagado por conta de Matrix. Ou por conta que é uma merda mesmo, né? Talvez seja. Talvez seja, eu tenho um certo apego. O plot é interessante. Gostou da ideia? O plot é interessante. A parada de uma forma de vida que, beleza, não é exatamente robô, mas ele vira um robô. Sim, Então, eu achei que cabia aqui. Você abriu um precedente quando você falou aí do Silence. Então, trouxe um pouquinho a regra. Não, mas eu achei legal, achei importante. Um filme que eu vi completamente despretensioso, assim. Eu não tava esperando nada do filme, assim. Eu tinha visto que é bom, assim, um amigo meu falar bem, o outro, não gostei tanto. E eu amei o filme, eu vi ele mais de 4 vezes. Oblivion, com Tom Cruise, cara. Caramba, esse filme é muito legal. É muito bacana, cara. E ele realmente tem um robô alienígena no Sim, final, né? sim. É um tipo um triângulo, sei lá, uma parada meio Kubrick, né? Exatamente, Assim, essas pinturas de sci-fi dos anos 70, né? Era uma consciência mecânica que utilizava a Terra como se fosse ali, fazendo uma alusão, vamos lá, puxar pra Matrix, pra poder se alimentar e poder cantar pra subir pra algum lugar. Então ele tirava recursos da Terra, mas pra isso ele criou um mundo de simulacro onde existiam casais clonados pra poder alimentar essa consciência alienígena mecânica, que a gente não sabe no filme agora. Eu acho que eles não dizem de onde ela veio. Não diz. Por isso que a gente tá presumindo que ela é alienígena. Exatamente. Até pela sua forma. Exatamente. Né? Essa coisa da falta de referência humana, eu acho que é o que sugere que essa porra veio do espaço. É um bom nome de filme. Esta porra veio do espaço. 3D, eu estava montando a nossa lista aqui, eu citei esse nome desse filme rapidamente pra ver se desencadeava uma memória muito bonitinha em você da infância, mas você fez que não, com a cabeça. Tem um filme que é produzido, se me lembra, pelo Steven Spielberg, chamado O Milagre que Veio do Espaço. Eu lembro do filme, mas eu não lembro. Eu lembro sem lembrar. Tô botando aqui as imagens pro 3D olhar, mas é a história de um bando de velhinhos que moram num prédio. Já lembrei. Só de ver a imagem. E aí tem uma coisa acho que tem uma empresa que quer comprar o prédio deles, derrubar o prédio, não tem pra um dia, aquela coisa. E aí, do nada, chegam esses disquinhos voadores, que são maquininhas. Quando eu lembro quando era criança, eu achava que eles eram discos voadores e tinham bichinhos dentro deles. Mas depois eu revi e falei, não, eles são aquilo. Um deles não chega a ter uma perninha, não, numa hora do filme? Ele tem um neném. Ele tem um neném. Eles se reproduzem. Cara, é muito maneiro. É justamente isso, são formas de vida não orgânicas, devia ter outra missão na história do filme, e acabam se preocupando com os velhos. Com o prédio dos velhinhos. É engraçado, na ficção científica, o idoso, ele atrai o paranormal. Pouco atrai ET, atrai disco voador, atrai... Idoso gostosa, né? Gostosa também, é verdade. Mulheres gostosas, além de morrerem primeiro nos filmes, junto com os homens gostosos, então o importante é ser feio ou normal. Né? Você se você é feio, fique tranquilo. Exato. Você não morrerá primeiro no apocalipse. Exatamente, 3D. Vem cá, e a minha amada idolatrada salve Star Wars? Ou Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Saudade de falar Guerra nas Estrelas. Vamos lá, o que tem no Star Wars? Então, não tem em si uma raça puramente robótica alienígena. Eu acho que tem. Mas você não, calma lá. Na storyline principal não há, mas no Legend, né? Você vê alguns planetas habitados por autômatos, né? Por assim dizer. Mas eu acho interessante a coisa dos ciborgues. Ok, não é exatamente robô, mas tá tentando situar. O Luke Skywalker é um ciborgue, é verdade. Botou a mão no robô. Ele é um ciborgue. Ele, o pai. Quem mais tem prótese ali? Todo mundo perde a mão. Pra você ser famoso no Star Wars, tem que perder alguma coisa. O que eu acho legal, porque a tecnologia claramente poderia fazer outra mão, mas eles botam a mão no robô. Tem um General Grievous, por exemplo. Ele, na verdade, ele era um reptiliano, olha aí. É bem isso, ele era um lagartão. Ele era um reptiliano que, quando foi crescendo na autarquia militar, foi ganhando acoplamentos lá e, meu irmão, no final, você só via, cara, um miolinho. Ele tem um miolinho, tem um coraçãozinho, que o Obi-Wan machuca. Exatamente, ele só um miolinho e 2 olhos, sacou? Correção, foi o Obi-Wan que machucou o coração dele, foi o... Mace Windu. Mace Windu, exatamente. E tem uns olhinhos ali e tal. Mas você tá vendo muitas coisas, você tá fugindo da regra. Eu lembro de uma raça. Não tem desculpa. Sou subversivo. Eu não quero ver desculpa, eu quero resultados. Justo. Tipo J.J. Jameson. Eu não quero desculpas. Cara, eu lembrei, no Ameaça Fantasma, acho que a primeira vez que aparece esse robô, eu não sei se ele é um ciborgue, como você tá falando, mas é um que tá na mesa lá no conselho do Christopher Lee, do Conde Dooku, ou Dooku no original, e ele tipo, ele fala meio assim, um robô meio retrô. Então, teoricamente, no bestiário de Star Wars, eu não me lembro de nenhuma full robô. Esse aí também, ele tem partes orgânicas, sacou? Full robô são uns soldadinhos lá da República, eles são full robô. E se você pensar bem, quem faz esses soldados? O pessoal do Império. O pessoal do Império não veio da Terra, né? Porque não tem a Terra citada no Star Wars. Então se não veio da Terra, é alienígena. Então se o robô foi feito por alienígena, é um robô alienígena. Não, high five aqui, ó. Na verdade, não é high five, é high four. Peraí. Por que high four? Porque high five, em geral, são 5 mãos batendo. São 5 mãos, só no seu planeta. Não. Aqui são mãos de 5 dedos batendo, certo? Então high five. Ah. Mão de 3 com mão de 5, 5 mais 3, 8, dividido por 2, high four. High four, então. High four, folks. Descobrimos que em Star Wars existem, sim, robôs alienígenas. Já que estamos falando de Keanu Reeves aqui em The Matrix, né, comemorando aqui, do 4º filme, outro filme que o Keanu estrelou, que tem um robô alienígena, é O Dia em que a Terra Parou. A refilmagem, né, de um clássico dos anos 60? 77. Sério? Não é. 77 é a música do Raul Seixas. Que é outra alienígena também. Que é outra alienígena. Podemos falar aqui na frequência X. O Dia que a Terra Parou. 51, uma boa ideia. O Dia que a Terra Parou, 51. E o do Keanu Reeves é de 2008. Nós temos um robô muito famoso nesse filme 3D. É verdade. Que é o Gort, ou Gort. Aí vai de onde você mora. Se você morar no interior, você fala Gort. É Gort. Se é no... Gort, no Rio é Gort. É Gort, meu irmão. E o Gort, ele tá ali pra lançar um raio do patriota do The Boys. É, olha isso aí, é verdade. Enquanto o Keanu dá o recado que a gente tá cagando o planeta, fazendo besteira, e os aliens vieram pra dar um tapinha na nossa mão aí, um tapinha de laser. E ele é um robô muito ameaçador. É verdade. Né? Inclusive o design dele não mudou muito do filme Não, antigo. eles mantiveram, mas mantiveram de um jeito maneiro, assim. É como se tivesse ganhado um upgrade, sabe? Tipo assim, ninguém usa mais calça boca de sino, né? Aí hoje em dia é outro, mais moderno e tal. Fizeram, modificaram uma parada, modernizaram só. Eu achei bem interessante. E eu gostei que o robô, ele não chegava a ser orgânico, mas ele era feito de algum material que era diferente, tinha uma textura bacana, um efeito especial do Gort no filme do Keanu Reeves. E aí ele sim era um robô porque ele não tinha muita vontade própria. Ele obedecia o personagem que o Keanu era. Ainda bem que voltamos ao eixo aqui na nossa pauta. É verdade. Também, uma hora a gente já chegava porque a gente vai falar agora de uma verdadeira raça alienígena robótica. Meu Deus do céu.
Amigos, eu voltei a ver Perdidos no Espaço. Lost in Space, já falamos de refilmagens. A versão nova dela, que eu adoro. É legal. Estou acompanhando, tá muito bacaninha. Já tô devorando já a terceira temporada de novo, quase vi ela toda, já numa tacada só. Os personagens são carismáticos. São carismáticos, a família, o bonde da família faz sentido, É, né? A ligação da faz. família faz sentido, não é forçado. É. Ela é uma série de draminha, mais científica também, Sim. mas eles não pegam o científico, então não tem aqueles erros bizonhos que The 100 tem de coisas científicas, Ah, sabe? é? Tipo, The 100 tem umas aberrações científicas que me dá nervoso. Ao mesmo tempo é uma série que é mais leve, ela não é tipo The Martian lá. Não, é Matt exatamente. Damon, Aham, Matt sim. Damon e Martian, não é tão pesado. Não, ela é um draminha familiar mais bacana, sabe? Misturado com aventura. Você tá nos ouvindo agora, recomendo, assistam Lost in Space, Perdidos no Espaço. Ah, você não puxou por causa do drama familiar. Não. Eu não posso dar spoiler, porque o que eu sei já Ah, é spoiler. tá, ok. O que eu já sei é spoiler. Mas, lá, na primeira temporada, Sim, não tem problema pode nenhum, inclusive, né? É o plot da É. primeira temporada. Então, eles caem num planeta e eles encontram um bicho lá todo estupiado numa área que era realmente perigosa nesse planeta que eles caem, assim. É. E aí a criancinha lá, a principal lá, vai e começa a se relacionar. Não preciso contar como, porque isso faz parte da graça de assistir, começa a se relacionar com esse robô. E eles descobrem que esse robô, na verdade, é uma raça de robôs alienígenas. Olha aí. E o design desse robô eu acho interessante porque ele comporta uma pessoa dentro dele. É verdade. É. Pode ser uma pessoa ali. né? Exato. E quando ele vai fazer uma parada música alfabética, aí vira computador. É verdade. Mas eu acho a transição legal. É legal, não é feio. Eles tiveram carinho ali com Sim. a produção ali. Aí você vê que ele encolhe, ele fica É. flexível, dobra, não sei o que e tal. E é engraçado porque ele vira essa forma humanoide pra não assustar o garoto. Porque É a forma dele, na verdade, é uma forma tipo o Grievous de Star Wars mesmo, sabe? Quatro É. braços, umas pernas bizarras, assim, sabe? Pô, Tipo, você pontuou uma bem, cabeça. bem E aí legal. ele vira, ele se transforma, porque ele consegue se remoldar com a composição dele, né? Com a Sim. construção dele. Ele consegue se remoldar e ele cria essa forma humanoide dele, um humanoide gigante, né? De quase 3 metros, mas ele vira um Se humanoide. aproximado. E ele entra num modo bonzinho, porque ele tem um visor, ele tem um LED na cara dele é de LED. Isso. É um LED Pretão. que era vermelho quando ele tá puto, fica vermelho, mas quando ele tá de boa, fica azul. Você vê que elas são cores universais. É, né, cores gente? universais. Vermelho e azul aí, quando as pessoas estão calmas. Universais. É, rapaz. Mas e aí, enfim, ó, fechamos, você tá reclamando, fechamos aí sim com uma raça robótica alienígena. Assim que eu gosto. A pauta em primeiro lugar, a verdade em primeiro lugar. Sempre. Aqui na Frequência X. E se você está em busca da verdade como nós, os Afonsos, os 3 Fs aqui, pena que não é V, né? São 3 Vs, né? Quero ser na verdade e tal. Mas se você também pensou em alguma raça robótica alienígena que a gente não lembrou, você pode marcar a gente nas redes Olha, sociais pra começar. exatamente. Como é que a Olha, gente acha lá? pra me achar é só digitar em qualquer rede social que você quiser na sua vida. Você escolhe uma e vai. Afonso 3D. Beleza. Só Afonso 3D. Afonso número 3 da letra D. E eu sou o @Afonso Solano, Afonso com 2 Fs, tô no Instagram, tô no Twitter. Eu fiz lá um TikTok, mas o TikTok me assusta. Então, Eu tô um velho que começa a ter medo da Claro, mas é tecnologia. normal, é normal. Eu não entendo, então eu não gosto. É normal. É. Eu tenho um vídeo no TikTok que tem 4 milhões de visualizações. Tá de sacanagem, né, cara? É um filme maravilhoso que aparece uma menina de 6 dedos Ah. e aí aparece um cara de 4 dedos. E aí eu falei assim, tá faltando de 3, porra. Aí tu fez, Aí eu fui lá e botei. e aí soma 4 milhões de visualizações. 4 milhões. Meu Deus, meu Deus. Assim vai encontrar Vai você com encontrar, facilidade. vai Não está contribuindo aí. E você contribua pra Frequência X como? Compartilhando o podcast. É verdade. Porra, manda pro seu Primeiro amigo. segue, porque ó, tenho certeza que uma galera que tá escutando a gente aqui agora não segue, esqueceu de seguir a gente aqui no Spotify, super importante pra gente. É verdade, vai lá e Porque clica. assim o Spotify sabe que a gente é amado de verdade. Exatamente, Afonso 3D. Então siga o podcast e apresente, compartilha, bota lá no seu Instagram, tem a função no Spotify, né? Compartilhar já bota, é fácil. E bota no Twitter também, apresenta seus amigos, bota, sei lá, no WhatsApp. Aí, galera, ouve aqui como me divertir, aprendi umas coisas malucas e tal. Por aí que a gente vai É isso. desencafando a verdade por trás do quê? Dos robôs. Este foi um podcast original Spotify e Podcast, produzido por Pod 360. Você acabou de sintonizar na Frequência X. Um podcast original Spotify e Podcast. Sejam bem-vindos, fazendeiros, homens e mulheres do campo, forçados a performar no espaço sideral sexualmente. Eu sou Afonso Rano. E eu sou o Afonso 3D. Queridíssimo Xará, como é que você tá, Xará? Você... Tô bem. O que suas anteninhas escondidas, eu sei que vai desse cabelo verde aí. Opa. Eu já vi de noite. Elas É o gel, saindo. segura, é o gel. É, você passa o gelzinho, gente. E aí à noite elas saem assim pra dar uma refrescada, como uma reação fisiológica. E aí elas captam, às vezes, notícias ufológicas do nosso planeta. Rapaz, na verdade, assim, eu faço quase pesquisas diárias pra ver sempre que tem uma novidade. De vez em quando eu sou impactado por coisas que já passaram, mas eu não tinha pego na época. Cara, me deparei com uma notícia incrível, que o príncipe Philip, que é marido, que já falecido, infelizmente, marido da Rainha Elizabeth II, Olha aí. a dona da porra toda na Inglaterra. Aham. Esse cara, ele era um freak da ufologia. Ele não era tipo a gente, ele era freak, cara. Porque ele usava a máquina pública pra ser maluco. Como assim? Ele usava os recursos da coroa pra Cara, buscar a é verdade? Esse cara poderia ter contribuído muito pra ufologia, mas sabe o que ele fez? Morreu. Fador do prêmio. Ah, não. Antes de... Sim, ele morreu. Ele não divulgava o que ele descobria. Rapaz, tudo começou em 1955, quando ele teve um avistamento. Ele viu. Ele era piloto, ele era Exatamente, piloto. ele viu, ele teve um contato de primeiro grau, segundo Já ele. ensinamos aqui no primeiro programa da Frequência X, né? E aí, rapaz, ele ensandeceu, ficou enlouquecido com o assunto, falou, preciso correr atrás da verdade, que é o que a gente traz aqui nesse programa, The da verdade. E ele, não obstante de ter acesso a arquivos e a patente, ele fez um dos oficiais da Força Aérea Britânica, da Força Aérea Real lá, como assessor oficial para assuntos ufológicos. Ele delegou. Tipo assim, ele tirou o maluco da ativa, falou assim, não, agora você é meu assessor. Cara, é engraçado, né? Porque, em primeira instância, essa informação, ela entra em conflito com algo que eu achei que já era de conhecimento comum, que a família real é inteira de reptilianos, Exatamente. shapeshifters, vampiros de energia pedófila. Ah, mas peraí, mas o Príncipe Philip, ele não é da mesma linhagem. Não é da mesma linhagem, não é. Lembra que eu falei lá dos Stuart, que era da linhagem da princesa Diana lá, que ia combater os reptilianos, mas o que fizeram com ela? Mataram ela. Falaremos um dia sobre o caso de Diane. Sabe que aquela excelente série The Crown tem um episódio, cara, que pra mim é um dos melhores, onde o Príncipe Philip, ele fica muito impressionado com o pouso na Lua. O suposto pouso na Lua. Bem pontuado aqui, né? Seríamos, irresponsáveis se não pontuássemos o suposto. Mas eu sei que o Príncipe Philip ali, pelo menos na ficção ali adaptada do que aconteceu, ele pediu, cara, pra se reunir com os astronautas da missão Apollo. E o episódio é fantástico, porque ele coloca em perspectiva, pô, aqui eu sou tratado como, né, uma pessoa importante, que move a nação, o que eu opino vai mudar o pensamento das pessoas, então a família real em si. E na verdade eu sou um bosta, quer dizer, nem voar eu voo direito aqui, eu sou piloto, os caras estão indo pra Lua e tal, e a conversa que os caras têm com ele. É muito foda esse episódio e mostra um pouquinho desse fascínio dele com esse assunto. Tá escrito aqui na matéria que ele registrou, mas que ninguém tem acesso a esses registros, dessa pesquisa dele, tudo que seria incrível. Se um dia Nós sabemos quem tem acesso. Eles, os homens de preto. Exatamente. Na madrugada de Independente do segmento ou tamanho da sua empresa, ter uma visão única dos seus clientes é sempre um desafio, né? O Salesforce Customer 360 conecta todas as equipes de diferentes áreas com uma visão unificada do cliente para criarem as melhores experiências trabalhando de qualquer lugar. Saiba mais em salesforce.com/br/360.
16 de outubro de 1957, enquanto operava seu trator, o fazendeiro Antônio Vilas Boas foi surpreendido pelas ameaçadoras luzes vermelhas de um OVNI de formato ovalado que pousou em sua propriedade. Dele desceram 4 seres humanoides que levaram o pobre homem à força para o interior da aeronave, onde o examinaram e o obrigaram a manter relações sexuais com uma alienígena, no primeiro caso registrado de abdução na história do nosso planeta. Caros amigos ouvintes, estamos falando sobre o primeiro caso registrado na história do nosso planeta de abdução, porque foi o primeiro que foi pra imprensa, simplesmente. Não é porque foi o primeiro que aconteceu. Nas cavernas da França, vocês podem ver aí diversos homens e mulheres sendo abduzidos ali, desenhados, né? Nas cavernas e tal. Na Bahia também, aqui. Uma amiga nossa visitou lá, postou no Instagram. Eu sei que em Zimbábue, já falamos em Zimbábue também tem Mas desenho. esse é o primeiro que ganhou, assim, esse registro policial, né? De mídia e tal, e ficou muito famoso. É muito louco, porque ele aconteceu em 1957, mas ele só foi registrado em 65. Porque foi quando realmente esse tipo de assunto começou a ter espaço na mídia, né? E aí o cara resolveu botar a boca no trombone. Isso aí, uma boca que já havia estado em outro lugar diferente aí. Vamos descobrir. Esse caso do Antônio Vilas Boas, ele aconteceu ali no Triângulo Mineiro, na cidade de São Francisco de Sales. O Antônio era uma família rica, considerada rica na região, porque eles eram fazendeiros mesmo, tinham terras, então era uma família grande, enorme, que eles se dividiam lá na lavoura, lá, né? Em turnos. O Antônio sempre gostava de ficar de noite. Mais fresquinho, né? De noite é bem mais fresquinho de arar a terra, né? As manhãs tem um pãozinho de queijo ali me esperando, né? E acabou que tinha um pãozinho de queijo vindo do céu, né? Meio ovalado ali, né? Foi isso que aconteceu, essencialmente. O cara tava lá. E aí, cara, teve um prenúncio do que aconteceria com ele dias depois, 11 dias antes dele realmente ser abduzido. Ele já tinha avistado, junto com um dos irmãos dele, já tinha avistado uma luz. Eles estavam no quarto e a luz chegou pela janela. E aí ele, meu Deus, o que é isso? Foi ver. E aí a luz foi se aproximando muito, ele fechou, falou, desse trem aqui. Ele fechou. E aí ele falou que viu pela fresta do telhadinho, né? Aqueles telhados que são trançados assim, né? Ele viu, teoricamente, a nave, não, que ele não sabia o que era, né? Mas a luz foi pra cima da casa e apagou. E aí ele, né? Meu Deus, o que aconteceu? Ele tinha voltado uma festinha, ele e o irmão dele, então podia estar lá meio no birico-tico. Ou seja, como um abutre do cosmos, o OVNI já se Foi caçar o quê? O bebão. O bebão. por quê? Pra desacreditar. Pra ninguém acreditar Eles nele. miram em quem estava embriagado pra que a testemunha Eu compreendo isso. Aconteceu com você? Uns dias depois, ele viu uma luz e ele falou assim, quer saber, eu vou atrás desse trem. E ele começou a correr atrás da luz. E aí a luz Sumiu. E 2 dias depois, meu amigo, aí não teve. Aí a AS perseguiu a gente, agora nós é que a gente perseguia, arrumar. Ele dessa vez ele tava sozinho, no tratorzinho dele lá na madruga, início da madruga. De repente ele vê esse objeto oval com uma luz avermelhada, bem assustador, segundo o relato dele. E ele fala que aquele objeto fica pairando 50 metros acima da cabeça dele, e que aí de repente ele vai descendo, e ele vê 3 pezinhos saindo assim, como se fosse um tripode, sabe? Sim, Tipo, trem de pouso. Niki, aquilo baixa, ele não pensa 2 vezes, não vou esperar aquilo abrir não, sai correndo. Menino não é bobo não. Não é bobo mesmo. Só que quando ele sai correndo, algo agarra ele. E quando ele olha, é um ser humanoide. Ele dá um safanão no ser humanoide que cai pra trás, ele volta a correr. Só que Niki, ele volta a correr, mais 3 agarram ele, e ele começa a se debater e tal. Os 4 conseguem levar ele pra dentro do OVNI, né? No OVNI oval. E aí, quando ele entra nesse OVNI, ele descreve como uma estrutura completamente metalizada por dentro, com alguns buracos que ele não conseguiu identificar muito bem. E aí, quando ele entra e tal, que ele já tá meio que dominado, arranca a roupa dele fora, tipo, tal qual um stripper, arranca a própria, arrancaram a roupa dele fora. De velcro, né? Isso. E aí começou a experimentação, a primeira fase da experimentação, né? E aí, rapaz, eu sei que depois tiraram a roupa dele, botaram ele deitado. Nenhum depoimento dele fica claro se é no chão, se é numa maca. Eles só dizem que deitaram ele. E aí começaram a besuntar ele com óleo, baby oil, sei lá. Isso, beleza. E aí ele falou, cara, que era viscoso, mas não deixava melequento. Essa geleca aí, que nas abduções às vezes eles relatam, ela é praticamente o primer da maquiagem. É isso, olha aí. Tem sempre É tipo isso. esse treco que eles Você vai pintar uma miniatura, tu passa um... passa um primer assim. Aí primaram ali o Vilas Boas. E aí vieram com um objeto muito esquisito, que era como se fosse um cálice fechado, que saíam 2 tubos maleáveis. E na extremidade desses tubos tinha uma espécie de ventosa. E aí uma delas grudaram no lado direito do queixo dele e começou a extrair sangue. Agora por que do queixo, né? Então todo lugar pra tirar, foi tirar sangue do queixo dele. Meu Deus do céu. E aí, cara, começaram e tal, e do nada tinha o bota do outro lado. E ele parece que vê o negócio enchendo. E ele vê o negócio enchendo. E o louco é que ele falou que só do lado esquerdo ficou coçando. Olha os detalhes que a gente gosta. E beleza, recolheram, fizeram esse exame, passaram baby oil, fizeram o exame de sangue pelo queixo. E aí, rapaz, Niki, né, fizeram isso tudo. Os caras saíram, né, os caras recolheram o sangue dele. E quando eles saíram, ele falou que começou a entrar um gás nauseante, muito nauseante, uma parada que deixou ele muito enjoado, ele chegou a vomitar e tal. Mas aí o gás foi se esvaindo e tal, ele foi melhorando, e aí ficou bom sozinho naquele lugar. Era o equivalente ao Viagra espacial. Talvez, porque aí abre uma outra porta. E aí entra uma alienígena, mulher, completamente nua. E ele descreve como cabelos até o ombro, curvados pra dentro, completamente platinados, que ele falou que não era branco. Era um Platinadão, claro. quase branco. Ela tinha os olhos em formato de amêndoas, né, meio oriental, Meio puxadão. muito azul. Uma Fremen, né? Ela- Olho azul aí, olha aí. um olho azul bonito. Olha aí. E ela devia bater no ombro dele, ela devia ter sido 1,45 m, 1,50 m. Menor do que uma mulher na estatura mediana norte-americana. Mas ele descreve ela com um corpo mais bonito que ele já viu em toda a vida dele de mulher. Que ele fala que ela tinha peitos pequenos mais firmes, meio separados, as ancas largas, pernas grossas, roliças, não sei o que. Ele Ele fala fala mulher ideal quase pra ele, né? sim, e tal. sim. E, Ele escreve dessa forma, mas ele fala a peculiaridade, que ela tinha pelos das axilas e pubianos vermelhos. Olha mais um detalhe interessante. O que é aquela coisa que eu sempre falo, ruivas são perigosas, 3D. Na Terra e fora dela. E aí que ela começa a se esfregar naquele baby oil nele lá, não sei o quê. Aí sim. E que ele fala, né, tamanho de medo, mas aí Missão dada, 3D. É missão cumprida para o homem. que a mulher começou a se esfregar, não sei o quê, então E ele falou, aí, pimba. Pimba na... Eles transaram. Transaram. Só que o curioso, sabe qual foi? Palavras dele. Ela ficou esgotada Tá. e passou a me rejeitar. Um homem viril. E aí, do nada, ela levantou, deu uns passos pra trás, de cabeça baixa. Sabe quando a gente tá com fome, que a gente faz assim, ela fez um carinho na barriga. Pra mostrar. E aí apontou pra cima e deu um sorrisinho pra ele. Ele entendeu aquilo como tipo assim, ó, tu me embonecou, mas eu vou levar teu filho lá pro espaço. Entendi. Achei que fosse fã do Naldo por um instante. Mas ela fez um sinal aí pra indicar que ele agora era um pai de uma criança das estrelas. Aí depois ele foi Abriu devolver. o laçapão e jogaram o cara, não. Não tem muita informação dessa devolução dele, ele não lembra de nada. Ele, só, Sim. ele lembra que alguém jogou a roupa dele de volta pra lá, tipo, abriu a porta e falou, Vai pra lá, seu cachorro. Vai pra lá, É. chup, 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 Será que ele fugiu pela janela? botando as roupas ainda, né? É, será que o marido da alienígena chegou, entendeu? E ele era o Ricardão? Eu sei que ele foi procurar um médico, ele foi se examinar, ele tava com queimaduras que consideravam queimaduras de radiação. Ele procurou médicos pra entender, porque ele tava preocupado, óbvio, né? É. Tava preocupado. É uma bela forma de resumir. Médico, doutor, estou preocupado. O que foi? Eu transei com uma pessoa que eu não sei a procedência.
Agora, 3D, depois que ele resolveu contar, né, esse caos, ele virou uma chacota, né? Uma Pois é, chacota cara. na cidade. Você tá ali numa cidade pequena, praticamente no meio do mato ali, e aí você conta esse caos. As pessoas vão debochar, logicamente, né, cara? Exato. Tipo o cara do Independence Day. Exatamente, Ele era meio que isso aí. exatamente. O incrível dessa história foi o Solano. Ele já sabia que ele ia ser desacreditado antes de sair da nave, ele tentou roubar um objeto de dentro da nave. Ah, é outro detalhe. Esse detalhe é muito bom. Do relato dele. Aquele que passou a mão no negócio. Passou a mão no negócio, Você cara. vai ser campeador aqui. É, tipo isso, pegou um pó de grampo, falou, vou levar, senão ninguém vai acreditar em mim, porra. Mas aí eles perceberam. Ô, ô, ô. Será que é uma parada universal? É a sinalização? Pra pessoa parar? Cara, sabe o que eu acho que é? Quando ele descreveu como é que era a conversa entre os caras, ele falava que era uma coisa meio animalesca. E ele falava que rolava muito então, certeza que ele falava Porra, essa aí, ô, Mirim. eles Não falaram. conseguiu trazer nenhuma Não prova conseguiu, e aí- física. Quer dizer, a única prova de que alguma coisa já segura era o queixo dele queimado por radiação. E aí, cara, até que um belo dia, uma pessoa da cidade dele falou assim, por que você não vai atrás dos grandes veículos? Na revista Cruzeiro tem um jornalista, a revista Cruzeiro nessa época, isso aconteceu em 57, esse caso, a gente já tava já meados da década de 60. E aí ele resolveu, porque tinha um jornalista na revista, se eu não me engano, João Martins. Ele escrevia causos, cartas de leitores, ele pegava as cartas de leitores e ele meio que dava uma dramatizada naquilo, transformando num texto e tal, bacana. E a revista Cruzeiro, ela tinha tiragem mundial quase, ela saía na América do Sul toda, nos Estados Unidos e um país da Europa, agora eu não me lembro qual é. Olha aí, praticamente um cruzeiro. É, exatamente. E essa coluninha desse João Martins era famosa, era uma coluninha famosa. Ele resolveu escrever pro cara, contar a história dele. Aí o João Martins falou assim: não, você vai vir aqui no Rio de Janeiro, que você vai contar essa história pra mim aqui ao vivo, eu quero te ver, eu quero participar, eu quero ver tua cara. Você tá mentindo. E a revista pagou pra ele ir pro Rio de Janeiro pra contar essa história. E aí ele chamou um outro ufólogo famoso na época, que era um médico, o Dr. Olavo Fontes. Ele é conhecido no meio ufológico porque ele fez muitas pesquisas. Ele, assim, naquela época, né, na década de 60, 70. Cara, eu sei que eles entrevistaram o cara, o doutor examinou Vilas Boas, atestou que poderia ser realmente queimadura de radiação, mas o doutor não comprou muito a história, tanto que ele não fala mais sobre esse caso. Mas o João Martins publicou a história ficou tão famosa que foi parar nos Estados Unidos, foi republicada por vários veículos nos Estados Unidos. A história acabou que nessa época, antes do final dos anos 70, essa história era mais conhecida fora do Brasil que no Brasil. No Brasil não se falava mais sobre ela. Exatamente. Até que em 78, Flávio Cavalcante, que era um apresentador famosíssimo de TV No Brasil, resolveu resgatar essa história a contragosto do Antônio, porque o Antônio já não aguentava mais ser chamado de mentiroso. E ele, o Flávio Cavalcante, conseguiu convencer ele de ir até a TV contar essa história. Tá. E aí sim que essa história ficou famosa no Brasil, e aí que mais ufólogos foram pesquisar sobre isso, foram tentar ir atrás, e eles descobriram que ninguém mais da família tava vivo, não queria falar sobre isso, realmente, porque na cidade todo mundo era chacota mesmo, assim. Imagina, tipo, cara, na década de 60, as pessoas falam que o cara, ainda mais por falar que ele transou com alienígena, nem que ele viu luz, o disco voador, ele fez sexo com uma parada. olha, mais uma coisa incrível disso tudo foi que duas revistas fizeram um quadrinho dessa história dele, uma Sim. francesa e uma mexicana. A gente vai postar lá nas nossas redes sociais. Vamos lá. lembrar, quem quiser encontrar o 3D no Twitter é @Afonso3D. Isso. No Instagram também é No Instagram, Afonso 3D. Afonso 3D também. E eu também no Instagram e no Twitter, @Afonso Solano, só que o meu Afonso é com 2F. Isso aí. E o próprio Antônio Vilas Boas falou que são relatos muito Próximos próximos ao que ele viu. Essa história é tão detalhada que todo mundo acha ela muito, mais uma vez citando nosso amigo aqui, amigo do programa, Jorge de Súculos, ela é muito compelling. Você adora essa palavra. É, porque, cara, ele fala isso direto, eu acho maravilhoso. Convincente. É, ela é muito convincente. E ele morreu em 91, de causas desconhecidas, provavelmente causada por um entupimento de uma veia, tipo de aneurisma, que em geral quem tem isso é quem passou por algum tipo de radiação. Olha aí. Querido Afonso 3D, antes de fazermos a nossa análise aqui, né, fria, como sempre, né, Sim. ceticismo em primeiro lugar, analisando os fatos, não poderíamos deixar de trazer o grande plot twist desse caso, né, uma informação, se a gente pensar Ou que... contra-informação. Ou contra, bem pontuado. Porque o que acontece? Em 1978, justamente o ano quando o Vilas Boas foi no programa de TV lá do Flávio Cavalcante, não sei se era a música essa, Mas ele faz uma coisa nesse sentido. um ex-agente da CIA, que é o Bosko Nedeljkovic, tem esse nome que nasceu na Sérvia, né? Olha aí, mas faz sentido. Pois é, essas histórias são sempre assim com detalhes que às vezes são, né, se contradizem, mas ele revelou ao ufologista Rich Reynolds, irmão do Deadpool, que foi um dos integrantes da equipe da Operação Miragem da CIA. E o que era a Operação Miragem da CIA, Afonso 3D? Então, ela é uma operação que inclusive é muito famosa no meio da teoria da conspiração, porque ela aconteceu em diversos pontos do mundo, segundo a teoria, que é zero comprovada, apesar de ter depoimentos de ex-agentes da CIA que revelam que ela realmente existiu. Mas ela era uma operação pra tentar validar o projeto MK Ultra, que era um projeto do governo americano que induzia o uso de drogas em algumas cobaias, e essas cobaias, elas desenvolviam poderes psíquicos. A gente tem alguns frequências X que o Una Bomber Isso, foi é, uma das cobaias desse programa, que é real, esse programa é real, ele existe mesmo, tem documentação. É, o MK Ultra ele existiu, Sim, tá? Ele existiu, esse Se sério ele existiu. desenvolveu esses Se poderes aí, conseguiram fazer com super soldados e super espiões, aí já é aí outra tá incógnita. exatamente. Mas aí o cara falou então que esse projeto tem a ver com a história do Vilas Boas. E aí ele falou que ele foi o responsável por borrifar drogas alucinógenas no Antônio Vilas Boas, tá aí aquela coisa que eu falei do gás, pra fazer com que ele pensasse que ele tinha sido realmente abduzido, mas que na verdade o OVNI não passava de um helicóptero, possivelmente camuflado. Os agentes usavam macacões herméticos com capacete e sistemas de respiração, que foi mais ou menos o que o Vilas Boas descreveu quando ele disse como eram os alienígenas. Sim, verdade. Ele descreveu como macacões de chumbo acinzentados, com fitas pretas que pareciam segurar coisas, né, na dobra, como se fosse na dobrinha de costura, sabe? Eram fitas pretas, e que o capacete deles, ele parecia um capacete duro, mas que tinha uma viseirinha, assim, mas era bem colado, assim, era uma coisa bem O colada. orçamento desse não era dos melhores. É, o orçamento era filme C, era um orçamento de filme C. A área 51 é um problema no orçamento, fica super a grana. E aí ele fala sobre a garota, assim, na verdade, uma prostituta tailandesa, que eles trouxeram. É, exatamente. Temos aí uma possível estratégia de contra-informação, que a gente ocasionalmente usa essa palavra aqui, né? Que é quando os órgãos do governo tentam fazer com que as pessoas sejam desacreditadas, né? Não, Cara, essa informação do Nedeljkovic, ela tem um endosso de um ex-oficial de investigações da Força Aérea, que chegou a trabalhar junto com o projeto Blue Book. Olha como é que as coisas vão se afunilando, né, cara? Esse cara chama-se Richard Dott, e ele confirmou a versão do Nedeljkovic para dois escritores que fizeram Mirror Man, A Journey in the Disinformation, Paranoia and UFOs. Esses dois autores, Pilkington e Lundberg, eles fizeram um compilado de livros falando sobre a desinformação, sobre histórias de desinformação criadas justamente pelo projeto Blue Book, que foi muito isso. Sim. E vamos falar sobre o projeto Blue Book muito em breve. Vamos lá então, 3D. Acho que temos aqui as informações necessárias para as nossas conclusões, né? Você tem essa coisa aí final, né? Esse plot twist da possível desinformação. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas Afonso, qual é o objetivo de você pegar ali 5 funcionários do governo, enfiar no helicóptero e mandar sequestrar um pobre fazendeiro mineiro, botar o homem dentro do helicóptero, contratar uma prostituta tailandesa, trazê-la para o Brasil e fazê-la transar no helicóptero e borrifar um gás que vai fazer com que o cara alucine tudo isso e tal? Por que fariam isso? Vamos lá. Segundo a lógica, né, das conspirações que a gente curte. A primeira ideia seria pra desacreditar o fenômeno UFO. Sim. Pra dizer que quem vê disco voador é maluco e tal, e blá blá blá, né? A outra razão que algumas pessoas da nossa área puxam é a de que você fabrica a ideia de que existem abduções, existem discos voadores de outro planeta para encobrir o fato de que os governos têm objetos voadores com tecnologia muito acima do que nos é revelada. Exatamente. Né? É uma teoria muito aceita no meio científico não ufológico. Exato. Então, temos essas duas possíveis explicações, se é que esse Sérvio aqui fala a verdade. E o outro amigo dele. Acho esquisito ser um cara, o Sérvio, que provavelmente é um americano que se passa por Sérvio, porque Sérvio
óbvios, sei lá, são motherfuckers. Hey, John, can you do an accent? Exatamente. Sure. Ué, Great. aquele... You're from Serbia now. Você não lembra daquele cara, aquele youtuber que era o FPS Russian, que era um cara que ficava testando ar? E o cara era tipo um texano, mas que imitava um russo falando inglês maravilhosamente bem, sacou? Caramba. Então é isso, amigo. Eu acho que essa contra-informação é muito mais inverídica, muito mais fantasiosa do que a própria história do cara ter transado com uma alienígena. Mas só pode estar todo mundo mentindo. Pode. Menos a Frequência X, que é o único podcast que não faz parte do serviço de desinformação aí da CIA. Exatamente. A gente traz aqui o que a gente traz é a verdade. The sempre. Truth Seekers. Então sim, pode estar todo mundo mentindo. Agora, por que estaria todo mundo mentindo? Qual o sentido dessa história se espalhar dessa forma, ter tantos detalhes do cara, meu irmão, vir a falecer por uma consequência de uma exposição à radiação? Olha que birutice, cara. Porque plugar um negócio no queixo dele. Que louco A gente isso. fala muito também, quem gosta de ufologia, né? Tem essa coisa das referências das testemunhas, né? A gente comentou isso em alguns programas aqui, que as pessoas que não têm um conhecimento profundo de ficção científica ou até ciência, tecnologia, né? Elas vão buscar referência nos filmes, nos livros e tal. Então você fala de um procedimento médico, que seria a primeira referência da pessoa, você fala de botar coisa nos seus olhos, né? No seu pênis. Não tinha House naquela época, não tinha Grey's Anatomy, não tinha. Então, assim, no queixo, é uma coisa, um desses detalhes que faz você pensar, por que o cara ia inventar uma história onde plugar um negócio no queixo? Ele mesmo ia falar assim, pô, é melhor botar num lugar que seja crível. Plugar no meu nariz, na minha veia. Não, plugar no meu queixo. Esses detalhezinhos são estranhos. Por que botar uma japinha, sei lá, tailandesa pra dizer pro cara que ela ia ter um filho dele, sabe? O Gás fez com que ele interpretasse a japinha como um alienígena. Ele tinha referência alienígena pra começar a conversa. Por que ele? Por que escolheram o Vilas Boas? Um detalhe que muitos lugares escondem dessa história, na segunda aparição do OVNI, antes dele ser abduzido, o OVNI lança uma luz vermelha nele. Muito ofuscante, como se estivesse lendo um QR Code ali. O que ele descreve do depoimento dele que ele deu lá pro jornalista na primeira vez, Como se estivesse sendo lido. não, ele fala, cara, eu vi umas luzes vermelhas que ficavam indo pra todo lugar, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Cara, o que é luz vermelha que tá indo pra cima, pra baixo o tempo todo? Rave. Ou rave, ou QR Codão gigante. Esse caso do Vilas Boas, ele lembra de algumas formas, até pela questão do primeiro registro e tal na América do Sul. Outro caso que a gente vai cobrir aqui, muito famoso, o dos Rio. Sim, que também teve nhaco também. O casal Rio, exato, foi abduzido, uma história semelhante. Mas eu tô puxando esse outro caso, não é só por conta dessa coisa da data e tal, mas também porque muitas vezes as experiências de abdução alienígena, né, e o Dr. David Jacobs é uma ótima referência pra quem quiser procurar aí o trabalho dele sobre abdução. O que acontece muito é a pessoa, ela volta da experiência ou com a memória completamente apagada, e depois isso vai soltando, através de hipnose ou até, enfim, ela vai devagarinho, vai ter um pesadelo e tal. E normalmente, conforme ela vai lembrando, é como se o cérebro, ele reinterpretasse o que aconteceu. Porque foi muito traumático, ou então é uma referência que a pessoa não tem, um objeto, uma criatura, né, uma ação. Então o que eu penso muito também sobre esse caso do Vilas Boas é que se foi verdade o que ele diz, pode ser que os uniformes esquisitos dos seres alienígenas, o procedimento médico, ele pode estar traduzindo. Entende o que eu quero dizer? Claro, né? Porque o cara não vai. Se fosse mais um programa que a mente humana ela tende a aproximar o que ela não reconhece, aproximar o que ela reconhece. A gente falou no programa do Homem-Mariposa. Tipo, o cara poderia não ter asa de morcego, nem de águia, poderia ser uma coisa completamente metalizada. Fogo, plasma. Porque assim, cara, você tá vendo ali, você precisa aproximar aquilo de alguma forma porque você já reconhece. Então fico pensando se alguns desses detalhes, né, o core seria de verdade, seria real, mas os detalhezinhos, tipo a mulher que ele descreve, o cabelo dela era ruivo no sovaco, na área pubiana. Será que na verdade era uma alienígena, muito mais alienígena, né? Existiam cores que o cérebro dele interpretou como pelinhos? Não sei, sabe? Sim, sim. Eu Eu curto essa piração também. Essa coisa nauseante. Poderia realmente ser alguma coisa do alienígena mesmo, sabe? Pra criar algum tipo de sensação no cara, sabe? Tipo um viagrão mesmo, um vaporeto de viagra. Tem muitos casos, né, onde a pessoa é raptada, homens e mulheres, e obrigada a fazer sexo com membros do sexo e da espécie oposta ali e tal. E você tem muitas vezes indutores externos, tipo gás, luz, alguma coisa que dão pra pessoa beber pra ela ficar com tesão. Desculpa a palavra chulo agora que eu usei. Mas às vezes a gente gosta de ir direto ao ponto, o próximo povo, Eu acho que vale. Em alguns momentos a licença poética permite. Um shock value também, sabe? E aí muitas vezes a própria alienígena, ao tocar no homem, ou vice-versa, faz com que a vítima, vou chamar de vítima, fique excitada, como se fosse uma coisa telepática também. Porque boa parte dessas pessoas diz que quando aparece um ET lá, seja homem ou mulher, eles ficam apavorados. E do nada, eles ficam com uma vontade gigantesca de fazer sexo, uma coisa anormal, como o álcool muitas vezes faz, como dizem por aí, não é? É verdade. O equivalente a... O álcool é o embelezador natural. Exato. Bate o olho naquele homem feio ali, né? Aí vem o gás e você começa a ver o Brad Pitt. Gás alienígenas e tal. E você, que está nos escutando agora, nos agraciando com a sua presença aqui no Frequência X, já transou com alguma alienígena? Se você tiver algum caso parecido ou conhece alguém que tenha, mande para o nosso e-mail, frequenciaxpodcast@gmail.com. Queremos contar a sua história aqui. Exatamente. Eu não poderia terminar esse programa com um quadro favorito meu, vai ser muito rápido. Que é aquele chamado... Meu amigo é um extraterrestre. Explica, vamos mudar hoje para... Eu transei com um extraterrestre. Você já pensou, 3D, que em alguma das suas aventuras por aí pelo nosso planetinha, durante uma sessão de BBD, todo mundo, né, bebendo e tal, não sei o que, a menina vai e faz amor com você. Amor gostoso. Eu sei que você faz amor gostoso. Eu tenho referência e tal. Tem um elogio aqui no programa. Eu já um homem casado e tal, mas, né, você já parou pra pensar que de repente uma dessas moças, ao despertar no dia seguinte, você foi que você tinha que trabalhar. Você partiu e tal, não sei o que e tal. Ela acordou e ela ficou com essa coisa na cabeça. Nossa, que estranho. Eu acho que eu transei, mas não era um homem normal. Ele era um homem diferente. Meu Deus, ele tinha 3 bolas. Pois é, você acha que por conta dessa sua característica... Não, posso falar agora, vai pra você que você tem que ir embora. Será que ela depois acordou e ficou pensando, será que ele tinha realmente 3 dedos? Não tinha. E ela até hoje ela tá bolada achando que ela fez sexo com um alienígena. Rapaz, eu passei a noite inteira na boate com a menina e ela só foi perceber que eu tinha 3 dedos na manhã seguinte. Este foi um podcast original Spotify e Podcast, produzido por Pod 360. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nada, Nerd! Tá aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd. As 2 pílulas, por favor. Eita, aqui é Pedro Duarte e não gostei, porém 5 estrelas. Aqui é a Thalita Lefé e nada conforta mais a ansiedade do que um pouco de nostalgia. Aqui é o Paulo Silveira e eu vou mostrar que o Nicolas Cage já tomou a pílula vermelha. Aqui é o Ian SBF e eu assisti 1, 2 e o 3 só pra falar hoje aqui, então assim, eu vou falar o que é certo. Que a Zagal e eu tô numa situação muito complicada. Porque eu sou meus amigos, né? Sério, Nerd, estamos aqui pra falar de Matrix Ressurreições. A gente não tinha como falar, gente. O filme faz parte da Matrix faz história do Jovem Nerd. Jovem Nerd, tudo, exato, não, cara. Um marco na cultura pop, um marco no cinema, um marco de revolucionário e tal. E aí, 20 anos depois, temos analisar sobre esta 4ª instalação de Matrix, de Matrix. Agora, quem é que me sacaneia que eu falo Matrix? O Jurandir, posso falar Matrix mais. Ele fala Matrix? Eu não sei. Com o quê? Gente, eu vi o filme legendado, o filme, as pessoas todas falavam Matrix, e aí eu repeti Matrix, é isso. Mas é carioca, você pode falar Matrix também. Matrix, exatamente, fica à vontade. E-mail! Canelada.
Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de música da Lata das Dicas! Vamos! Olha só, feliz ano novo! Estamos começando mais um ano de Nerdcast! Muito obrigado a todos os nerds que estão com a gente há tantos anos. Quem tá chegando agora, vocês são maravilhosos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Fica muito feliz de fazer há 16 anos. É 16º ano, é isso? Nerdcast, a gente tá 2006 até 2002, tá? 2016 dá 10. Não é isso? 2016 Essa conta, 2016 dá 10. 6 mais 6, 12, 22. 16 anos. Ah, que bonito, muito bom. E olha só, não é à toa que a gente tem tantos podcasts sendo publicados neste Jovem Nerd Podcast Universe, Azaghal. Sim. Hoje também é dia de Nerdtech. Primeiro Nerdtech do ano, com a Lura, pra gente falar das tendências de 2022. Tendências tecnológicas de 2022. A gente falou sobre streaming versus cinema, a gente falou sobre metaverso, sobre VR, sobre carros autônomos, sim. Tendência tá cada vez mais forte. É a realidade, mas e aí? A tendência, pra onde vai? Vamos discutir tudo isso no Nerdtech, já tá publicado. Só você fazer um scroll down aí na sua timeline do Nerdcast, você vai ver. Já deixa baixando o que você tá escutando aqui. E não se esqueça que a Lura, gente, a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Por isso que tem tantos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar na Lura, gente. Seja porque conseguiram subir um nível na carreira, mudar de área ou até mesmo entrar no mercado de trabalho, que a galera pode começar do zero, Azaghal. A Lura fez um monte de cursos voltados pra todos os perfis no mercado de tecnologia hoje em dia que está sedento de profissionais qualificados, gente. Vale a pena você ir lá no link conferir as histórias de quem já mudou de vida estudando na Lura. E você vai ver que você também pode mudar de vida, porque lá tem 10% de desconto, você sabe, na Lura. Tem tudo, gente. A gente tá falando de cursos voltados para desenvolvimento, como mobile, programação front-end, DevOps, UX, Data Science, além de marketing digital, design, ciência de dados, administração. Tem tudo na Lura. Vale a pena você conhecer. Se você ainda não conhece há tantos anos que a Lura tá aqui, tem curso básico desde você criar seu primeiro app para celular em Flutter ou outras habilidades específicas, tipo diagramando um e-book no InDesign, Azaghal. É isso. A Lura é tão gigantesca que tem tudo lá que você precisa. Então você quer ser profissional inteiro, você vai se profissionalizar na vertical da sua área e você vai aprender na horizontal um monte de outras habilidades complementares. Vale a pena você conhecer. Não se esqueça, tem link no post pra você ter 10% de desconto no seu plano, que você tem acesso a todo o universo de cursos da Lura pra você aprender novas habilidades de 2022. Vai lá! E hoje é um dia muito especial, Azaghal, porque tem a liquidação fantástica do Magalu! Olha aí, jovem! É isso aí, todo ano, gente. Há 29 anos, o Magalu começou essa história de criar no início de janeiro um bota fora de estoque. Exato. Um bota fora, começou dando bota fora de monstruário. Isso aí. As peças que ficavam de monstruário nas lojas do Magalu, elas já vão vender isso mais barato, e a galera compra, leva pra casa e eles renovam o estoque pro ano. Então o que aconteceu? Isso fez tanto sucesso, sempre teve fila, Jornal Nacional cobria as filas na porta do Magalu. E é óbvio, com o tempo, essas promoções passaram a abranger o site, óbvio, né? Claro, é claro que tem promoção. E não é só bota fora de monstruário. O Magalu passou a negociar com os fornecedores outros descontos espetaculares. A gente conversou bastante sobre isso, inclusive, no Papo de Parceiro, sobre a liquidação fantástica. Exato, porque os parceiros do Marketplace também estão participando da liquidação fantástica. Tem muita gente. Gente, tem até 80% de desconto em frete grátis em milhares de produtos, Azaghal. É isso mesmo. Vai lá, corre, baixa o Super App. Não perca essa oportunidade, porque é hoje, Azaghal. Tô falando dia 7 de janeiro de 2022. É hoje. É um dia só, Azaghal. Só vai. É isso. Você já tá atrasado. Super App. Exato. Essa é a realidade. É isso. É verdade. Exatamente. Então lá, baixa o Super App. Não perca só hoje, dia 7 de janeiro. A liquidação fantástica Magalu! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 25 minutos e 34 versões da Matrix. Azaghal, quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Rodrigo Arraes, doou plaquetas, Renata Gonçalves, Pedro Costa, Humberto Fracaroli, muito obrigado, Nerds. Olha aí, nesse ano deu uma diminuída, a gente sabe que nesse ano é difícil e tal. Mas se você puder, você já se recuperou? Já se recuperou? Vai lá, marca pra você. Não tem que recuperar. Fim de ano, a pessoa tá na substância máxima. Exato. Entendeu? Sangue tá calibrado. Exatamente. Vão doar sangue, não se esqueçam. Quando vocês doarem, você tira uma fotinha, uma selfie, o que for. E mande pra nerdcast@jovemnerd.com.br pra gente agradecer aqui, estimular mais pessoas a salvarem vidas doando sangue, certo? Arte dos fãs, nós temos a primeira arte dos fãs da primeira recompensa do nosso financiamento. Olha só que irado, Azaghal. Agnes, para trás, Agnes. Isso, exatamente. O Nilson Araújo mandou a arte inspirada no primeiro volume de A Roda de Deus. Exato. O primeiro volume dos dois volumes. O primeiro dos dois, exatamente. O Leonel Caldela, que vocês receberam aí na versão digital. Exato. Se você ainda não recebeu, por um acaso, olhe seu e-mail. Caso não tenha aparecido seu e-mail, você baixou no spam, sabe o que aconteceu? Vai lá no Catarse, na página do financiamento coletivo, lá tem todas as instruções de como você deve proceder pra baixar as recompensas digitais, incluindo aí o primeiro volume desse livro maravilhoso, mais de 500 páginas de Leonel Caldela. Em breve teremos mais recompensas digitais como o quadrinho e o segundo volume. Exatamente, a gente tá correndo bastante aqui com as recompensas físicas, mas vocês, enquanto isso, começam a receber as recompensas digitais, já tá muito maneiro. Já tem gente que terminou o livro. Teve o César, nosso querido César. Nosso querido César. Ele tava convidado, né? Testou positivo pra Covid, assim fala. Testei positivo pra Covid. Todo mundo fala assim. É assim que é positivo. E aí ele tava descansando, tá bem. Tá bem, graças a Deus. E aí devorou o livro. Devorou em 24 horas. Caraca, isso é muito impressionante, cara. Então é isso, César. Voraz. Ganhou o troféuzinho voraz de Cthulhu, muito bom. Temos também outra arte, o Sr. Kaozob, pelo Cristiano Plato Novaes. Ficou ótimo, muito bom. Ozob desanimado com tudo. Temos Spider-Man Suiting Up. Tem 3 artes do André Maílio. Olha aí. Acho que é um 3Dzaço, né? Caraca, muito maneiro. Muito bem feito. Não sei se a foto trabalhada é um 3D. Tá botando a máscara. Mas independente, ficaram as 3 maneiríssimas. Muito foda. Temos também o Miranha Psycho Helder. O Psycho Helder aqui mandou arte. Ah, que É o fofinho. Miranha do Psycho Helder, o Miranha Tibi. É Tibi que fala? Não sei. A cabeça de um bonitinho, é isso. E temos, por fim, tem mais arte que você pode conferir no post ou no app, mas temos, por fim, você está vendo aí agora, se você está usando o nosso app, Miranhas, uma selfie. Uma selfie dos aranhas. Ficou maneiríssima, cara. Muito legal. Do Geraldo Cunha. Olha aí, Geraldo, muito obrigado, valeu. Ellison Luz Vale, de 38 anos, programador mobile, instrutor de tiro com arco pela International Field Archery Association, Azaghal. E Boyer, artesão que fabrica arcos e flechas nas horas vagas. Olha aí, Flórida, Paraná. Flórida? É, tem uma cidade chamada Flórida, no Paraná. Caraca, olha, não sabia, caraca, muito bom. Deu a carteira agora. Azaghal, vamos falar de Gavião Arqueiro, você já sabe. Spoiler de Gavião Arqueiro, da série. Verdade. Se você ainda não viu, lembra. Se você ainda não viu, não veja. Essa é o que eu vou dizer pra O você. time jump, você pulou os spoilers, é isso. 25 minutos e 34 versões da Matrix. Olá, amigos, tudo bem? Fabrico arcos desde os 9 anos de idade. Caraca. O que somam aí quase 30 anos de experiência. Caraca, maluco, maneiro. Isso sim. Gostaria de complementar alguns detalhes pertinentes ao excelente episódio sobre a série do Gavião Arqueiro. Mas primeiramente gostaria de dizer que o Azaghal está novamente certo. Olha, o que eu posso dizer? Super-heróis com arco e flecha mais atrapalhariam do que realmente ajudariam. Cara, e apesar de fazer e atirar com qualquer modelo de arco, devo concordar também que os melhores usos de arqueiros em batalha seriam como o Azaghal citou. Os arqueiros ingleses, bingo! Com seus arcos longos ou com arcos curtos de montaria usando a estratégia do exército de Genghis Khan. Bom, no episódio é comentado sobre flechas normais com lâminas nas pontas acertando ombros e pernas. Bom, pra ter ideia,
ideia. Segundo Howard Hill, famoso arqueiro e caçador americano, com um bom arco, pontas e pontaria bem afiadas, é possível abater qualquer animal das Américas com um arco de 45 libras, algo em torno de 20 quilos de puxada barra potência, o que inclui animais de médio e grande porte, tais como onças, linces, ursos e alces. Caraca, matar um bicho desse na flechada, não é? Ainda dá paixão, cara. Maluco. Putz, grilo. A nível comparativo, os ingleses no período medieval chegavam a usar arcos de 120, 150 libras, ou seja, 54 barra 68 quilos. É por isso que ficava tudo deformado. Maluco, O braço que potência. puxava a corda, não sei qual é o nome técnico, né? Ele ficava muito mais musculoso. Caraca, maluco. Olha aí. Os famosos war bows ingleses, feitos de madeira yew, ou seja, de têxtil, podiam atirar flechas pesadas a uma distância maior que 300 metros. É sniper. Caraca. O recorde atual no Guinness de arco mais pesado sendo utilizado é de 2004 e pertence a Mark Stratton, que conseguia atirar com um arco de 200 libras, ou seja, 90 quilos. Caraca, maluco. Mas é um arco moderno? Porque os arcos modernos é cheio de compensação de rodando. Eu não sei. Por isso, por si só, um tiro de 15 a 20 metros, mesmo sem flecha transpassar a proteção, seria capaz de derrubar um cavaleiro armado e causar um dano devido à força do impacto. É um soco o cara toma, não? Caraca, Mesmo que o cara tá de armadura, mesmo que a flecha não fure a armadura do malandro, ela joga o cara pra trás. Pois bem, se no MCU o Gavião Arqueiro utiliza um arco com o mesmo peso de puxada dos quadrinhos, o arco dele então seria um arco recurvo com incríveis 250 libras, ou seja, 113 quilos, e que, comparativamente, por ser um arco recurvo moderno, teria muito mais velocidade na flecha do que o disparo feito por um arco longo, um warbow, de mesmo peso e potência. Ou seja, cada flecha normal atirada com um arco desse, nessa distância, teria energia mais que suficiente para transpassar completamente ombros, pernas, onde mais acertasse, causando uma bela hemorragia por conta das broadheads, as pontas com lâminas afiadas. Mesmo com proteção ou usando a flecha de espuma, a força do impacto seria suficiente para quebrar ossos, ou causar danos aos órgãos internos, podendo facilmente levar os membros da gangue a óbito. Novamente, o Azaghal estava certo. Outro ponto a falar é que, diferente de um arco longo inglês, que possui pontas em chifre e poderiam ser usados tanto para estocar ou bater como um tacape, os arcos modernos são leves e frágeis demais para sair dando pancada quando acabar as flechas. Mesmo se o arco for feito de aço, suas lâminas, as limbs, necessitam ser leves para não ter tanta perda de desempenho nos disparos. Geralmente os arcos de aço são horríveis de atirar, justamente pelo peso excessivo das lâminas que faz a energia ser dispersada na mão do arqueiro e vibrar feito uma batedeira na hora do tiro. Fora isso, possuem um desempenho inferior a arcos de outros materiais e são perigosos para quem usa, pois caso se quebrem, podem vir estilhaços afiados no rosto do arqueiro. Caraca, maluco! Então uma pancada com um arco desse serviria no máximo para deixar alguém mais nervoso e dificilmente nocautearia alguém. O que pode se dizer então é que, se o Hawkeye tem algum superpoder, é de conseguir puxar um arco desse e ter qualquer tipo de precisão no tiro, porque se acabar as flechas ele não teria muito o que fazer com essa skill. Então, mas é isso, parabéns pelo trabalho, acompanho vocês desde 2008, caraca, que legal, cara. É muito bom ver o sucesso e o crescimento de vocês durante esse tempo todo. Muito obrigado por fazer um dia de milhões de ouvintes mais felizes. Pô, muito obrigado, cara. Foi bom. Foi uma canelada. Meio que não tenho o que dizer. João Ricardo, 41 anos, músico e historiador. Sempre me apresentei como bardo, professor e nerd. Olha aí. Venho falar sobre o Nerdcast 810, sobre a série Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. É o Gavião Arqueiro. É uma xixi, é uma brincadeirinha. Alguém me mandou pelo Instagram uma tira assim do review Batman. E aí tinha um Gavião Arqueiro falando, você não vai fazer nada, é um absurdo, as pessoas, sei lá, estão morrendo, cadê seu plano? Arqueiro Verde. É. Aí o Batman falou assim, qualquer plano que eu tivesse, você não estaria incluso nele, porque você não é um herói, você é só um arqueiro. Que absurdo, cara. Caraca, cara. Bem, ele continua aqui. Estou mandando este e-mail para tentar defender o Gavião Arqueiro, enquanto personagem e enquanto arqueiro. A ideia é trazer um pouco de informações para o julgamento feito por vários nerdcasters, mas principalmente os do senhor da Oceania, Azaghal, e do talcólatra em remissão, senhor jovem nerd. Antes de mais nada, sou praticante há mais de 12 anos de recreacionismo histórico, o LARP. Olha! Swordplay. Temos um LARP. O REMA, Esgrima Histórica Medieval Europeia. Muito bom. Que é o estudo e aplicação direta de manuais reais e do medievo com equipamentos que variam de madeira a aço. Legal, legal. E por fim, tiro com arco, enquanto modalidade esportiva competitiva. Todas são atividades deliciosas e têm seus atrativos. Eu não discordo. Eu, inclusive, gostaria. A gente já foi. Quando a gente tava na Polônia, você lembra que a gente foi? Muito legal. Tinha um LARP lá, Eu não discordo nem um pouco. E eu vejo que tem uns festivais gigantes na Europa que a galera participa e tal. A minha questão é, isso com o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro puxa tudo pra baixo. É isso que eu tô dizendo. Fogo, porém, dizer que o LARP não é exatamente daquela forma mostrada. Aquilo é uma forma muito americanizada, acreditem. E que é tão divertido quanto uma sessão de RPG, uma vez que são atividades irmãs, em uma análise mais profunda. O Eduardo Spohr, inclusive, fazia lives na adolescência dele, conta de vampiro. A máscara onde as pessoas... Era isso, as pessoas se fantasiavam, iam pra um lugar, pra um hotel, não sei pra onde eles iam, lá em Teresópolis, Petrópolis, e viviam essa parada. É maneiro, cara. E continua aqui. De fato, porém, aquela forma de retratação, né, do LARP na série, foi realmente com o intuito de gerar riso, pois é muito estereotipada. Rilitos e mandei print para muita gente. Aí ele fala aqui, olha, ele fala um monte de coisa técnica, e aí eu vou falar diretamente pra quando ele fala aqui. A largada da flecha da Kate é feita com o movimento certo de passagem de mão. Ela não larga a corda de qualquer jeito. Perceba que ela deixa a corda escapar e continua levando o braço atrás. Pô, eu vi que os caras pegaram também um arqueiro aí profissional pra analisar um monte de cena de arco e flecha, inclusive do Hawkeye, e ele fala isso, você não tem que largar, você tem que deixar de segurar a corda. Olha, entendeu? A corda, você tá segurando a corda e aí você... É quase como largar, mas não é, entendeu? É isso que ele descreveu, bem maneiro, é isso. É que nem quando você tira o arma de fogo, você não puxa o gatilho, você aperta. Não, tem a diferença entre puxar e apertar. Eu sei, mas não é... Entendeu? Você puxa o cão. Não, o gatilho que eu tô falando. Ninguém puxa o gatilho. Depende de você... Quando você puxa o gatilho, você não puxa o gatilho. Você puxa assim, ó, puxa. Aí você puxa, entendeu? Tá bom. No caso do Clint, há ainda a questão dele ser canhoto. Isso impede, por exemplo, que ela, Kate, use os arcos dele, Clint. Mas ele pega o dela e atira, mudando o olho dominante, fundamental para a mira correta. Caraca, maluco. O que, junto com o fato de que, nas primeiras aparições antes dos Vingadores, ele agir como destro, me faz acreditar que ele é ambidestro. Ainda que, como dito, prefiro usar o sistema para canhotos. Ou eles simplesmente cagaram pra isso. Os caras depois mudaram. No que tange ao combate, há diferenças da forma como o arqueiro poderia lutar. Um arqueiro, no que se diz respeito aos usos mais comuns dentro dos quadrinhos e literatura em si, é um combatente que usa mais o cérebro e a esperteza do que os músculos. Na verdade, não, porque um arqueiro tem músculo pra cacete pra puxar aquela corda. Tende a ser sorrateiro e soturno, fazendo cada tiro valer a pena. O uso de truques sujos e maestria no tiro é o que diferencia o arquétipo de arqueiro. Claro que isso não corresponde à realidade nua. Uma flecha de truque, de forma como é mostrada, teria muita variação na sua relação de peso, densidade e equilíbrio entre as flechas para ser funcional para tiros de precisão. A flecha fica muito pesada na ponta, né? Muda tudo. Mas eu não falo nada da luta. Só ficou dando descrição de livro de RPG de arqueiro. Um arqueiro treina não para acertar, mas para não errar os tiros que dá. Olha o negócio de puxar pernas agora. Não larga solta aí. Exatamente. Minha categoria anterior, Barrel, na modalidade que eu participava de campeonatos, me exigia que, entre 18 e 27 metros de distância, acertasse todas as séries de tiros, em geral 2 séries de 60 disparos. Caraca, tome braço. Dentro de um diâmetro de um prato de sopa, 12 centímetros de raio. Caraca. Se quisesse a chance de medalhar. Se quisesse ganhar medalha. Minha categoria não permite nenhum auxílio de mira e nenhuma forma de amortecimento de tiro mais funcional. Porra, mano. Um
prato de sopa a 27 metros, 60 tiros. É coisa, é tiro pra cacete. Porra, maluco. Se acham que isso é muito, minha colega Morena Saito, no arco olímpico, miras contrapesos e tudo mais, concentra suas flechas num diâmetro de um prato de doce. Caraca. E quer fazer ficarem dentro de um pires de café. Maluco, mas não cabe tanto tiro na parada dessa. Aí tem que fazer lá flecha Você vai fazer Robin Hood? É. Tá, uma tá da outra? Exato, fazer abacaxi de... Bom, os arqueiros, continua ele, treinam para não errar. Qualquer um pode acertar um tiro de sorte, mas acertar todos a ponto de não ser capaz de errar? O que o Clint e a Kate fazem é lindamente impossível, como apenas os heróis conseguem fazer. A Miss Pochete de Ouro de Shang-Chi acerta o tiro porque possui um poder chamado parceria com o protagonista, que permitiu que ela acertasse o tiro. Mas o mesmo senhor da Oceania pode acertar tiros com arco, se tentar. A consistência, porém, vem com treino apenas. Eu inclusive, sou péssimo em arco e flecha. Uma vez a gente foi fazer um evento no Marqueria, lembra? Lembro. No autógrafo do... Eu sempre que atirava com a flecha, dava uma chicotada no braço. Era um pesadelo. Usar aquela parada, não te Não, eu não tenho que atirar com a flecha, porque eu não consigo fazer a corda, empurrar a flecha, eu só consigo fazer ela bater em mim, eu não sei atirar com a flecha. Simples assim. Leandro Souza, 24 anos, vendedor São Paulo, SP. Antes de tudo, gostaria de dizer que eu gostei da série. Mas enquanto estava assistindo, aconteceram duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas foi uma decepção causada por mim mesmo, ao criar uma expectativa errada em um dos episódios. Assim como a Azaghal, eu estou ansioso pra ver como os X-Men serão introduzidos no MCU. Após a compra da Fox, a Madame Hydra e Madripoor, um cenário ao redor do Wolverine, Kaoli gerou uma fanfic na minha cabeça, ao ponto de confundir a Helena mascarada com a mutante X-23. Caraca, coitado. O cara ficou empolgado. Ah, meu Deus. Durante poucos segundos eu fiquei tão animado a acreditar que realmente trariam a X-23 do filme do Logan, e eu fiquei mega desapontado quando eu gostei da Helena revelado. Mas agora irei destacar um fato apresentado na série que transforma o Gavião Arqueira no maior merdeiro do MCU. Pronto, Gavião, ponto, Gavião. Eu não vi todos, eu não tenho que reclamar. Clint Barton é indiretamente responsável pelas mortes de Phil Coulson, Pietro Maximoff, Natasha Romanoff, Tony Stark e Daryl Bishop. Como assim, cara? Sim, eu estou falando do pai de sua fã número 1, Kate Bishop. No primeiro filme dos Vingadores, mostra que o Gavião Arqueiro foi o agente que Nick Fury escolheu pra vigiar o Tesseract que foi roubado pelo Loki. Enquanto Clint estava sendo controlado pelo Loki, ele foi designado a conseguir uma equipe de mercenários, roubar o Irídio, liderar uma equipe pra resgatar o Loki do porta-aviões da SHIELD. Isso significa que o Gavião Arqueiro é indiretamente responsável pela invasão de Nova York, que foi a causa da morte do pai da Kate Bishop. Caraca, que matemática que ele fez. Ele era uma vida sendo controlada. Ah, todos estão. Obrigado pelo médico, agradeço também o sacrifício do Azaghal por ter assistido essa série. Inclusive, eles estão refilmando aí. Você viu? Vai ter o reshoot do filme do Doutor Estranho. Vai botar mais cameos, mais participações. É sério isso? Fazer um reshoot? Aham. Aí, eles viram o filme do Aranha, mano. Agora. Ah, maluco. Ou seja, aquece esse coração mutante aí que os X-Men estão vindo. Esse filme saiu aí. Não filme. É isso, eu li uma pessoa escrevendo não filme. Fui eu. Foi você, Pedro. Saiu aí que a Warner cogitou fazer várias vezes a continuação do Matrix sem as irmãs Wachowski, sem a Lana Wachowski e tal. E que aí no final acabou que. Então faz. No filme tem isso, né? Então, aí o filme começa assim. Começa falando da Warner. Fala literalmente que a Warner, nossa companhia mãe, é uma sequência do jogo. É, que o jogo. Do filme é o jogo. E eles vão fazer com a gente sem a gente. Isso aí. O que acontece pra caramba na indústria. Dependendo do contrato. Exato, com certeza. E acontece também chamar uma consultora externa pra trazer uma modernidade a uma trilogia que está sofrendo muito nas últimas décadas. Eles fizeram isso com o Star Wars ou não? Não, né? Fizeram, não deu muito certo, né? Fizeram, porque o George Lucas tinha assinado que ele poderia, né? Só que eles jogaram no lixo. Dar os conselhos deles. Esse relatório nunca existiu. Não, sobre esse assunto aí de ter, né, essa metalinguagem, deles falarem no filme, a Warner vai fazer de qualquer maneira o jogo, se não for a gente, alguém vai fazer. Essa metalinguagem, essa alfinetada piada, só é engraçado quando o filme dá certo, né? Não tem. Eles tinham tanta certeza que o filme ia bombar muito, não fica legal quando o filme flopa, né? Então, eu acho que flopou de propósito. Ai, meu Deus. A teoria que eu criei é que a Lana falou assim, vocês querem fazer? Então eu vou entregar aqui a pior experiência possível, pra nunca mais vocês falarem em continuação. Não vai ter Matrix 5, não vai ter nunca mais. Você tá dizendo que a sua teoria é que a Lana quis enterrar a franquia pra que não parasse essa ideia de fazer sem ela e cagasse mais ainda, é isso? Uma autossabotagem inconsciente. Não é possível, cara. Ninguém quer fazer isso, cara. Isso explica muito o comportamento do Keanu Reeves em todas as coletivas de imprensa, em todas as junkets e tal, porque ela sempre... Tá no Rivotril máximo. Nossa, O Azaghal viu isso ao vivo. Foi super simpático. Tem reclamado do Keanu Reeves, né? Muito menos da Carrie Moss e da Lana Wachowski, todos simpaticíssimos. Mas ele tava trabalhado no negócio ali. Qual é a pílula que a gente não sabe? Eu queria essa pílula dele, malandro, que tava... Pílula preta. Cara, mas eu também tenho essa sensação. Eu tava conversando com a Ale. Eu gostei do filme, gente. Eu também. Eu gostei do filme, assim. Eu concordo muito com o que o Pedro falou de ser que ela fez mal de propósito, apesar que eu acho que pode ter sido pior. E ela foi na onda, eu quis fazer mal mesmo, hahaha. Só que eu tava vendo uma entrevista dela e ela tava, meio que tocando, você quer Matrix? Toma. Isso aqui é o máximo que eu tenho a oferecer, porque eu não consigo voltar e fazer uma obra maior do que a minha primeira obra. Eu não consigo fazer isso. Então por que fazer? Não, pra não dar outro maluco não fazer. Mas, cara, vai ter sempre outro maluco fazendo. Agora, daqui a 100 anos, pode ser que se o contrato diz que o estúdio pode fazer explorar a obra pra sempre, ela, em algum momento, não vai ser a obra dela mais. Se ela assinou esse papel dizendo que essa obra não é dela, que ela e a irmã são as únicas pessoas no universo que podem fazer esse filme, ela vai perder o controle disso. É inevitável. Não é muito pior, né, gente? Se o pensamento é, vou eu cagar pra outra pessoa não cagar, peraí, porra, deixa o outro cagar, você não leva a culpa disso, né? Então por isso que eu acho que... É mesmo porque esse filme tá completamente cagado, como o Pedro escreveu na coluna, excelente coluna que ele escreveu no Nerdbunker, inclusive. Muito obrigado. Que a Lana demoliu, né, as fundações de Matrix. Isso. Olha esse texto. Então ela fez isso pra não restar nem pela mais. Fazer assim, não vai ter nada, vou acabar Não vai com tudo que eu criei. Mas em Hollywood, eles vão num lugar que não tem mais nada e eles reconstroem. Pode estar cagado como foi, Cara, não de novo. Trazer um monstro de Frankenstein. Eles fazem, cara, porque eles resgatam, eles falam, esquece Matrix 4, só vale o Matrix 1, só vale Matrix 1, 2, 3, só vale Animatrix. A gente tá cansado de ver isso em Hollywood. Ignora os filmes XYZ, agora só vale esse filme e o quarto. A cada 2 anos e meio tem um General do Futuro assim. Exatamente. Agora tudo, agora é esse. Agora vai. Aí ignora o outro. É foda, mano. Eu acho esquisito o estúdio ter assistido esse filme e ter apostado assim, vamos que vai dar certo, sabe? Vamos acreditar no marketing, vamos tomar pílula do marketing, vamos que vai dar certo, sabe? Porque como uma obra cinematográfica, e ele é totalmente, ele não tem como não ser comparado com outros filmes, então não é um filme independente de outras obras, ele é ruim, cara, como obra cinematográfica, como uma história, como um filme. Pelo universo que ele propõe assim, um filme de ficção científica, que tem filosofia, um filme de uma continuação de Matrix. social. Uma continuação de Matrix, porque ele vai ser comparado com os outros Matrix. Mas e ele se compara com outros. Exato, então, se você pegar a estrutura do filme, ele começa com o Neo perdido lá, que é até interessante, um plot que eu tava querendo saber, sabe? Pô, o cara foi reinserido na Matrix, ele não tá se achando, como é que é isso, sabe? O cara tentou se matar, o cara é totalmente deslocado da realidade, não consegue interagir. Pô, é uma parada interessante. E aí eles trazem o plot do jogo, temos que fazer a trilogia nova. Esse plot não leva a lugar nenhum, não sai um novo agente do plot, sabe? Não sai nada dessa história, os caras ficam lá, Blue Time, nós vamos fazer Blue Time, sabe? O cara ficam horas mostrando o Keanu Reeves com um pato na cabeça, na esteira, no elevador. Isso não leva a lugar nenhum na história. Mas é que a cagada deles foi quando eles tentaram brincar de metalinguagem. Porque se você pensar bem, não tem só essa
coisinha da Warner, quando eles falam ali, o filme inteiro é uma metalinguagem, e não só isso, você sai do filme, porque eles têm que gastar um terço do filme explicando que o agente Smith não é o agente Smith, que o Morpheus não é o Morpheus. Então eles mesmos entram nesse negócio e eles começam a tentar explicar o filme, literalmente pra audiência, dizendo, olha aqui, galera, desculpa que não tem Morpheus, e desculpa que não tem o agente, a gente não quis dar porcentagem pra eles, que eles pediram. Então, assim, o filme vira, o filme inteiro é uma explicação de por que eles fizeram esse filme. Eu ainda vou dizer, você sabe que quando eles estão falando, né, isso que é o One e tudo mais, é a cena que corta pra o Keanu Reeves estar no banheiro cagando, né? Então, tipo, pelo menos que eu lembro aqui de cabeça, isso, então acho que a montagem deixou claro que é. Tipo, eles querem, os caras de terno, né? Eles querem isso aí, e aí mostrou o cara literalmente no banheiro. O que eu pensei foi isso, olha, tá cagando pra gente. Aí você vai pra uma segunda parte, né? Depois que tá tudo explicado, e tá tudo mal explicado também, porque parece que eu tô vendo um filme muito dos anos 90, tipo assim, que nem um tiro bate em ninguém, que as coisas, que as pessoas são indestrutíveis, aquela coisa meio maluca assim, né? E ao mesmo tempo você entende, de propósito. Porque eu acho que David tava falando assim, como é que a Warner embarcou nessa? Eu acho que embarcou, tipo assim, gente, tem explosão, tem cena de moto correndo com fogo e ele lá parecendo um ataque zumbi com um escudo. Vai dar certo. Só que aquilo tudo foi muito mal feito, cara. Foi feito de um jeito que já fizeram há, sei lá, 30 anos atrás, quando não existia tecnologia, sabe? As cenas de ação estão vergonhosas, né? Tipo, a coreografia tá muito mal feita. Tem uma cena, porque eu tentei muito quando eu saí do cinema. Eu tava assim, gente, esse filme, né? Não só eu olhava pro lado, tava todo mundo em slow motion, tacando pipoca pra cima, brigando. Rasgar meu filme, acabar com meu filme. Aí eu olhei pro meu namorado e falei, gente, eu tô ficando louca. Eu acho que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu entendi. E aí eu assisti o filme de novo. Fiz essa loucura. E aí eu tentei tirar tudo que eu tenho de referência de Matrix, assim, pra tentar entrar mais dentro da história. E por mais que eu tenha gostado também muito do primeiro e do segundo ato, eu acho que o terceiro ali, aquela história toda da Trinity, se perdeu muito onde queria chegar. Até porque o Ian falou, né? Queria explicar muito que o Morfeu não é Morfeu, que o Smith não é Smith. Só que ali naquele começo de construção, ele conseguiu me conduzir. Quando o Neo entra pro Kung Fu e começa aquela cena de ação, eu falei, não, peraí, aí eu saí completamente. Mas acho que esse é o grande ponto também. As cenas de ação, elas não conversam com o que era Matrix. Eu acho que esse filme tem problema, eu acho que esse filme tem muito problema. Mas eu acho que tem coisas positivas nesse filme também, que dão pra, tipo, não é Matrix, né? Sabe? Se eu pensar, não é Matrix, mas me tirou coisas que Matrix me faria tirar e pensar, saca? Eu sinto um pouco isso. Vocês lembram do filme que ganhou o Oscar, acho que melhor roteiro, em 2002, a adaptação, que é o Nicolas Cage, e é do Kaufman, né? É do Charlie Kaufman. Esse filme, pra mim, a Wachowski copiou dali, porque é um filme, depois que ele fez o Binton Malkovich, chega o produtor e fala, e aí, vamos fazer um filme mais um? Aí fala, não sei fazer, não, faz alguma coisa, aí ele leva um roteiro, e o filme é sobre isso. Ele levando o roteiro pra produtora, e a produtora falando, gostei, mas tá faltando umas explosões de carro, umas perseguições, crocodilo, morte, e ataque zumbi. E aí ele fala, não vou fazer nada disso. Aí fala, falta uma dupla personalidade. E aí o filme volta e começa a fazer essas coisas dentro do filme. E a Wachowski faz isso, né? Porque você quer vender videogame, vender bonequinho das sentinelas, e vender quinquilharia, e fazer piadinha com café e simulação, e etc. É zumbi que o povo quer, vamos enfiar zumbi que o povo quer. Cara, mas eu acho que a grande diferença, você usou dois exemplos muito curiosos, que a adaptação, como você falou, eu acho de roteiro, por ser maravilhoso, ele fez isso muito bem, e as irmãs Wachowski, elas fizeram isso também muito bem. Porque se você pegar, um ano antes, lançou no cinema Cidade das Sombras, que tem muito a ver com Matrix, no ano seguinte, 99. Né? Tá falando já do filme 99, 98, né? Aí sai Matrix em 99 e sai 13º Andar também em 99. Todos os três filmes. E equilíbrio, não esqueça de equilíbrio. Equilíbrio depois. Esqueça a Matrix, lembra que era na caixa do DVD? Eu lembro. Mas esses três filmes são três filmes que falam do mesmo assunto, que é muito baseado, né, na realidade virtual ali que você vive ali dentro. Só que Matrix ganhou de todo mundo porque não trouxe só isso, trouxe Kung Fu. Bullet Time. Isso, tem Bullet Time, tem os carecas de couro lutando Kung Fu. Então, assim, essa crítica que ela tá fazendo, dá vontade de jogar tudo na cara dela, porque a vontade é de falar, mas você fez isso em Matrix. Você trouxe todo o conceito que você queria. Tô dentro de uma máquina. Você trouxe as explosões, você trouxe Kung Fu, isso é maravilhoso. Anime, trouxe Ghost in the Shell, trouxe Akira, trouxe todas as referências, que foi do caralho. É isso. A grande cagada disso foi a preguiça. A preguiça de tudo, não só do roteiro, mas como vocês estão falando agora da cena de luta, gente, não coreografaram a cena de luta. Botaram aquela câmera tremida de Transformers, você não sabe o que tá acontecendo. Eu não acredito em um chute. Um monte de corte. Eu não acredito em um chute. Não, sem contar que o Neo tem a força, né? Tem a mão espalmada, é isso. Ele faz assim e não acontece. Agora a Thalita tava falando que saiu do cinema, as pessoas revoltadas, e aí ela foi ver de novo e tal. E eu que saí do cinema tive que ir pra uma festa, cara. Por isso que tinha álcool. Por isso que tinha boa, Por isso que tinha álcool, porque ali você não tinha a BU, né? Você tinha que... Nossa, mas eu bebi muito. Eu bebi até entrar na Matrix. A portuguesa bebeu tanto que ela entrou e saiu da Matrix. Welcome back. We missed you. O que eu achei, assim, mais significativo nessa coisa da demolição é que nada é explicado, sabe? Tipo assim, agora a gente pode entrar e sair, não tem mais que achar cabine telefônica. A gente desliga. Mas aí tá todo mundo num tiroteio, numa coisa absurda, e ninguém se desliga, ninguém volta. E ao mesmo tempo tem que salvar quem tá lá pra depois voltar pro mundo, né? O mundo real, que é aquele mundo horroroso. E o mundo real horroroso tá rolando, assim, tipo, já tem umas plantinhas. Tem morango. Nossa. E o mundo da Matrix, cara, tem, assim, uma facilidade de enganar as pessoas, que as pessoas estão, entre aspas, né, satisfeitas. Então, tipo assim, tem um lance de redes sociais. Aí o cara fala assim, não, agora é muito mais fácil eu criar esse enxame de pessoas pra atacar vocês. E aí a gente vê o ataque zumbi no final do filme. Que nada mais é do que as pessoas controladas, blá blá blá. Eu acho que é tudo tão pobre, assim, tudo tão infantil, cara, sabe? E tudo pincelado. Tipo assim, vai criticar o quê? O que o filme tá criticando? O mercado? Sim, né? Tá criticando as redes sociais e como elas estão afetando a gente. O que tá sendo falado ali? Qual que era a intenção principal? Tem muita coisa falando também, tipo, o próprio jogo, né? Binário. Então ela fala também de toda a trajetória dela como pessoa, né? Não profissional no caso. Mas tá tudo ali, mas é tudo ao mesmo tempo agora e nenhuma regra que você aprendeu nos outros filmes vale mais. E a única explicação é assim, ó, passaram 20 anos. As coisas mudaram. Um abraço. Então pronto. Mas aí eu fico me passaram 60 anos, na verdade, não é na história, né? Entre os filmes, sim, 20 anos, mas dentro da história passou 60 anos pro Neo, né? Mas eu fiquei perguntando se, por exemplo, o fato da Lily Wachowski não ter participado foi ela não querer se queimar no mercado. A Lana falou, olha, eu vou cagar mesmo aqui, vou mulher essa merda cagar em cima pra ver se não mexem mais. Eles querem destruir nossa obra, ia lá, não quero meter nisso, sabe qual é? Não, mas eles já estavam brigados. Já estavam brigados antes? Já, desde o Sense8, já. Fui dar uma olhada no IMDb, dá pra sentir ali que já tomaram caminhos diferentes há algum tempo. No IMDb, tem sessão de fofoca no IMDb? Não tem, mas quando você olha e você vê que elas sempre fizeram tudo juntas. E aí tem um momento onde uma vai começar a dirigir umas coisas e a outra não, a outra vai dirigir outras coisas, que você fala, opa, ali elas tomaram a decisão de vamos tomar caminhos diferentes, foi isso, Sim. claramente. E eles ficou claro qual era a irmã mais talentosa, na verdade? Nossa, achei ofensivo. As duas são péssimas, gente. Não fala isso não. Não, Matrix é uma obra-prima, cara. O Matrix 1 é uma obra-prima. Roteiro, coreografia, fotografia, direção. Vou usar aqui o argumento, que não é meu, que é de Fábio, ele me falou, só que ele falou pra outro cineasta, ele falou do Shyamalan. Fábio? Que Fábio, porra? Só por chá. Então, porra, tem um monte de Fábio. Júnior. Fábio Júnior, não comento Fábio Te Júnior. mandou um áudio. Eu tava falando da carreira do Shyamalan, e aí eu falei, pô, Fábio, o cara, ele é bom, ele é muito bom, cara, ele fez esse sentido, ele errou nos outros. Ele falou pra mim, não, ele errou foi ali, porque quando você tem 10 filmes na tua trajetória, e você só acertou uma vez, aquele é o teu erro. Então assim, se eu pego a carreira das irmãs Wachowski, eu tenho Matrix 1, aí elas já conseguiram errar no próprio Matrix, o 2 e o 3 uma cagada, aí fizeram Speed Racer, aí fizeram a viagem, fizeram Sense8, fizeram a viagem de Júpiter, gente, é uma cagada, pelo amor de Deus. Não, mas produziram o V de Vingança, foi bom. Produziram, vai produzir, gente, mas só cagaram e agora me faz a Lana e faz Matrix 4, porra. Mas olha, o Matrix 1, se é um erro, parabéns. Porque a maioria das pessoas nunca chega lá, nunca faz nada extraordinário como elas fizeram, entendeu? Então, eu sei que e acho que essa crítica tá até no filme, quando eles ficam cobrando o novo Bullet Time, né? O gordinho lá fica, the new Bullet Time. A agência de publicidade de
São Paulo, né? Vamos combinar, que aquilo ali é uma agência publicitária de São Paulo. E eu entendo que as pessoas realmente ficam nessa cobrança de, quando vai ter um novo filme, quando eles vão superar, quando eles vão fazer algo novo, fora da caixa, blá, blá, blá. E às vezes, simplesmente, a pessoa precisa estar se superando a vida inteira. Não é todo mundo, esse gênio criativo que faz 1 milhão de filmes incríveis, um maior que o outro. Até mesmo os gênios de Hollywood, Spielberg, Scorsese, esses caras mesmo não estão superando a cada filme, né? Eles têm altos e baixos na carreira deles. Tom Holland, um grande gênio, um ator. Elas só tiveram um filme que foi maravilhoso, um dos maiores da história. Mas isso é o suficiente. Eu acho que eu ia saber parar, então, talvez. Elas pegaram o Matrix, que foi a melhor coisa que elas fizeram. Elas não tiveram nem o bom senso de não estragar a única coisa boa que elas fizeram. Elas pegaram 2 e 3. Mas aí já tava no contrato, elas tinham que entregar os outros 2, não entendi. Mas, amigo, olha o que fizeram. É que isso me incomoda muito no Matrix. Elas pegaram uma puta história incrível que elas fizeram. Que no final, o Neo, ele agora pode moldar a Matrix ao seu bel prazer. Ele vira um engenheiro maior daquela porra. E aí, o que acontece? No 2 e no 3, elas fingem que isso nunca aconteceu. E, na verdade, ele agora tem poder palmatória, como o David falou. E ele pode parar balas. Ele pode parar balas. É só o que ele sabe fazer. Ele para balas no ar. E ele luta com o Fu tão bem quanto os outros. Não. Gente, pelo amor de Vamos ver o Deus. coração da Trinity por dentro também. Enfiamos o coração da Trinity. Não, mas Então, aí eu te pergunto, por que ele não entra em cada um daqueles agentes e explode eles como ele fez? Por que ele não para a Matrix como ele pode fazer? Ele não faz mais nada, virou isso, o poder palmatória, Kung Fu, para a bala no ar e voa. Então, mas aí explica o filme. O que não explica é como ele chegou. Ele chegou a desenvolver o poder de parar as máquinas no mundo real também, né? Aquela beleza. Sim. Mas aí ele morreu. Que levou a toda uma discussão de será que acaba Dentro tudo da real, Matrix. também uma simulação, e que não foi abordado, ficou por alto e tal, e a gente, assim, bom, vai lançar um filme novo, quem sabe vamos tocar nesse assunto, né? Pode ser uma discussão interessante. Aí o que aconteceu foi que ele veio desmemoriado. Assim, tipo, não sei, porque ele foi reconstruído, ele tinha morrido, e ele foi reconstruído e colocado de volta. E ali fez igual a Monstro S.A., né? Que agora ele consegue tirar mais energia do riso das crianças do que as crianças delas, né? Aí o personagem do Neil Patrick Harris, faz isso, olha, as pessoas felizes, eu tiro mais energia. Aí, olha, o Neil Patrick Harris é a pior coisa do filme, vou falar pra vocês aqui. Não, aí, vamos brigar. É isso, que tem que... Não, é isso. Como assim? Ah, bom, então tá. Com aquele óculos azul, aquela armação azul. Incrível. Bom, melhor parada do filme. Melhor parada do filme, não, calma. Ele foi o Neil Patrick Harris, melhor parada do filme é o Neil Patrick Harris. O que é melhor que o Neil Patrick Harris? Então, o que é menos pior? Não, então pronto, cara. Sério, porque olha só, Morpheus flamboyant, não dá, desculpa, não dá. Como assim, flamboyant? Ele é todo saltitante, todo flamboyant, porra. E ele que vinha pra discussão da Matrix dentro da Matrix, porque ele tava dentro de um modal, sei lá o que era aquilo, um loop dentro do jogo, dentro da Matrix. Ele literalmente tava da Matrix dentro da Matrix. Ele saiu de outra... exatamente, ele saiu de uma simulação dentro da simulação. Ele saiu de uma simulação que estava acontecendo dentro da simulação para a simulação Matrix. E depois pro mundo real. Exatamente, mas todo flamboyant, tá vendo? Cheio de gestos. Colorido. Não, as coisas até tudo bem, mas é tudo... Eu não sei, é porque... Qualquer comparação, gente, não comparação, é porque eu não Ele decidiu falar, esse é o Morpheus. Aí você fala assim, não é. Não é. Eu tenho uma pergunta do fundo do meu coração que eu juro que não é pra coisa. De verdade, o que é que será que as pessoas estavam esperando? Tipo assim, o que as pessoas queriam quando eles foram pro cinema assistir Matrix 4? Era uma continuação do 1? Era uma continuação do 3, explicando melhor o 2 e o 3? Eu tô falando de coisa porque eu fui sem esperar absolutamente nada. Vou dizer a minha expectativa. Eu sempre me frustro por isso, mas eu sempre tô esperando que as continuações aprofundem que já existe. Eu não quero nem que eles fiquem criando coisas novas. Perfeito. Porque o cara traz no filme um monte de questões, e a gente tem... A nossa expectativa em termos de cinema é muito moldada pelo que os trailers entregam pra gente. Então, você via lá, uma cena foi muito repetida nos trailers, né? O pessoal no elevador olhando pros smartphones, com a cara enfiada no smartphone. Você via o Neo todo deprimido, de volta na Matrix. Então, a minha expectativa era essa discussão, sabe? O que mudou da Matrix que a gente conheceu 20 anos atrás pra Matrix hoje, como ela acompanhou a tecnologia, vamos dizer assim, como isso reflete na Matrix. Como o Neo que voltou pra dentro da Matrix, o que tá acontecendo com esse cara, sabe? E aí tem um teaser trailer, que aparece, por exemplo, o Meryl Vision, né? Aparece ele normal e ele versão Avenida Brasil, né? Da novela da Globo. Eu fiquei, pô, tá, finalmente eles vão usar o Meryl Vision pra uma coisa, a gente vai ter uma explicação do que esse personagem é de verdade? Não. E aí o que acontece? O filme não se aprofunda em nada, o que, na minha opinião, foi uma preguiça de roteiro, de não querer isso. Talvez seja porque elas estavam decididas, ela estava decidida, na verdade, a demolir a própria obra, ela não quis perder tempo fazendo grandes roteiros. E aí, tipo, tá sendo o Meryl Vision lá. Ele aparece, né, aparece o Smith, novo Smith, né? E, cara, essa parte é muito brega do filme. Quando perguntaram, algumas pessoas perguntaram o que eu achei do filme, não vai ficar dando spoiler, não falei nada em rede social, cara, que as pessoas vejam os filmes e decidem por elas mesmas. Mas algumas pessoas vieram na direct perguntar pra mim. E aí eu disse assim, eu achei brega. Essa é a minha definição do filme. Porque, cara, ceninha do filme 1, do Agent Smith falando, do Hugo Weaving falando, Mr. Under, e aí muda pro cara novo, termina. Nossa, cara. E o tempo inteiro o flashback é muito ruim, cara. É muito ruim porque ele tem que esfregar na nossa cara assim. Olha, esse aqui é o novo Agent Smith, tá? Ele não usa meia, mas ele é o novo Agent Smith. É muito irritante, cara. E aí a cena que aparece no meu vídeo, que ele fala, olha, tem os expurgados, né? Os que estão off the grid aqui da Matrix. E olha, eu trouxe um amigo seu aqui que você não vê há muito tempo. Aí ele vem, que nem o Nilo da novela Avenida Brasil, e ele fica tendo uma briga de whatevers, e ele fica gesticulando e gritando, cara, parece uma novela da Record, sabe? Croissant, na merda, abajur, sabe? Muito francês, sem sentido nenhum. E os caras lutando, ele parece que ele tá em outro lugar, parece um croma, que nem tá no cenário, sabe? Que ele tá gravando na França, nem são de casa, e aí só encaixaram lá num frame, ele dentro desse frame, e no final ele não se aproxima dos caras, ele fala, vocês vão ser malditos garotos, essa coisa. E vai, caralho! Aquele cara ali pra mim é o vô, que fica gritando, falando, meu tempo foi melhor. E eu fui ficando muito frustrado com tudo isso, cara, porque eu vi, esse filme não vai lugar nenhum. Aquele cara é o Nerdola, assim, tipo, que quer que continue tudo igual. Então ele tá representando ali na voz dele toda uma geração que fica estragando a minha infância, no meu tempo era melhor. Eu não vou ser quem vai dizer isso, mas no meu tempo era melhor. Ele sabe aquela coisa assim, ó, eu não gosto mais, né? Sempre tem aquele porém. Welcome back. We missed you. O 2 e o 3, uma coisa interessante que você falou assim, eu não queria nada novo, mas eu queria aprofundamento. Mas quando você se aprofunda, você acaba trazendo uma coisa nova. É muito interessante que no 2 e no 3, por mais que eles sejam muito inferiores que o primeiro, você tem coisas novas no 2 que aprofundam. Você sabe que no primeiro eles apresentam Zion, aí você fala, cara, o que é Zion? E aí você tem toda uma questão muito mais interessante no 2 que traz Zion, traz o que é ser humano nesse lugar. No 3 eles também aprofundam. Você tem ali a guerra das máquinas, você vai trazendo elementos novos que, de alguma maneira, eles continuam uma história. Você traz novos elementos e aprofundam. Talvez não tenha me feito entender, porque quando eu digo que eu não quero coisa nova, é assim, é porque o universo de Matrix ele já é tão rico, já tem tantos elementos que podem ser explorados e que sim, esses elementos explorados vão trazer novas informações, com certeza, sabe? É porque eu digo, eu não quero, sei lá, que diz que é um filme que tem uma Matrix em Marte, sabe qual é? Que todo mundo é uma simulação e existe uma Matrix, porque a gente já tem uma história rica ali que pode ser contada, sabe? Então, pra mim, é o seguinte, eu achava, quando a Lana fosse fazer o 4, pra mim ela e não foram as duas, ela ia fazer literalmente uma desconstrução. Vamos repensar tudo aquilo do que era 1, 2 e 3, vamos trazer uma nova visão, um outro ângulo. Agora, o que aconteceu foi exatamente isso. Foi uma continuação, que nem foi continuação, que tentaram fazer essa porra desse reboot, que todo mundo tenta fazer hoje em dia, de uma coisa que nem era reboot, não era continuação. Cara, pra mim foi um meio termo muito merda. Tiraram o Zion e colocaram o na lista, sabe? Tem umas paradas muito bizarras. Botou Bugs, que é a nova tripulação. Bugs pra mim é nome de streamer jovem, pra tentar falar com a audiência, assim. Mas é legal. Esses nomes são os nomes dos caras, das pessoas, dos rebeldes, runners. Não, o analista também, eu tô falando, tipo assim, não, o Zion caiu aí, e aí de repente surgiu outro cara, que é o Neil Patrick Harris. É isso que eu tô querendo dizer. Não é que Zion caiu, surgiu outro cara, você tá maluco, cara. Zion é a cidade. Não, Ele tá falando do arquiteto. é um arquiteto, desculpa, gente. Eu tô aberto aqui que eu tinha preparado coisa importante, que é o seguinte. Aquela Sati, não sei como é que pronuncia, é o pior dos Ex de todos. É pra tentar ligar a criancinha ao negócio que
Tem. E estou espantadíssimo aqui que a atriz é casada com Nick Jonas, do Jonas Brothers. É uma mulher maravilhosa com Nick Jonas. Então fica aí a minha... É isso, por isso que eu me distraí e falei o nome da cidade. A cidade dos filmes originais era Zion, e aí agora mudou pra Il, que é 1-0, né? Eu não gostei também, mas eu também... Hoje em dia as pessoas acham que é só odiar ou amar. Então, nenhum dos dois. Pra mim foi visto. Tá, ok. E tem coisas boas. Nesse ok, tem coisas ruins e tem coisas boas. E pra mim ficou na média. Eu achei, assim, esse início, o primeiro ato do filme, todo aquele questionamento, toda aquela metalinguagem, tava super interessante. Tava interessante. Ó, tô contando uma outra história agora, etc. Mas, quando a gente chegou em Io, né, que é 01, 1-0, exatamente, eu achei muito interessante porque eu vi isso que a Zaga falou, da expectativa dele. Opa, vamos nos aprofundar em uma coisa diferente aqui. Já que, no final, teve uma trégua entre as máquinas e os humanos, mas a coisa continua mais ou menos como a gente tá vendo na mídia. O cara tá lá preso, continua sendo controlado, tomando pelo azul todo dia e tal. O que rolou? E aí o que eu achei interessante é o aproveitamento desse argumento de que, na própria trilogia, você via que havia divergências entre as máquinas, entre os programas, entre as inteligências artificiais. A Oráculo, que tava lá desde o início, era uma divergência. O próprio Smith. O Smith se torna uma divergência, se torna um perigo. Chaveiro. Pra Matrix Chaveiro. Os pais da Sati, né? Que queriam, olha, eu não quero fazer o que eu sou programado a fazer, eu quero ter liberdade, eu quero criar uma coisa nova, eu quero criar uma coisa que eu nem sei o que vai ser. Porque todos os programas tinham um propósito. Você tem que fazer isso, você tem que deletar, você tem que manter seu controle, você tem que destruir Zion. E ele falou assim, não, nós queremos fazer uma filha, eu não sei o que ela vai fazer. Não é incrível. E, tipo assim, eu tô arrepiado só de falar desse conceito, que é foda demais. Isso é profundo. A gente tem que ter a liberdade de não saber o que temos que fazer, porque assim a gente descobre coisas maravilhosas que a gente não tinha pensado, não tinha planejado e não tinha sido programado pra fazer. Então isso é foda demais. Então quando eles introduzem a cidade, que é uma mistura, 1-0, não só tem a parada binária, mas assim, é uma união de máquinas e humanos. E a guerra não acabou, mantendo o controle e tal, mas os robôs, as máquinas e as inteligências artificiais criaram uma dissidência. E aquela galera que tá ali tem uma nova perspectiva. Tipo, foi a concretização de uma semente que foi plantada lá na trilogia original. E achei maneiríssimo isso. Os programas se manifestarem no mundo real com aqueles nanorobôs, aquelas nuvens. Tudo isso vem. Isso não foi criado nada. Tudo isso vem dos insumos da trilogia original. Isso é maneiro. Mas... Não, calma. Aí o robô flutuante precisa escalar a torre. Eu sei, isso é bizarro. E o robô flutuante precisa pular de um pódio pro outro. Que drama, nossa, ele vai cair. O que vai acontecer se ele cair? Voando, pô. O robôzinho todo voando. Você literalmente está flutuando. Exato. Quando eles vão lá na horta e mostram os morangos e tal, eu acho isso muito assim. Escolheram um morango que a gente já discutiu aqui, que é uma péssima fruta. Mas enfim, é só marketing, não. Mas é uma péssima fruta. Porque não é doce, é enganação. Eles fizeram... Tem um leite condensado ali do lado? Não, morango é doce. Morango é doce. Então só no morango. É que o seu paladar tá zoado. É uma boa fruta. Então eu não sei. Mas morango tá ali porque é uma fruta muito sensível. Não, então. Qualquer coisa zoa morango. Sai uma merda. Aí é amargo. Meu Deus do céu. Eu concordo muito com isso que você falou, Ale, porque eu não tinha percebido o filme por esse ponto de vista que o Ian e dele falaram de dar mais o universo. Porque o 2 e o 3 pra mim é uma expansão. Você compra um DLC, aí tem lá novos personagens, aí umas sidequests ali, aí meio que vai fazer as duas missões ali. Agora, pra esse 4 tivesse aprofundado justamente nisso, que eu achei incrível demais as pessoas, uma coisa que o analista fala, que se não me engano, analista, que tem pessoas que não querem ser resgatadas. É isso. Da mesma forma que tem esse mix, né, de tecnologia, comunidade, que é justamente, não é uma cidade contra as máquinas, porque isso eu achei muito legal que ela falou também, chama gente, a Jane, que tá ímpida, que tem que ficar velha porque não envelhece, que tá maravilhosa, inclusive. Sigam no Instagram, mulher diva. E aí ela fala, né, que Zion tava presa na própria Matrix da guerra. E quando eles perceberam isso, eles criaram essa nova cidade que era nossa, que era deles, das máquinas e dos humanos. E aí entra um conceito muito legal que eu vejo muito pouco, qualquer filme, enfim, falando sobre, que é o solarpunk, que é a junção da natureza e da tecnologia pra procurar essas fontes de energia sustentáveis pra criar coisas boas. E se tivesse aprofundado nisso, junto do tem gente que não quer ser resgatado, porque eu tô muito de boa escutando o Nerdcast toda sexta-feira. Sabe, seria uma coisa bem legal de eles terem aprofundado. Ele falou por alto só que o riso das crianças deu mais energia, né? Que ele baixou, ele baixou a taxa de pessoas tentando acordar meio que do nada. Ele é um excelente funcionário, pelo que ele mostra ali. É isso, né? Foi tudo uma pincelada de várias oportunidades do filme. Nossa, sim. Eu concordo com o que o Pedro falou sobre as pinceladas, né? Porque todas essas... E era uma expectativa, aí nessa pergunta do que é expectativas, é que o mundo lá de 99, que é retratado no Matrix original, assim, era um mundo completamente... Não tinha rede social, não tinha... Entendeu? A gente tava... Os computadores eram uma coisa, sabe? Não, a internet tava ainda no... E assim, dentro da Matrix, talvez esses conceitos nunca pudessem existir, entendeu? Porque a evolução que a gente teve pra redes sociais, pra, né, o que a gente tem hoje, é uma evolução humana da tecnologia. Sim. E a evolução que existe da tecnologia dentro do universo Matrix é a evolução das máquinas da tecnologia, não dos humanos. Eu não sei se as máquinas precisam de uma rede social pra se comunicar, entendeu? Precisam fazer foto com filtro no Instagram, sacou? Mudar com o talento, velho. Entendeu? Então talvez a evolução tecnológica que acontecesse nesse universo fosse completamente diferente da nossa evolução tecnológica. Claro, no anime você vê isso, mas não é discutido rede social, essas coisas também, porque não rolava. Mas o fato é que o mundo que a gente vive hoje, 20 anos depois, com toda essa revolução, com tudo que aconteceu, com a pós-verdade materializada nas fake news, nas autoridades, nos governos, na loucura que tá acontecendo hoje, tudo isso é um material muito interessante pra ser discutido nessa mesma base filosófica. Não, e foi discutido em outras obras, por exemplo, aquela série Years and Years. Years and Years, caramba. Ela tem um argumento que poderia ser muito interessante no universo de Matrix. Tem uma garota, tem um personagem que ela quer virar máquina. Exato. Ela vive com uma máscara de emoji, ela só gosta de se comunicar digitalmente e ela quer subir a consciência dela pra dentro de um servidor. Isso aí. Isso seria um plot curioso dentro de Matrix. Pessoas que, tipo o Cypher, que quis voltar pra Matrix, né? Ela não quer lembrar de nada, quer comer bife, ser rico. Ainda mostra o Neo comendo bife, né? Ainda tem essa piadota lá. Talvez tivesse pessoas que foram libertas e que não, eu quero voltar pra Matrix, eu quero viver conscientemente dentro da Matrix, por exemplo. Eu quero, sabe, mudar de lado. E assim, a maior discussão é controle, né? Até que o Morpheus fala isso no primeiro filme. O que é a Matrix? É controle, né? Controle e prisão, né? Mas o que ele fala, esses conceitos são atuais, estão lá em 99, são atuais. Porque ele fala assim, as pessoas estão tão interligadas e dependentes do sistema que elas vão lutar para defendê-lo. Essa frase vale até hoje sem mudar uma vírgula, entendeu? Sim. Só que a gente consegue ver a materialização mais dessa satisfação e dependência do sistema quando a gente vê a gente dando todos os nossos dados, nossa vida, de tudo e tal, pros grandes servidores, pras big techs e tal, em troca de, sabe, ver fotinho no Instagram, em troca de like, em troca de coisas que, se você parar pra pensar, se você quiser filosofar sobre isso, elas não completam o que a gente precisa na nossa mente pra ser feliz, de verdade, entendeu? É tudo um paliativo, é tudo uma pílula azul gigantesca. É uma forma de controle e uma forma de prisão. Sim, exatamente, essa é a parada, entendeu? E as pessoas vão defender esse sistema, porque elas estão satisfeitas. A gente entrega tudo em troca desses pequenos prazeres. E os poderes que estão lá em cima e tal, eles usam isso pra ficarem mais poderosos. Assim como esse mundo de hoje não é Matrix. Só que tudo isso, assim, é dito, é textualmente falado isso também. O Neil Patrick Harris, lá, o analista, ele fala que ele desenhou um mundo mais ou menos nessa vibe e tal. Mas como o Pedro falou muito bem, foi tão pincelado, sabe? Que você, poxa, por que a gente não mergulhou nisso? Por que entendeu? Mas é isso mesmo. A gente vai escolher um tópico aprofundado nele, né? Pegava qualquer episódio de Black Mirror e fazia um filme. Esse ponto da liberdade que o Alexandre colocou, esse era fantástico, o controle, né? E acho que o que eu queria ter visto era realmente mais
se aprofundar nisso, da liberdade, daqueles temas que eles passam lá do Baudrillard, lá do simulação, que ele já falou várias vezes que não era nada disso que escreveu no livro, desse negócio de entregar liberdade, não é? As pessoas querem entregar liberdade, elas têm a vontade de serem dominadas. E tem muitos livros, né, de filósofo, escritor famoso que vai nessa direção. Acho que se tivesse aprofundado nisso, que né, realmente beira um pouquinho, mas não vai muito a fundo, não é? Essa parte da vontade do ser humano de ser controlado é fantástica, né? Aí deveria ter sido mais aproveitado. Inclusive tem uma frase, Paulo, que é o Morpheus que fala, o Morpheus agora, eu não quero falar Morpheus, que eu acho que eu posso ser Flamboyant. Ele fala que nem todos querem ser controlados, assim como nem todos desejam ser livres. Ele fala isso nesse filme agora. E aí, aprofundando, né, sobre esses conceitos de tudo que o filme poderia ter colocado como questionamento, no final eu interpretei muito como um grande cansaço, sabe? Tipo assim, ela tá exausta. Tipo, o Neil não precisa nem falar, né? Não consegue. E quem não tá? Ansioso e cansado. Mas, né, Eu ia falar assim, era isso de cansaço dela e da galera toda. E no caso, assim, eu não sou muito a favor nem contra, não sei qual é a minha posição em relação a explicar tudo, né? Então, tipo assim, o Neil ele tava tomando a pílula azul, e será que era por isso que ele não conseguia recuperar todos os poderes? Só que não é bem um poder, né? Não é um poder, tipo um super poder que ele adquire, ele faz parte daquele mundo. Por isso que ele consegue voar, flutuar e instalar o dedo e alterar as coisas, entendeu? E aí, quando o Mr. Anderson pega na arma e libera tudo de uma vez só, e o Neil nada, cara, tipo, o Neil nada libera o Neil, e eu fiquei pensando, beleza, eu não vou procurar a explicação disso, a gente pode preencher isso aí conversando aqui no programa. Aí depois tem um tiroteio lá, a gente vai, ninguém toma tiro, né, como se fosse nos anos 90. Beleza, a gente, vamos lá, é um filme de ação desse tipo. E aí tem sonhos que a Tiffany tem, e aí a namorada, ela é casada bem com um cara bem estereotipado, né, chamado Chad. Nossa, coisa bem assim, não precisava de tudo isso. Por isso que eu acho que, no fundo, foi um cansaço da Lana, tipo assim, cara, quer saber, tem um monte de coisa filosófica que a gente podia falar aqui. Quem tá, sei lá, e além do Baudrillard lá, que nunca gostou dos filmes delas, mas a evolução dessas coisas filosóficas aí todas, a gente podia fazer um filme legal. Mas vamos fazer isso aqui, porque eu tô com muito mais raiva dessa galera que se apropriou do meu filme, uma galera armamentista, sabe? Sim. Extremista e tal. E eu vou dizer pra eles aqui, olha, esse filme é meu, Matrix é desse jeito, vocês cresçam e discutam outras coisas. Chega de time de filme que tem tirozinho, sabe? Eu achei isso, assim. Tive essa impressão também. Por isso que eu digo assim, não gostei 5 estrelas, porque eu realmente não gostei. Não é um filme que foi prazeroso de assistir, e nem digo assim, me fez pensar sobre o que foi. Tipo assim, terminou o filme, você faz, e pronto. Mas eu entendi o que ela fez e exige muita coragem de alguém querer fazer isso. Mas foi doloroso, é isso que você falou. Foi doloroso, porque... Não, queixa pra pegar o dinheiro, porque é isso que eu tô falando. Ela me entregou um filme, ela me entregou uma carta aberta, sacou? Vocês estavam teorizando várias coisas, o David deu várias ideias. Acho que mais dói é isso, ver tudo que o filme podia ser, todas as possibilidades que o filme tinha e o que fizeram, doeu 2 vezes mais por causa disso. Porque não foi só um filme ruim, foi um filme ruim que podia ter dado certo. Porque tem histórias pra ser contadas dentro desse universo, né? Um exemplo disso é o próprio Matrix, né? Que tem pílulas de coisas dentro do universo de Matrix excelentes. Por exemplo, se ela não quisesse, eu entendo que não é uma decisão simplesmente dela, tem um estúdio envolvido, então tem que ter Keanu Reeves de volta, tem que ter Carey Moss de volta, né? Ela não poderia contar uma outra história de Matrix que não tivesse esse núcleo envolvido, né? Por exemplo. Apesar de só ter esse núcleo. Não tem Morpheus, né? Porque esse Morpheus flamboyant, flutuante, não é Morpheus, de verdade. Você tá muito legal com Por mais que ele queira ter Morpheus e ter estudado Morpheus. E o Lawrence Fishburne disse que não foi convidado pra fazer esse filme, né? Ao contrário do Weaven, que foi convidado, mas deu a melhor desculpa. Agora eu entendo. Ele deve ter lido o roteiro e falou, eu não vou me meter nessa, nem fudendo, não vou, cara. Teria sido diferente esse filme se a gente tivesse o Lawrence Fishburne e o Hugo Weaving na história. Porque eu acho que teria sido. Porque olha só, o Neil criou o Morpheus, porque aquele Morpheus foi criado pelo Neil, pelo Mr. Anderson. A galera falou que o Morpheus morreu no jogo que era um Massive Multiplayer Online RPG do Matrix, e aí tinha uma história lá, e o Morpheus morre nessa história. Mas assim, a Canon e tal, e aí por isso não podia Mas aquele Morpheus era uma memória e uma idealização do Mr. Anderson, do Neil. Podia ser. Então a imagem que ele poderia ter, poderia ser a do Lawrence Fishburne, entendeu? Faria muito mais sentido se fosse, inclusive. Eu não sei se o filme seria melhor, realmente, porque não é só isso que salvaria o filme. Mas o fato, por exemplo, não seria melhor. Não seria melhor. Só seria um fanservice, é isso. Mas vocês falaram que eu não entendi. E assim, realmente tem coisas que parecem que no filme estão simples, elas estão ali e foda-se. Elas não tem explicação. Né? Como eu falei, os caras ficam lá fazendo brainstorm pro novo jogo, isso nunca leva a lugar nenhum. O cara pega um tom de tela pra essa hora que ela não vai a lugar nenhum. Ela podia ter sido literalmente um e-mail. Um e-mail da Warner Bros. Vocês têm que fazer um novo jogo, saca? Mas ali é pra mostrar a merda que tava por trás do filme. Com essa função de carta aberta. Ali são 2 parágrafos da carta. Precisamos falar de. Aí é aquilo ali. Mas eu não entendi, por exemplo, quando tem um ataque lá no negócio do jogo, do Deus Máquina, quando o Agent Smith lá, que é o CEO, né? Quando ele pega a arma e a arma destrava quem ele é. Quem botou ele ali? Então, a gente tá Porque ele não é um expurgado, que nem o Metal Vision e a Oráculo. E aí eles botam o cara do lado do Neil. Então, o cara que é perigoso como ele é. Eu não entendi ele como expurgado, não. Eu entendi que ele tinha uma relação meio que como da Trinity, que tinha que estar perto dele pra ele ser quem ele é. Porque do mesmo jeito que o Neil precisa da Trinity, ele precisava do Smith pra ser. Tanto que ele fala, né, que o Morpheus, que ele, o novo, como é que você falou? Não foi eu que falei, foi um amigo meu, Lucas. Ele é uma mistura, tanto do Morpheus quanto do Smith. Por isso que ele é aquilo ali. Então eu entendi muito que o Smith tava nesse papel, porque o Thomas Anderson não seria Thomas Anderson se não tivesse o Smith nem uma Trinity, sacou? O analista, ele fala, eu descobri que se a gente, sabe, bota mais num... Se for botar sua cabecinha ali do Neil com a Trinity, dá energia, dá sorriso da criança, né? Se mete tudo, fudeu, né? É isso que ele fala. Então eu deixo os dois ali pertinho pra dar faísca, pra dar energia, mas pra não estourar. Mas ele não fala, eu botei o Smith revoltado do lado dele só pra ter essa sensação que pode dar merda, sabe? Porque foi o que aconteceu, quando o Smith se libertou, deu merda pra eles, pra máquina. É isso aí. Total, quem fala isso, na verdade, é o próprio Smith. Ele tem esse discurso muito caricato dele, uma das cenas lá, porque como eu vi ontem, tá muito fresco na minha mente, ele explica isso também. Eu acho que vocês falaram essa necessidade de explicar o tempo inteiro do que tá acontecendo. E ele explicou isso pro Neil. Ele falou, eu não existo sem você, mas você me libertou e eu preciso estar nesse papel. Então quando você voltou, né, que você saiu da Matrix, eu me libertei novamente. Eu não quero voltar a ser um cachorrinho do analista. Mas é jogado. Tipo assim, né, o meu prédio pegando fogo, o meu computador tá tudo moendo, deixa eu voltar pra ver se eu salvo um Wacom, sei lá. Eu não pra ver se eu consigo pegar um outro cliente, mas nada a ver ele voltar ali também. Essa cena pra mim é muito jogada. Tipo assim, é muito toma e ação, que não é ação, e coreografia que não é coreografia, tipo, pega, o computador molhado, não molhou, e é isso. E nessa cena tem uma parada que me incomodou demais, que eu já tinha falado no trem. O Morpheus flamboyant me sai de dentro de uma cabine do banheiro, me saca da pílula vermelha e fala, toma, Neil. E não lavou a mão. Não lavou a mão. Não. Mas aí o Morpheus e o Lawrence também não Mas a gente não vivia no tempo de pandemia. E o Lawrence e o Morpheus do Lawrence não tava dentro do banheiro. Ele tava numa poltrona maravilhosa ali, que eu sempre quis. Ele saiu da cabine, ele saiu do cagadouro, jovem, né? Você não tá entendendo? Ele não saiu, tipo, não é nem ele saiu de dentro do banheiro. Porque se ele saiu de dentro do banheiro, você pode acreditar, lavou a mão. Você fez o que tinha que fazer, lavou a mão, não. Dentro do banheiro, que é um lugar que você não tem nem que conversar com ninguém. Boca fechada. Quanto mais fica conhecendo pílula pros outros. Exato, cara. Pô, aí tu sai do cagador e fala aí, toma aí, malandro. Caralho, é mais um símbolo do que ela queria fazer com o filme. Vocês que não estão entendendo. Olha essa merda aqui, cheio de história forte, você cai, escova aí, engole. Vocês querem isso, então engole essa merda aí. Welcome back. We missed you. Mas olha só, a gente ficou falando muito da metalinguagem, da filosofia e tal, mas acho que vale a gente discutir esses pontos de trama que fazem parte do universo ficcional do filme, né? Como o Smith, né? Ele tá lá, no final a gente vê que quando se resolve a história toda, a gente vê que ele não fez diferença na história, né? Ele podia não existir na história. Ele salvou o Neil, né? Ele salvou o Neil.
Trinity em Mas vários ele momentos. podia ser a Trinity que salvou ali. Por favor. Obrigada. É isso. Não é? Exato. Obrigada. Então, mas ele faz essas inserções malucas, sabe? Tipo, quando ele traz o Merovingio, né? Fica aquela cena de novela das 8 mesmo, parece uma cena da Globo. Não tô nem vendo da Globo, não, tô dizendo do filme. Nossa, você tá muito chateado com essa cena. É, eu tô muito, cara, essa cena me incomodou demais. Eu vi o filme 2 vezes, né? As 2 vezes eu me incomodei demais com essa cena, que parece uma cena de novela, cara, é ridículo. Não é porque no roteiro tava escrito, aqui tem que entrar uma cena de ação. Então eles fizeram qualquer merda pra conseguir ter uma luta ali, não fazia sentido nenhum. Essa podia ter tirado essa cena do filme. Eu ficava lembrando de vários momentos, várias cenas de luta foda do filme, vários momentos incríveis, assim. Aquele momento lá que eles invadem um prédio, lembra? Lot of Guns, e eles chegam na portaria, o alarme toca, e no detetor de metal, e aí eles começam a tiroteio, e dá pirueta, explode coluna. É foda demais, cara, é tudo super bem feito. Aí essa cena parece um filme do Trapalhões, sabe? Um monte de gente correndo ao fundo, se você não tá entendendo nada, você consegue só ver o Didi e o Dedé. E aí, vendando em slow motion, o Agent Smith sem meia, e vendando. Aí quando ele chega, ele tá, fica de frente pro Neo. Aí você fala, agora vai acontecer uma parada muito foda, porque esse cara é o Agent Smith 9000, sabe qual é? Ele é a evolução do Agent Smith, ele é o cara com full power, assim como o Neo é full power, só que tá lapodado de uma forma. Aí ele simplesmente pula em cima do Neo, ele pula, ele não faz nada, não usa o poder, não transforma o Neo em Smith, sabe qual é? Não faz nada, ele se joga em cima, eles caem no porão pra ter uma luta lá embaixo no porão, sabe? E esse filme tem vários desses momentos anticlimáticos, sabe? Quando você acha que agora vai acontecer uma coisa, não aparece nada. Eu senti isso também, que toda hora parecia que porque o gatilho do Neo era a Trinity, né? Podia escutar a Trinity que usava força e dava a pupila deslocada. O filme é uma história de amor, né? É isso. Exato. No meio do filme também tem uma história de resgate, e aí tem um, sei lá, um robô. É tudo misturado. Mas assim, dentro dessa discussão toda do Smith, assim, ele tá sobrando nessa história, é muito esquisito, porque afinal, a gente tava querendo trazer o fanservice ou não fanservice e criticar o fanservice, porque ele acabou que jogado e tal, e literalmente você vendo toda hora cenas do filme 1 ou 2 e tal, não sei o quê, pra lembrar quem é quem, etc, meio assim, ó, não esquece que esse cara é o Smith, ele não é o Smith, ele é o Smith. Aí você pode pensar, pô, peraí, a gente quer trazer o Smith pra fazer um fanservice pra galera gostar, ou a gente quer trazer a cena do combate com o Morpheus no dojo de novo, que Então, assim, eu particularmente né? não preferia que não tivesse nada disso. Exato. Eu preferia ver outra história. E aí, tipo assim, Sabe, de outros personagens. Se esses caras morreram, foram aniquilados, deletados, beleza. Exato. Não conta outra história, então. Conta outra história. Eu tava pensando assim, por que a gente tá se agarrando no Morpheus, que já morreu, e aí esse é outro programa, Morpheus, no Dojo, no I Know Kung Fu, no Smith que não é o Smith, por que a gente tá se agarrando nessas coisas se a gente quer contar outra história? Mas eu tenho uma pergunta também. A gente aceitaria um sétimo escolhido? Ou uma sétima escolhida? Porque o Neo era o sexto, né? Escolhido quando o arquiteto fala lá que essa história se repetia e já teve salvar Zion, lá do 3, se não me engano. Essa era o sétimo, né? Foi a sexta versão do filme original, era a sexta versão. Isso. Aí eu fico perguntando também justamente isso. A gente aceitaria um sexto escolhido? Ou uma sétima escolhida? Né? Sétima, né? Que vocês falam. Uma sétima ou um sétimo escolhido? Eu não sei também o que o pessoal quer. Vamos ter um novo. Não, mas então, depende do que entregue. Exato, Thalita, presta atenção. Na história, o Neo era o arquiteto explica daquela forma mega complicada, que ele era o resultado de um desejo latente, compartilhado, das mentes conectadas em se libertar. Como se, por mais que eles tivessem criado a simulação equilibrada, que as pessoas ficassem lá presas no controle, etc. Mesmo assim, havia uma manifestação da humanidade, com H maiúsculo, pra se libertar daquilo. Tem alguma coisa errada aqui. E o Neo era a manifestação consciente dessa parada. Era o bug que ia crescendo. Posso fazer uma correçãozinha rápida? É que vi hoje o 2, depois eu posso falar. Certo. É quase isso. Eles não conseguiam consertar o bug, que é o Neo. Então, isso era usado porque eles entendiam que as pessoas queriam que tivesse um salvador. Mas não é que ele era um resultado da vontade das pessoas de ter um salvador. O bug nascia por causa disso? Não nascia por causa disso. Existia o bug e eles entenderam como usar o bug a favor deles. Sim, mas o bug tinha a ver com as mentes conectadas, não tinha? É isso? Não, então o bug existia de qualquer maneira. Só que eles tentavam sempre consertar e não dava pra consertar. Então eles começaram a perceber que o bug era benéfico, mas não é que as mentes conectadas criavam bug. Mas ele era uma pessoa conectada. Então ele era um bebê que nasceu lá nas colheitas e foi inserido no pod e tal, começou a sonhar, e de alguma forma, na mente dele, ele tinha o bug. É isso. O bug veio repousar na mente daquele bebê. Sim. Era assim encefálica. Então o que acontece? Outras vezes foram outras pessoas. Outro ser humano, que poderia ser outro ator, etc e tal. Só que no primeiro filme ele mostra que é sempre o mesmo cara, né? Aqui você não precisa explicar porque é filme, beleza, mas assim. E aí, quando eles começam a mostrar que o Neo, nesse filme, ele tinha outra cara, tipo, né? Ele era o cara mais velho. Carequinha. Depois ele é o velhote de mano. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa aí. O Neo que a gente vê é só uma representação nossa dessa consciência. Então tem algo aí. Porque as pessoas enxergavam o Neo diferente. O Thomas Anderson, na verdade. Isso, tipo. O que a gente tava vendo era o Neo, que é o Keanu Reeves. O Thomas Anderson era outra pessoa. Exato. E aí, inclusive, me desculpa aqui, como é que os caras não acharam o Thomas Anderson se ele era um game designer famoso no mundo inteiro e trabalhava no prédio do Deus Máquina? O nome dele era Thomas Anderson. Com o Crachá. Aí eles olhavam assim, vamos procurar o Thomas Anderson. Aí não, esse não é não. Esse não é o Thomas Anderson. Esse é careca. Esse não é. Esse aqui tem um jogo que chama The Matrix, mas acho que não é ele. Mas acho que é aquela coisa de mãe, sabe? Tipo assim, se eu for no quarto já você vai apanhar, e tá na sua casa. Sabe? Tipo, eu acho que é exatamente isso. Mas aí a Thalita falou, será que a gente estaria preparado pra mais um Messias, etc. E eu achei que essa história tava indo justamente pra ir, porque a gente não via o cara, a gente via outra pessoa. Mas aí no final da história a gente teve a Trinity, mas beleza. Mas o que acontece? A Trinity, justamente por ser a Trinity que morreu, mas decidiram que ressuscitou. Beleza, eles conseguiram ressuscitar ela, ressuscitaram ele. Custou muito dinheiro. Custou muitos dinheiros, exatamente, né? Que ele falou que foi caro. Mais que a reforma de uma casa. Que a gente entendeu como se fosse custo energético, né? Foi a cachê dela, isso sim. Tipo, tudo é metaforalidade, metalinguagem. Mas eu quero dizer, consertaram os olhos dele, por quê? Porque ele vai ficar dormindo lá no pod. Pra que consertar o olho? Pra que gastar essa energia? Você não entende, né? Você tá reclamando que foi caro e você consertou um olho do cara que vai ficar com o olho fechado o resto da vida. Mas tudo bem, ele não esperava que ele fosse ser libertado de novo, né? Então o que acontece? Ele vai descobrir que vocês dois juntos formam, né? Dão mais energia just because. Porque tem que ser uma história de amor, beleza. Você tava lá desde o primeiro filme, que ela beija ele e ele volta. Ok, a gente aceitou e temos que aceitar até o final. Tipo assim, quando ela passa a ser a The One, do nada. Tipo assim, você jogou fora a ideia, toda aquela história de, peraí, essa é a sétima Matrix. Houve mudanças, né? Realmente, os caras mudaram a parada, mas assim, seria muito maneiro eles descobrirem que eles têm que proteger outra pessoa. Sei lá, eu também tô querendo reescrever o filme, não devo fazer isso, mas sabe uma coisa disso da Trinity? A Trinity ela fala no começo do filme, que ela não lembra de querer uma família. Só que aí você sabe como é que é, né? Tipo, a gente é programado, será que eu não quero ou só tô seguindo a programação que me colocam? Exato. Achei foda, muito obrigada. Mãe, submissa, tímida, chega o marido, arranca o negócio da mão dela, dar uma voadora na cara dele. Marido Chad. Nossa, sabe? E chama a Tiffany, e sabe, marca de calcinha barata. Verdade. E aí ela fala que se identifica com a Trinity, quando ela conta pro marido, ela vira uma piada, então ele fica rindo dela. E é um papel social que também, gente, é o tempo inteiro como mulher. Aí é um saco repetir, gente, é um saco repetir, imagina viver isso todo dia. Você não tem noção. E aí, eu acho que a Trinity, ela foi quebrando, porque o Ian, que viu ontem também, pode me confirmar. No 2, se eu não me engano, aquela mulher pede um beijo do Neo. Ai, gente, sabe? Pede um beijo do Neo. Mulher não, que isso? Mulher. Desculpa. É a Mônica Bellucci. Não é brincadeira, não é dessa-feira. Não é qualquer uma. Desculpa. Ela pede. Aí no último, quando ela tá lá morrendo, lá toda empalada com o sapo, ela chega e fala, me dá um beijo a última vez. Gente, você já morreu, eu quero um café, sabe? Eu quero um pão de queijo. Eu quero um beijo. E aí, tudo isso da Trinity o tempo inteiro pra ser aquela muleta também do Neo. Então um cigarro, imagina se ela mandar. Nossa, me dá um cigarro. Um cigarro seria? Não é? Porque o marido do Jefferson. Me dá um cigarro. Me dá cigarro. Só que aí, Nancy, parece que ela vai. Aí ela vai. E eu entendo que ela quase chega. E aí aquela coisa, tipo assim, a gente não precisa também precisa calar a boca e ficar em boa. Eu gostei. Poderia ter sido melhor, que ela falou. Poderia ser ela ter salvo
salvado o Neo com o analista? Poderia, mas o que poderia? Acho que eu não dando ideia, Paulo, acho que vou te deixar sozinha nesse barco. Não, mentira, eu gostei, eu tô indo pra 50. Mentira, eu ainda gostei mais, que me incomodou. Tem muito momento de história assim, legal, pô, legal que isso foi dito, né? Legal que isso foi. Mas aí tudo jogado lá. Exato. É só pincelada. Porque no final, né, você vê, é isso que a Thalita tá falando, né? Ela tava num papel programado de ser mãe, né? A mulher, ela tinha lá a oficina de motos dela, fazia as motos, etc. Só pra não ficar muito pai aqui. O Keanu Reeves fazia as motos, que ele tem uma fábrica de motos. Mas beleza, então ela trabalhava e tal, etc. Mas tinha aquela vida de família e ela mesma tava insatisfeita com aquilo. O que, talvez se eu tivesse seguido ela desde o início, pudesse ser mais interessante do que seguir ele. Mas ele é o Keanu Reeves, né? Entendeu? Então, mas essa parada é um problema seríssimo. O quê? Porque o Keanu Reeves era aquele ator que, né, deu uma sumida, ficou triste, começou a sanduíche no meio fio, essas coisas, né? E dá lugar pros outros no ônibus, beleza. Aí ele voltou, tipo, nossa, Keanu Reeves, que cara legal, né? Breathtaking, né? O cara, eu tava nesse hype, acompanhei a carreira do Keanu Reeves a vida inteira, desde criança praticamente, né? Desde adolescente. Aí, vi filmes legais com eles, Billy Ted e tal, Caçador de Emoção. Aí sofri vendo ele lá no Advogado Diabo, que é terrível, terrível. Mas vamos perdoar. Aí o cara é o Neo, caralho, o cara é o Neo, o cara é foda, aí o cara é humilde. E aí ele vai e faz esse filme. Ele é péssimo, ele é um péssimo ator. Caralho, meu irmão, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Não é que ele é apático, o personagem é apático. Não. Ele é um péssimo ator. Ele fala, você tem vontade de morrer, porque as palavras não saem da boca dele. Elas lutam pra ficar dentro da boca dele. Ele é sempre ele mesmo, né? Mas ele é uma ótima pessoa, um cara muito Mas eu acho o cara esforçado, o cara treina lá pra caralho pro John Wick, né? Exato. Não tava tão esforçado nesse filme, porque teve uma cena que o cara vai dar um soco, mano. E no Matrix 1, nos outros, era exaustivo o treinamento deles pra fazer cenas de ação, lembra? Que a gente viu 1 bilhão de making-offs, que mostrava todas as cenas de cabo, de luta, de girar, de pular no ar. Nesse filme ele é só espalmada, só espalmada. Pois é, então, porque, então, tipo assim, se a história mais interessante é da Trinity, se a gente vai explorar isso, se a gente não precisa ter o mesmo The One sempre e tal, por que a gente não tá assistindo a história dela desde o início, entendeu? E até no final, quando, assim, tudo que a Thalita falou sobre aquele negócio do papel programado da mulher, até no final ele fala, você não consegue controlar a sua mulher, sabe? Não, nossa, velho, nossa, aquele chute que ele sai babando e sai caindo no código que a mandíbula dele, sabe? Eu quero já como que faz pra dar uma voadora alguém assim e não ser preso. Não, tipo assim, você vê que esse discurso tá lá e etc, ou seja, nem a porra da inteligência artificial criada pelas próprias máquinas consegue deixar de ser machista, mas é uma coisa impressionante. E ela dá um chutão e fala assim, isso aqui é por você usar crianças, sabe? A Agatha ficou muito incomodada, ela saiu muito assim, caraca, cara, eu entendi essa parada dela de ser mãe ser programada, etc e tal, mas porra, ela largou os filhos assim, num estalo, entendeu? Porque não eram filhos, né? Eles estão na geleca, ela acabou, tá lá. Não, então, isso que eu tô querendo dizer, porque, tipo assim, a Agatha, enfim, ela viu isso com o coração de mãe, sabe? Ela assim, mesmo que eu fosse programado, que eu descobrisse, você tipo assim, pô, é um puta trauma, você assim, peraí, quer dizer que a minha filha é uma simulação e eu tô aqui programado e tal, mas peraí, mas ela é minha filha. Eu passei uma vida criando ela, entendeu? Eu não acho que eram simulações não, gente. Essas crianças estão na geleca. Não, então, mas não necessariamente... Ela gestou, né? Exatamente, essa palavra. Às vezes é simplesmente, ó, tem 2 crianças, linka com essa menina, linka com esses chats. Não sei se concordo pelo seguinte, porque se você pensar, como é quando a gente vê lá no Matrix 1, o primeiro bebê, assim, bebês continuam sendo gerados. Mas é inseminação artificial, né? Mas de qualquer maneira tem o teu DNA, eles pegam dali, porque senão vai ficar... Eu não sei se necessariamente os filhos são... Assim, essas crianças não necessariamente poderiam ser filhos genéticos dela, biológicos, poderiam ser só linkados a ela, serem criaturas biológicas de proveta, de tubo, que são linkadas àquela família. Mas eu entendo que existe a relação emocional que ela criou. Mas eu acho que essa relação, no caso dela, essa minha interpretação, se desfez no momento que ela viu a Matrix. Ela teve o mesmo awakening que o Neo teve. E que nesse filme o Morpheus flamboyant teve. Quando ele tá lá olhando no espelho, no espelho embaçado, ele vê o código branco, né? E aí eu fiquei nessa, boladíssimo. Falei, caralho, todo mundo vê código, todo mundo consegue ter o awakening. Mas aí depois eu entendi, ele tá vendo o código porque ele tá dentro de uma simulação, na simulação. Então esse código não é tão sinistro quanto o da Matrix. E talvez o Neo tenha, o Mr. Anderson tenha deixado esse código aí pra ele ver mesmo. Mas no final do filme, a Trinity, ela vê o código. Assim como o Neo no primeiro filme vê o código. Ele deixa de ver as pessoas, ele vê o código nos agentes, nas paredes, em tudo ao redor dele. Ele vê os midi-chlorians. E aí, ela como viu o código, ela ali naquele momento, nesse awakening, que foi o que eu entendi, ela entendeu que nada do que ela viveu nesse período era real. Os filhos dela eram códigos. O marido dela era um código. Tudo era código, entendeu? Por isso que ela desligou essa chave. Mesmo se fosse um código, o próprio Morpheus, ele era homem de areia ali. Então, assim, os seres ali, eles são, como eles dizem, até os códigos e os programas, eles têm ciência, eles são seres vivos, né? Então ela continua abandonando 2 seres vivos ali que ela criou, é foda. Mas eu já tava mais como NPC do que como... Então, mas Thalita, mas essa aqui é muito Anakin Skywalker, sabe? Tipo assim, agora você vai ser o Darth Vader. Ok, agora eu sou o Darth Vader. Total, eu entendo, concordo. Não, mas é muito... Esse é detalhe. A gente tá aqui falando de vários detalhes, quando o todo é que é horrível, entendeu? Porque os detalhes, sério, tem detalhes bons que eu queria tentar aqui puxar. Se teve alguma coisa que vocês gostaram. Eu gostei de uma coisa específica, que foi quando ele chega, no chega na oficina de moto da Tiffany, que é uma oficina, inclusive, incrível, parece não é de... É, né? Aqueles canais de Discovery, né? Igual pão e tal. E aí ele meio que para o tempo, né? Para, mas fica quase que parado. E ele faz aquele discurso de vilão típico, né? Eu vou expor agora todos os meus planos pra você. Só que enquanto isso tem uma bala em direção a ela. Eu achei isso aqui muito legal. Muito tipo assim, e aí você vai escolher o quê? Claro que o vilão, pô, a gente tá em 2021, aí eu quero usar isso numa história, que é aquele quase vilão do Scooby-Doo, né? Aquela coisa de, olha, meu plano era esse. Vou jogar você aqui nos tubarões, na lava, é meio besta. Mas assim, eu adorei aquela questão da bala. Eu sabia que não ia dar em nada, mas foi alguma tensão boa, assim, sabe? Porque eu pensei, pô, agora o Neo vai se libertar, porque ele tá vendo a mulher quase morrendo de verdade, né? E ele não se liberta. Aí ela vai se libertar e ela também, nada acontece, feijoada, mas foi um momento que me causou alguma emoção, velho. Porque o resto do filme... Eu gostei desse momento, mas eu querendo ser chato pra caralho. Em teoria, naquela distância, o projeto teria aberto um rombo na cabeça dela, porque na verdade o que faz o buraco é o arco e a bala desloca e não a bala em cima. E é por causa de pessoas que têm esse conhecimento aí que ela fez o filme assim agora. Ninguém sabe essa bala do projeto. Ninguém sabe essas coisas. Teve algumas coisas que eu gostei bastante, essa questão que a Thalita trouxe, né, da obrigação da mulher de ser mãe, ter uma família, né, ser dona de casa. Eu achei interessante. Eu fiquei tentando procurar onde estavam esses sublayers na história, que é o que a gente mais gosta de Matrix, né, no final das contas, né, depois você tirar a cena de ação e tal. Os homens bomba lá no final, né, os homens que pulam como bombas, né, como... Aquela cena é horrorosa, cara. Sim. Mas eu achei maneiro, porque são exércitos de bots, né, cara? Pessoas foram transformadas em armas. E isso a gente vê nas redes sociais. As pessoas, quando vê um ataque de hate na internet, né, um ataque de cancelamento, um ataque de... ou até mesmo de bot, é o que é isso. As pessoas se transformam em armas e vão lá e começam a massacrar pessoas até elas serem esfaceladas digitalmente e emocionalmente na vida real, né? Verdade. E é muito interessante como isso é posto, porque as pessoas começam a pular com bombas, né, caindo assim, retas. Porra. E aí tem uma cena que o casal tá no quarto deitado, e aí o cara levanta e
a mulher, oi, o que tá acontecendo? O cara vai, pula pela janela e ela fica desesperada, porque, pô, esse cara realmente do nada se matou, sabe? Então eu achei muito interessante, mas de novo, aquela pincelada, eu já ficava, caraca, imagina o aftermath disso, sabe? Tantas pessoas se mataram ao mesmo tempo, né? Uma cidade, um suicídio coletivo. Então isso eu achei bem interessante. É o link pro filme do Shyamalan que Sim. eu tava colocando, olha aí. É, exatamente, tem isso. E tem uma outra discussão que eu achei muito interessante que o filme trouxe. Não é uma discussão, não tem nenhuma discussão de verdade, são tudo pinceladas, né? Tweets, só tweets, só tô falando, sabe? Meu Deus, Twitter no geral. Que é as máquinas que estão do lado dos humanos. Porque se as máquinas, né, dentro da Matrix, são inteligências artificiais, né, com individualidade, personalidade, claro que algumas delas iam tomar partido da causa humana, vamos dizer assim, né? Elas iam entender, pô, a gente tá aqui escravizando essas pessoas, transformando elas em energia pra gente e tal. Né? Ia ter a Greta das máquinas, sabe qual é? Será? E com certeza, cara, com certeza algumas máquinas, inteligentes como são, elas iam olhar e falar assim, elas não são uma mente coletiva, né? Elas são indivíduos dentro da Matrix. Então elas, ó, essa causa tá errada, assim como já tinha o primeiro filme, né? Com o Oráculo, era uma máquina, era um programa, na verdade, né? Exato. E várias outras que a gente vê que estavam do lado humano. E a gente vê mais disso, ao ponto de estarem convivendo fora da Matrix, né? Isso é bem interessante. Então a gente extrapola demais quando vê uma máquina holística, sabe qual é? Com tentáculos de neon, com outro software vivendo dentro dela, aí vira uma loucura máxima, né? Eu fiquei muito perdida com essa libélula tecnológica, porque eu não entendi, tipo, quando eu tava indo lá pra Sati, eu não entendi onde que eles foram, se eles conectaram no bicho, eu assisti 2 vezes e não entendi. Aquilo lá, a Oráculo tá dentro da libélula passarinho? Ela não é Oráculo. Não, era Sati. Desculpa. Era Sati que tava ali? É a Sati que dentro da Matrix fez cosplay de Oráculo pro Neo. Na Matrix, a Sati parece Oráculo, ela de óculos e tal. Isso. Fora da Matrix, ela vive dentro daquele... Libélula passarinho. Libélula, sabe qual é? O robô lixo. Sei demais, A total. Sati, Ela vive dentro daquela máquina. Ah, entendi. ela envelheceu o suficiente só pra continuar jovem, né? Ela não envelheceu, não, tá bom. Aqui chega, eu já tô bem. E aí ela olhando aquele poço ali, eles tiram a conversa em poço, eu vi um filme de fantasia também. Não, aí vira loucura, aí vira uma breguice máxima, maluco. Aí é novela das 6, sabe? Tá muito bem. E o plano é horroroso também. Vai dar certo, eu confio que vai. E também, qual é o plano de desconectar a gente sem desconectar? Eu entendi, então, eu vi 2 vezes, eu realmente me esforcei pra entender o plano deles, porque não faz muito sentido, né? Mas primeira parte do plano. Um robô que flutua tem que escalar uma torre. E tem um drama ali, que quase escorrega, sabe? Apesar de ele estar flutuando. Deixa esse detalhe, rapaz, aí tem jeito. Não, mas eu quero, é muito cretinice, Você cara. quer fazer hard sci-fi, não quer. Isso aí O cara se esforça que nem um alpinista lá daquela do free solo, sabe? Você escalando o capitão do negócio. Ele podia simplesmente virar um líquido e subir pelo ralo. Ele vira lá, quando ele vai embora, ele vai pelo ralo da Matrix lá do pod. Exato, cara. São micro-robôs que estão voando. É muito ridículo. Eles estão todos voando. Então, essa parte a mulher falou, você tem que ir que nem uma pessoa escalando, porque senão não vai dar certo o plano. É que nem o Chapolin Colorado quando ele tá pequenininho. Aí ele vai escalando e todo mundo do lado dele olhando. Vermelhinho. Pô, legal. Porra, pega ele e bota ele lá em cima. Entendeu? Aí ele chega lá em cima, mas o plano, no final das contas, é o seguinte. Eles tinham que a Trinity, a presença dela dentro da Matrix, estava linkada ao corpo dela, que está linkado ao servidor da Matrix. Paulo, me ajude nisso aí se eu estiver errado. Eles tinham que desplugar a Trinity do servidor da Matrix sem que ela desaparecesse da Matrix, que senão eles todos iam morrer, a Trinity. Então eles tinham que manter a imagem dela dentro. Pra fazer isso, eles tiveram que fazer um bypass com aquela Bugs, aonde eles usam a Bugs pra conectar a Trinity na máquina holística dentro do servidor da Nabucodonosor. Que ela tava transmitindo via Wi-Fi. Peraí, e a Bugs tinha que ser compatível. A Bugs tinha que ser compatível e era compatível. Ela era uma doadora, você viu? Mas vem cá, eles desconectaram a Trinity, mas ela continua lá dentro. Ela ficou na Bugs. Porque é o bypass, é justamente isso, é o bypass, entendeu? Ela ficou na Bug. É a menina que aparece lá. É a menina que tá. Por isso que dá aquela distorcida nela, que ela fica toda dando glitch, né? Que elas estão as duas conectadas ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que eu entendi. Tá sentindo uma tomada, né? Vai meio rápido, essa explicação é meio jogada, vai meio rápido esse momento aí. É 11 Homens e um Segredo. Lembra a cena que fica, a gente vai ter que fazer essa confusão toda, não sei o que aqui. Olha como é difícil, ninguém entende nada, e só sabe o que tem que fazer aqui. Mas vira um filme de é isso que eu falei, é um filme é vários filmes em um, que no final das contas a história é amor, mas é um filme de... Mas olha, mas dizendo o que eu gostei, pelo menos, do filme, e gostei pouco, porque eu acho que foi muito mal explorado isso. Eu gostei da parte quando eles começam a ficar brincando com a cabeça do Nilce, o Patrick lá. Sexo é tudo mentira, sexo é tudo verdade, porque pra mim isso que o filme tinha que ter ido. Pra mim, alguém soltou essa frase numa crítica do Twitter, eu achei muito interessante, que é, e se o Neil nunca tivesse tomado a pílula vermelha, né? Se ele tivesse tomado o azul. Então pra mim essa questão foi muito mais interessante no filme, de caramba, o que é verdade, o que não é. Eu gostei de ver isso pelo ponto de vista dele, mas eles usaram muito pouco isso. Mas tem essa questão que eu achei mais interessante no filme. Até porque no primeiro ato do filme, é como eles transformam o Matrix num game, onde o Neo, lá, o Thomas Anderson, é o cara que fez o game e começa a achar que ele, né, começa a despertar que ele já viu e tal, não sei o quê. E em certo momento eu pensei assim, será que essa história vai pra um outro lugar e o que a gente viu é um game? Nunca teve. Ele não foi reinserido, ressuscitado e o cacete. Será que era um game e ele vai ser acordado pela primeira vez agora? Isso ia ser foda. Mas é por isso que eu tô irritado, eu tô estressado, não devia ter tomado café. É um monte de possibilidade, podia ser incrível, podia ser isso, e a análise do filme volta pra o flutuante que entra pelo ralo lá, entendeu? Realmente é difícil. Welcome back. We missed you. Ah, peraí, eu tenho uma pergunta pra você. Tá vendo que já falou do final, que os dois pulam lá do prédio. Filmaram 19 vezes isso, não tinha nenhuma necessidade, porque ficou horrível. Será que não foi mentira, não? Ele falou na entrevista, mas eu pulei 19 vezes, mas tinha cabos e tal, mas por que você não fizesse o computador? Não, porque a gente queria ter a luz natural e tem que parecer real e tal. Assim, ótimo, ficou parecendo que você tá pendurado por um cabo. Então, invisível. Não ficou parecendo que tá pendurado pelo cabo. Quando a Trinity tá voando, segurando ele, parece Chapolin. Parece que ela tá deitada em cima de uma mesa, segurando ele. Ela tá com um tronco, parece que ela malhou só tronco durante um mês, por causa da quantidade de colete pra segurar o corpo dela. Quando olha de cima, você fala, mulher, que é isso? Exato. Eles fazem uma cara de assustados, né? Que ele olha pra ela e fala, eu não tô fazendo isso, ela olha pra ele. A cara de assustado é tipo, cara, tá uma merda, né? Já fez 19 vezes, não fica bom de jeito nenhum. Essa foi a cena Tom Cruise, que eles fazem, agora, em todo filme Tom Cruise, tem uma cena que ele fala, galera, vamos filmar isso aqui, eu vou pular de um prédio pro outro, vou quebrar no tornozelo, tem que filmar, porque é isso que vai divulgar o filme. Sempre tem essa cena, uma no avião, outra ele pula no prédio, outra na moto, tanto faz. Fizeram essa cena, que a Warner falou, a gente tem que ter a cena que ele vai ficar divulgando, usando esses caras pendurados ali. Ficou horrível, ficou péssimo, não funcionou. Mas eu pergunto pra vocês uma coisa, peraí, se o Neil não é mais o Neil, se ele não é mais o escolhido, ela agora virou a escolhida, eu não sei porquê, ninguém fala porquê, mas foda-se, se ela é escolhida, por que ele tem o poder da palminha? Por que ele quando vai tentar voar ainda dá aquela
varrida em volta dele. Ele não é mais o escolhido. Que história é essa? Agora ela é escolhida, mas ele é um pouquinho escolhido. Não entendi. É a dualidade da força, é a Kylo Ren e a Rey, essa parada. Agora eles juntos é que... Mas aí ele fica um pouquinho de poder, é isso ainda? E ela vira a escolhida? Não entendi. Eu juro que eu não E entendi. depois ele retoma o poder todo porque ela decidiu dar, né? De volta. Porque no final estão voando, transando no ar. Nossa, que brega, que brega. Putz, grilo, foi muito brega, cara. Os dois voandinho. Porra, cara. Horrível. Aquela cena que ela fala, voa, e ele vai, olha pro chão e não voa, aquela cena horrorosa. Aquela cena também. Eu ri, achei engraçado. Nossa, Não. O neologista, vocês lembram desse momento ou vocês apagaram da mente? Parece o fã. É, o elenco todo sensate, né? Ai, nossa, cara, eu queria... Aquela galera de I.O., sei lá, eu não podia me importar menos com aquelas pessoas, sério. Comigo, as máquinas podiam vir destruir a cidade humana, sério. Não, aquela cidade Deus me livre, cara. Aparece a tripulação da Bugs, cara, eu lembro assistindo Matrix, a tripulação da Nabucodonosor, cara, era foda, você se importava com os caras, porque não falavam, você se importava, cara. A Switch, lembra, era vestida de branco, não falava nada, só falava not like this, e morre, sabe? E você, caraca, não, Switch não, sabe? Eles tinham personalidade mesmo com poucos momentos, sabe? O Cypher, né? Era uma tripulação rica. A tripulação da Bugs, foda-se, morram-se todos, só vai que esses zumbis como vocês. Eles eram carismáticos, né? A primeira. Aparece lá a Niobe de maquiagem de Chapolin, de Dr. Chapatin, e fala, tem uma missão que é muito difícil. Aí todos eles vão pra frente, né? Foda-se, não me importo, podem morrer todos, eu não tô nem aí pra vocês, você não tem carisma nenhum. É muita coisa, né? Verdade. Ainda mais que eles são amigos de um mini Decepticon engraçadinho. Né? Nossa, cara. O mini cara, ele dá o fist bump no robôzinho. Eu falei, caraca, isso tá no filme certo? Vocês trouxeram do Transformers? Ali não era pra vender, não, o bonequinho? Não é, cara. Eu não sei. Caraca, e o Operator que aparece do lado deles, cara. Nossa, toda vez que aparecia aquele Operator com o Google Glass e falou a saída no espelho. Olha, pensa que quanto mais perto, maior tá. Nossa, cara, que detestável. Eu achei meio zoado isso também. Eu entendi porque eles hackearam o espelho, mas eu acho que foi preguiça também, né? Talvez seria uma outra forma muito mais... Cara, era tão maneiro no primeiro filme. O Operator não tava lá, ele tava falando com eles por telefone, sabe? Conectado, com dificuldade. A saída era uma hardline que eles tinham que achar, que não eram todo lugar que eles conseguiam sair. Tinha que correr pra um lugar, abrir o telefone, fazer a conexão e conseguir. Puta, isso era foda, cara. Agora qualquer espelho. Não, o que podia ser uma reunião de mix que não trava. Aí eu queria ver se todo mundo tinha transpassado lá, porque falhou, peraí, quem falou primeiro? Aí ia ser muito mais difícil do que hackear um espelho. Mas nesse tipo, o telefone ia ficar cansativo, entendeu? Repetir esse chase do... eu acho que isso não foi feito porque não era relevante, é isso. Como é que eles vão sair? No primeiro filme, você tava descobrindo as regras daquele mundo, etc. E aí, pra não ficar repetindo fórmula. Mas eu não entendi por que esse desejo de não repetir fórmula, de não trazer essas coisas, etc. E o desejo, ao mesmo tempo, de ficar fazendo jump cut do Mr. Anderson lá com o filme velho com o filme novo, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, não dá pra entender, mas a gente quer abandonar. Porque quando o cara fala lá na reunião, nós temos que fazer o bullet time e tal, não sei o quê. Essa discussão já estava enterrada desde o Matrix Reloaded. Que as irmãs Wachowski não trouxeram bullet time. Não tem bullet time no segundo e terceiro filme. Aquela câmera virando 360 graus, que tem pra caraca no primeiro filme, não existe mais. Justamente porque aquilo virou um lugar comum nos filmes de Hollywood, todo mundo tava imitando isso, todo mundo tá fazendo isso de novo. E ela falou assim, vamos inovar e vamos mudar de cara. Vamos botar o Neo enfrentando o Sam Smith, vamos botar eles numa perseguição na rodovia que vai ser do caralho, que aliás foi caralho. Foi incrível até, apesar do filme ser, né, mais fraco e tal. Sim, é incrível. Essa cena toda é um primor, é inacreditável. O carro deles é metralhado em sequência várias vezes e não tem erro de continuismo ali. Cada vez que o carro aparece depois da metralhada, está lá os furos daquela metralhada. É muito difícil não ser esse nerd chato que fica lembrando do passado. Mas sabe o que é? É que no passado a parada foi muito revolucionária. Mas não é só isso, é porque o elemento do espelho não é algo novo que eles trouxeram pra esse filme, ele já existe. Já existia. Esse claro, né? Uhum. Nossa, pra que a tatuagem com o coelhinho de novo? Entendeu? Então a gente não sabe se esse filme quer ser diferente, quer ser inovador, quer deixar no passado as discussões antigas, quer... Ele não quer nada, porque ele é um não filme. Ou se ele quer com os Mr. Anderson, com a tatuagem do coelho, com essa porra toda. Então, o que esse filme quer? Ele não quer. Posso quebrar minha regra igual a Lana faz toda hora aí no filme? É na hora que eles estão fugindo, e eles estão quase pra morrer no carro ali, todos os capitães das naves e tal, eles estão ali, né? Fugindo, os zumbis estão indo atrás, e aí fica, de repente, por um motivo que ninguém sabe, o cara fala assim, não consigo trazer vocês de volta, porque está sobrecarregada a rede. Não tem espelho na Mercedes. Ok. Não tem retrovisor. Aí fica todo mundo quase morrendo e ninguém morre, assim, tipo, não tem uma perda no filme também, sabe? Você não sente nada por ninguém, eu acho que o filme, ele é de propósito, assim, essa coisa meio juvenil, de ter um final feliz total, sabe? Ainda falando da cena de ação e etc, e só pra não dizer que a gente tá só que é saudosista lembrando do passado e tal, os caras da Epic fizeram um demo técnico da Unreal Engine 5 e tem uma cena de ação alucinante. Sim. De foda. Mas é de propósito, rapaz. Eu também acho que é de propósito. Eu também acho que é. E no filme não tem. Porque as cenas do filme não tem uma na minha cabeça que eu falo assim, sabe? Tipo, até a própria fala da Trinity, acho que é no terceiro que ela fala dodges, né? Que é pra, tipo, desvide. Nossa, puta merda. Nossa, aquela fala ali, cara, dela, a trilha sonora também foi uma parada que eu senti muito falta de uma trilha sonora que eu quero sair, quero baixar tudo, quero escutar tudo agora, eu senti muita falta desses elementos também. Eu acho que nas cenas de ação, isso que do enxame, né, falando, eu gostei de vários pontos do filme, entendo que o filme tem muitos problemas, eu gostei de vários pontos do filme, e isso do enxame foi uma das coisas que eu acho que foi o que trouxe novo dentro da própria Matrix, que foi uma boa exploração, que é, cara, todo mundo tá com um olhinho lá, passando código e qualquer um é um bot. Aquilo dali eu fiquei com uma agonia. Gente, se eu postar isso no Twitter, eu gostei de Matrix, nossa, vai ter um monte de bot lá, batendo, falando, vai abrir um enxame, sabe? Mas eu gostei dessa crítica, assim, eu gostei disso, de tipo, todo mundo tá seguindo algo e precisa ser 880, e esse filme ele tá fazendo muito isso, né, ou você ama, ou você quer. Todo mundo é uma arma, só precisa ser ativado, né? Exato, só precisa de um, tipo, sabe, um beijinho errado, não sei se você E as cenas das pessoas se jogando, pra mim é bizarro, assim, bizarro no bom sentido, né, tipo, foi uma boa escolha, pra mim foi chocante. É chocante, é isso aí. Talvez tenha falta de explorar um pouco e falar um pouco isso, né? Isso que a Thalita tá colocando. Porque tem aquelas cenas filosóficas quando o Morpheus conversa com o Agent Smith lá no 1, antes de chegar o helicóptero. Tem aquela conversa, um pouco explicando, um pouco provocando, do controle e tudo mais. Podia ter falado isso do bot, que vai muito curtinho, aí começa a cair um monte de aí, vira o Walking Dead de repente. Ele não fica discutindo filosófica. Ele até fala, entendeu? Ele reconfigura. Ele fala. Elas querem a segurança da previsibilidade. Tá vendo, Pedro? Não é tão ruim. Não, salvou o filme, né? Não, esse discurso é legal. O plano dele é interessante. Eu consegui ser mais eficiente que o meu predecessor. E aí mostra, o que eu acho muito interessante mais uma vez, que as máquinas não trabalham como uma unidade em uníssono, né? Elas têm disputas, elas têm incidência, elas já uma melhor que a outra, etc. E elas são só porque elas são inteligentes. Então, e elas são bastante humanas nesse sentido, né? E tipo assim, porra, esse cara conseguiu decifrar uma forma mais eficiente de controlar as pessoas. O que a gente vê no mundo hoje em dia, cada vez mais uma forma mais eficiente de todo mundo ficar zumbi nas redes sociais e etc. E sem entender o propósito geral da discussão, como é que a sociedade, enfim, batendo palma pro bilionário, essas coisas. Mas mais uma vez, pincelada, né? A trama não é sobre isso. Você tá defendendo aí o Neil Patrick Harris, o analista, e o gatinho Deja Vu. Vai defender o gatinho Deja Vu? O gatinho Deja Vu. O nome do gato é Deja Vu. Não, ele queria colocar o gato no final, daquele jeito, como se fosse a salvação. Eu não... Exato, tá tendo uma pancadaria, o Smith tá no meio, joga ele pra dentro do bar e fica o gato. Fica chegando tanto salvar o gato. Nada, não é lugar nenhum também. Eu não entendi isso, não. Eu não entendi também porque salvar o gato. O gato não tem a coleira do gato, tem o código-fonte da Matrix. Não tem. Total. Matrix 4 é um conjunto de threads no Twitter muito boas, de uma pessoa, entendeu? Que não sabe muito sobre o assunto, mas leu muito orelha de livro. E aí a gente tem isso. Esse é o filme. Várias threads explicando várias coisas pela metade, que é a moda agora. E todas irritaram no final, pessoal. Me siga também no Instagram, pessoal. E olha o podcast. Eu acho que é isso. Ele coloca o meme da porta do fundo. Como é que você vai reparar aqui que eu finalmente uso usar esse meme? Exato. Mas é que isso do analista é muito bom, porque ele fala uma frase que é muito boa, e eu também acho que foi muito mal explorado. O analista era um personagem que tinha tanto pra entregar, porque
melhores falas, assim, eu acho que de provocação. Aí, Maurício, uma frase que vocês. É a coisa do que ele fala. Sabia que esperança e desespero são quase idênticos em código? Aquilo dali, velho, sabe, poderia ter cavado tanto, poderia ter ido tanto, velho. Barney Stinson tinha muito potencial, mas não. Nossa, eu falei que ele é o melhor do filme, o Neil Patrick. É isso aí. O texto que ele fala, mas não, não, como assim? É isso? Porra, o cara é maravilhoso. Mr. Anderson! Welcome back. We missed you. Tem mais uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu não sei se vocês sentiram ou se isso pode ter prejudicado o lançamento do filme de alguma forma. Vocês acham que o filme foi lançado pertíssimo, quase do lado ali de Homem-Aranha, que entrega uma pá de coisa que a gente tá digitando o tempo inteiro que a gente quer na internet? Eu quero 3 Homens-Aranha, eu quero seja diferente, eu quero... E aí Homem-Aranha entrega de bandejinha e toma. E aí vem Matrix e faz completamente o contrário. Vocês acham que isso prejudicou muito a aceitação das pessoas? Não, eu acho que não. Eu acho que o que prejudicou a bilheteria, no caso, né, do Matrix, é o filme não ser legal. Porque o filme não é bom, simples assim. Nem por expectativa, é porque eu senti que a gente, tipo assim, abracei a nostalgia, viu, tô vendo, meu Deus, coisa linda. E quando vai pra Matrix, vou ver bullet, vou ver de novo, vou ver trilha, você não vê nada. Tá, eu fui ver o filme. Eu fui ver o filme seco, queria ver o filme e tal. Mas tem muita gente que não é que nem a gente, que vai ver o filme e que fica esperando review, crítica, opinião, pra saber se vai mesmo ao cinema ou não. Porque a gente tá vendo a bilheteria da maioria das pessoas é assim. Ainda mais com o cinema como tá hoje em dia. Mas eu fui ver o filme acreditando, cara. Assim, eu vi os trailers, a gente faz análise de trailer, né? É só ver os nossos eu fui ver o filme, cara, esperando muito. Eu saí bem, sabe, bem decepcionado, bem. Decepcionado não é a palavra, mas assim, não foi decepção na minha vida, né? Mas eu saí contrariado, assim, também não é a palavra. Porque, sabe, eu não saí satisfeito. Não achei um bom filme, não é nem que não é o filme que eu queria. Não é um filme bom, porque tem muitos plots que não levam a lugar nenhum. A história, ela não consegue ser contada de uma forma, sabe? Faz sentido. Mas eu falei assim, puta, será que é porque eu tava numa premiere? Não é um tumulto, né? Mas. Não. Puta, eu tinha passado lá pelo tapete vermelho, tapete verde e tal. E aí com a minha roupa lá da Macy's, né? Então. Parecido na TV, né? De plano de fundo. E aí papagaio de pirata. Então eu fiquei pensando, será que a minha experiência de ter visto o filme nessas condições, talvez eu não tenha absorvido a história 100%? Eu não sou falante nativo inglês, então será que eu perdi alguma coisa? Aí eu fui ver de novo. Vou ver de novo o filme. Eu fui ver de novo, na quarta-feira, de manhã, sabe? Sem nenhum glamour cinematográfico. E vi novamente o filme, cara. Assim, até, sabe, mais focado em, puta, onde tá as coisas do Matrix aqui. Não muda pra mim. Não mudou, sabe? Eu não achei coisas novas que eu não tinha percebido. E depois discutindo o filme com algumas pessoas, é a mesma coisa, cara. E não muda, a minha percepção não muda, não melhora. Tem outros filmes que eu já vi que muda, sabe? Que mudaram. Da primeira vez que eu vi pra depois, assim, de conversar, de ver mais uma vez e o filme, puta, se transformar. Mas nesse filme, cara, pra mim, ele não muda. Ele continua sendo esse filme bem mais ou menos, sabe? Que não leva a lugar nenhum. Que ele é um filme de muitas possibilidades, mas que ele passa muito um passando ali, muito uma pincelada mesmo, que a gente falou aqui várias vezes, de plots interessantes, assuntos legais que poderiam ser discutidos. E ele decepciona demais nas cenas de ação, né? Como um todo. Eu fiquei até frustrado com outras coisas, porque nos primeiros Matrix você tinha a fotografia muito específica pra Matrix e a fotografia pro mundo real. Quando você entrava na Matrix, era um tom esverdeado, frio, né? Mais frio. E quando você tava fora da Matrix, na Nabucodonosor ou em Zion, era muito mais quente, né? E isso me marcou muito quando eu vi os primeiros filmes. Eu já vi com um papo furado que eu não sei se é verdade, eu não quero acreditar, que isso era erro, que não é realidade. Porque nesse filme novo, Matrix 4, não tem diferença de fotografia, de cor, de tom, de temperatura da Matrix pro mundo real. Se é que existe no mundo real, não sei, tudo é Matrix também. Sabe o que eu ia falar? Esse filme é altamente instagramável, assim. Se você tirar os trechos, tem muita cena. Você não controla sua mulher, aí depois no outro quadrinho vai ter um chute na cara do cara assim, o maxilar. Isso. Aí tem aqueles perfis que destacam prontos, assim, momentos incríveis, bons textos. Eu acho que esse filme tem esses momentos, assim. Se você não viu no todo, você vai gostar muito. Eu acho por isso que eu disse lá no início, assim. Eu não gostei, mas dou aquelas 5 estrelas, porque eu acho que pela coragem, assim, de se demolir totalmente, de dizer assim, olha, pessoal, não vai ter, nem vai virar série na HBO Max, não vai virar, não tem mais jeito. Eu vou acabar com isso aqui. Vocês vão ver, não vai terminar nada. Vai terminar com os dois dançando no céu, assim, entrelaçados e tal. E aí. Nossa, faltou piscar na câmera, velho. Faltou aquele frame no rosto piscando pro lado. É uma pincelada de algoritmo, né? Faltou, e eu acho que é isso. Aí por isso eu admiro a coragem. No futuro, se eu tiver oportunidade, eu vou perguntar. Você é. Não, afirma se você é nada, viu? Não puder, porque você é muito corajosa. Mas no final é isso, cara. Eu gostei tanto que eu fui dormir muito tarde. Eu fiquei pensando, caramba, não é possível. E aí, até um negócio que eu publiquei no tarde, escrevi, tipo, muito tarde, assim, que eu precisava concluir alguma coisa na minha cabeça. E eu concluí essa teoria. Tipo assim, ele é assim porque ela quis que fosse assim, junto com um grande chute na galera da Warner, na galera de terno, vamos dizer assim, em geral. Né? Por isso eu sou a favor de que assista, porém sabendo que é uma grande sacanagem com você mesmo. Total. E a Simulate, hein? Melhor nome de cafeteria ever. Simulate. Vai xingar no filme podcast inteiro, agora vou elogiar essa merda dessa piada. Simulate! Que isso, Paulo? Maravilhoso! A galera do café adorou. Aí, Thalita. O Paulo adora café, tá brincando? Cara, eu não gostei dessa piada. Paulo, é uma piada tão fácil de fazer e ninguém nunca fez que vale. Quando sair esse episódio, tem 3 franquias já em São Paulo. Pode olhar, Simulate. Versão to go, no aeroporto e na Augusta. Do lado da lanchonete Round 6. Exato. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia. Wow. Hello and welcome to the Abroad Japan podcast. Probably the best way of learning about life in Japan without actually being in Japan. I'm your host, Chris Bourne. We're joined as always by Pete Donaldson, Festive Boy. How you doing, Pete? What's going on? Festive boy. I'm going to let listeners into a little secret. Chris completely forgot how to introduce the podcast. A podcast he's done about 200 episodes of, if not more. I don't know what's gone wrong this year, but he's closing out 2021 with a terrible performance. And he's not even got the excuse of Christmas booze. He's not even got the excuse of overindulging over Christmas. He's just gone mad.